começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. A partir de agora é noite de Libertadores, é noite de semifinal, é noite de Flamengo, noite de Mengão. Flamengo e Racing já encontro Brasil e Argentina, primeiro jogo. Quem passar dos 180 minutos está na final da Libertadores da América. Primeiro jogo no estádio do Maracanã, daqui a pouco a primeira partida da semifinal. 9h30 da noite, em menos de 25 minutos, rola a bola no futebol da Bandeirantes. Flamengo e Racing. De um lado, um dos maiores clubes do futebol argentino. Do outro, uma massa empurrando. Também um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Você vai curtir o FM 90.9 na faixa estendida 86.3. É clássico importante, é clássico internacional. Retrospecto equilibrado entre os dois times. Flamengo que passou pelo Internacional, passou pelo Estudiantes. Pega um Racing que também despachou times de extrema importância. Venceu o Penharol nas oitavas, passa do Vélez nas quartas de final. Ambos se encontram no palco mundial, que são dos maiores, se não o maior palco mundial. O estádio do Maracanã para esta noite de futebol brasileiro. Já já a bola rola. Flamengo e Racing, você curte no microfone da Bandeirantes. Vamos com os destaques dos times. Começando com o Flamengo, começando com o Rubro Negro, o tricampeão da Libertadores. O destaque do Flamengo. Boa noite a você. Alô, Lucas Bueno, boa noite, Bueno. Boa noite, Martelli, e todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Para a noite de hoje, no Maracanã, mais de 70 mil flamenguistas estarão presentes para acompanhar o primeiro duelo da semifinal. O primeiro jogo será no Maracanã, pois o Flamengo se classifica em segundo colocado do seu grupo, ficando apenas atrás da LDU, que disputa contra o Palmeiras no outro lado da chave. Torcedor do Racing faz-se presente também no estádio do Maracanã, viaja, sai da Argentina, desembarca no Rio de Janeiro para apoiar durante os 90 minutos. Vale muito a final da Libertadores para o Racing. Racing que desde 67, hein? Olha o tamanho do jejum. Faz tempo que o Racing não conquista uma Libertadores da América. O torcedor argentino está empolgado, está apostando num bom resultado para levar, quem sabe, a definição para o jogo de volta na próxima semana. Quero o destaque do Racing, a informação do time argentino aí, Bueno. O time argentino quer levar a vantagem para a próxima semana, porém terá alguns desfalques. O técnico Gustavo Costas tem alguns desfalques, sendo eles o zagueiro Franco Pardo, o atacante Eliel Torres, além do meia Alan Fornelis.
Gabriel Rojas, que era dúvida, está escalado, e o goleiro Gabriel Arias, com uma entrose no ombro direito, está no banco de reservas, Martelli. É o futebol da Bandeirantes para você no FM 90.9, o tradicional dial de São Paulo, na faixa estendida 86.3. Pega legal para todos os cantos do Brasil. Cadê o torcedor do Flamengo na live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial? Tá na capital paulista? Tá com saudade do Flamengo? Tá querendo ouvir o Mengão? Flamengo é o destaque do futebol da Bandeirantes. Análise no microfone da Bandeirantes em dose dupla. Alto nível, de um lado Alexandre Pretzel, do outro Leandro Quesada. Se encontram no ar para trazer a você a leitura do jogo. Boa noite a você, Alexandre Pretzel. Boa noite, Martelli, a toda a nossa equipe técnica, promessa de um grande jogo. O time do Racing é o campeão da Copa Sul-Americana. É uma equipe que mescla experiência com juventude. É o time que vai jogar fechado para tentar decidir em casa na semana que vem. O Flamengo, com o técnico Felipe Luiz, tira o Emerson Royal, coloca Varela em relação ao time que enfrentou o Palmeiras. O Léo Ortiz fica no banco com a pancada no tornozelo, joga Danilo. E na frente o Samuel Lino perde a vaga para Carrascal. Por quê? O Carrascal é o jogador mais para fechar o meio e para deixar o Luiz Araújo ao lado do Pedro. Então, teoricamente, você avança um pouquinho a Arrascaeta, mas você fica com 4 homens no meio, tirando o atacante Samuel Lino. Promessa de um bom jogo de futebol, com um bom árbitro escalado e com a tua narração, Pedro Martelli. A leitura do jogo de Alexandre Pretzel, a leitura do jogo de Leandro Quesada. Boa noite a você, Quesada. Boa noite, Martelli, tudo bem? Grande abraço a todos aí, Pretzel, Bueno, aos nossos ouvintes. O Racing, nos últimos tempos aí, Martelli, tomou o lugar de 2 gigantes do futebol argentino, né? Boca e River. Então hoje estamos falando do time argentino, que é o time da moda, né? O Racing vem fazendo boas campanhas. Esse ano ganhou Recopa Sul-Americana, ano passado ganhou a Sul-Americana. No enfrentamento com brasileiros tem levado vantagem. Tem aí vencido o Cruzeiro, Botafogo, bate Fortaleza, bate Corinthians, né? Bate os brasileiros e é um time que não precisa de muito dinheiro para ter força e para ter disputa e competição, competência e competição. E hoje vai ser um adversário muito duro contra o Flamengo. Antes da bola rolar aqui, a gente estava no Esporte em Debate com o Pretzel e com o João, e o nosso palpite é 1-0 para o Flamengo. É um placar magro? É um placar magro, mas é um placar. E não vamos esquecer, Flamengo já tomou lasca do Central Córdoba no Maracanã, depois empatou lá na Argentina e passou a duras penas pelo Estudiantes. Então hoje não será fácil. Tem muito rubro-negro achando que vai ser fácil, não será. Flamengo tem mais time, mas do outro lado está um dos melhores times da Argentina na atualidade. Provavelmente o melhor time da Argentina nesse momento, Martelli. Microfone da Bandeirantes destaca para você a semifinal da Libertadores da América no estádio do Maracanã. 20 minutos para a bola rolar. Flamengo e Racing nesta noite. Amanhã tem Palmeiras. Amanhã tem Verdão na Libertadores. É a semana importante para o maior torneio aqui da América do Sul. Plantão esportivo nessa noite no QG. Boa noite a você. Fala, meu xará. Fala, Pedro Cohen. Fala, Martelli, muito boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Dia importante pro futebol, dia importante pro Flamengo, pro Racing. Primeiro jogo da ida da semifinal da Libertadores. Jogo de volta na semana que vem no estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro, lá em Avejaneda, na Argentina, província de Buenos Aires. Jogo dia 29 de outubro, quarta-feira, às 9h30. Amanhã tem Palmeiras em campo. Palmeiras visita a LDU lá no Equador, em Quito. O jogo rola, a bola rola às 9h30 da noite no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. O jogo de hoje é o único da tabela dos campeonatos da Conmebol, mas tivemos jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora há pouco o Bahia venceu o Internacional pelo placar de 1-0. William José, aos 50 minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória do Tricolor por 1-0. O jogo começou às 7 horas, terminou com esse gol do William José. Também tivemos jogos da Champions League, muitas goleadas. O Chelsea fez 5-1 no Ajax, gol inclusive do Estevão, ex-jogador do Palmeiras. Também teve 5-1 do Liverpool em cima do Eintracht Frankfurt, teve 4-0 do Clube Bruges, e esse monte de goleadas, Martelli, fez com que essa fosse a rodada da Champions League com mais gols na história do torneio, ou seja, nunca uma rodada de Champions League tinha tido tantos gols. Foram 71 gols marcados, que ultrapassou os 67 marcados na quinta rodada da temporada passada, de 2024/25. Também tivemos tênis hoje.
O brasileiro João Fonseca passou pelo Jakub, jogador tenista da República Tcheca, passou nas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, Martelli. Destaques dessa noite do futebol, destaques dos esportes do mundo. Plantão esportivo do microfone da Bandeirantes. Menos de 20 minutos para a bola rolar no S7 do Maracanã. Termina o trabalho de aquecimento de Flamengo. Termina o trabalho de aquecimento também no Racing. Jogadores pro vestiário já voltam em definitivo pro primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Respira, torcedor do Flamengo. Respira quem tá secando também. Respira. O futebol da Bandeirantes já volta, você sabe. Libertadores tem lugar, tem dono. Libertadores de Flamengo e Racing na Bandeirantes daqui a pouco. O futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio, ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado, é hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Hora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Dia 21, a NBA tá de volta no Disney Plus. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Bateu pro Stephen Curry. E o astro rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. Espetáculo! NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo no Disney Plus. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. Futebol da Bandeirantes transmite para você daqui a pouco em 12 minutos. Rola a bola do estádio do Maracanã. Flamengo e Racing se enfrentam pela primeira partida da semifinal. Jogo de ida no Maracanã, no Rio de Janeiro, valendo vaga na final da Liberta. Flamengo de um lado, Racing do outro. 4 títulos de Libertadores em campo, 2 mundiais em campo, 2 times de camisas pesadíssimas. E aí, torcedor do Flamengo, tá na confiança do jogo contra o Palmeiras, venceu, vem de vitória. Já as escalações, time confirmado. Flamengo tá pronto pro jogo. Já as escalações no microfone da Bandeirantes. Vamos gerar nossa equipe de destaques dos times de São Paulo, destacando o timão, falando do Corinthians, a informação do setorista da Bandeirantes. Alô, Luiz Fabiani. Tudo bom, Martelli? Um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. O goleiro Hugo Souza teve constatada uma luxação no ombro e será desfalque do timão para o duelo contra o Vitória neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians não especificou o grau da lesão, é difícil prever quando ele ficará à disposição. O destaque é a informação do São Paulo, tricolor paulista. Que situação lá no São Paulo, que clima, hein? Fala, Paulo do Vale. São Paulo vive a expectativa de ter Caleri antes do previsto, ainda em 2025. O argentino iniciou o processo de transição física e pode ficar dentro de algumas semanas, quem sabe, à disposição do técnico Hernan Crespo. Outro que entrou em fase de transição física foi o zagueiro Rafael Tolói. Este, quem sabe, podendo ficar à disposição sábado contra o Bahia, 9h30 da noite no Morumbi. A informação do Palmeiras falando do Verdão. Amanhã Verdão joga. Amanhã o Palmeiras joga. Amanhã o Palmeiras joga. Bruno Miliozzi já está, inclusive, no Equador. Que jogo na altitude. Verdão, o destaque do Palmeiras. Fala, Bruno Miliozzi. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, neste pré-jogo de Copa Libertadores. E amanhã, outra decisão, hein? Com o Palmeiras, fechando preparação em Quito, de onde fala a reportagem da Rádio Bandeirantes, com novidades, dúvidas na escalação do técnico Abel Ferreira. São duas, Carlos Miguel é mantido no gol. Com isso, na zaga, Bruno Fux deve ir pro banco de reservas, dando lugar a Murilo, de novo formando dupla com Gustavo Gomes na defesa palmeirense. A outra dúvida no meio de campo, entre Maurício e Rafael Veiga. O Veiga deve continuar no banco de reservas. A promessa é de casa cheia para esse jogaço no estádio Casablanca, com mais de 40 mil torcedores da LDU para esse jogão de bola, com transmissão Bandeirantes a partir das 9h30 da noite. Martelli. O destaque é a informação do Santos falando do Peixe.
Everton Ramos. Fala, Martelli, abração pra você e pro ouvinte ligado com a gente aqui em mais uma jornada da Rádio Bandeirantes. O Peixe se reapresentou nesta quarta-feira após a derrota para o Vitória por 1-0 na Vila Belmiro e iniciou a preparação para o próximo confronto, domingo 4 da tarde contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Hoje, apenas os reservas da derrota para o Vitória foram a campo e treinaram no gramado do CT Rei Pelé, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo dentro da academia do centro de treinamento. Para o duelo contra os cariocas, Juan Pablo Vojvoda não vai contar com o Zé Rafael, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas ele vai contar com o retorno do também volante João Schmidt, que foi desfalque na derrota para o Vitória. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes com o competentíssimo Cristiano Panvec. Fala, Cris. Oi, Martelli, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O presidente do Supremo, Edson Fachin, autoriza uma mudança na composição da segunda turma da Corte com a transferência do ministro Luiz Fux. Essa transferência vai valer a partir da próxima semana. Possibilidade que surgiu após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso no último sábado. O pedido partiu do próprio Luiz Fux após defender a anulação do processo referente ao núcleo 4 na ação que trata da tentativa de golpe de Estado. Esse núcleo é identificado pela Procuradoria-Geral da República como Grupo da Desinformação. Fux também já tinha votado na primeira turma pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso. Para o ministro, o Supremo cometeu injustiças ao julgar o 8 de janeiro. Martelli. É o timaço no microfone da Bandeirantes. Vamos girar mais uma vez o QG de Esportes da Bandeirantes no plantão esportivo, trazendo tudo, atualizando tudo mais uma vez. Alô, Pedro Cohen. Vamos lá, Martelli, com certeza esse é o primeiro jogo de 2 da semifinal da Copa Libertadores da América. Amanhã o Palmeiras entra em campo lá em Quito, no Equador, para enfrentar a LDU no jogo de ida. Partidas de volta na semana que vem. Hoje também teve jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia recebeu o Internacional e venceu pelo placar de 1-0. Gol de William José aos 50 minutos do primeiro tempo. Gol marcado de pênalti. Também foi dia de Copa de Champions League, Martelli. O Real Madrid entrou em campo contra a Juventus, venceu por 1-0. O Sporting venceu o Olympique de Marseille por 2-1. E também foi dias de goleada. O Bayern de Munique fez 4-0 no Clube Bruges. O Liverpool fez 5-1 no Eintracht Frankfurt. Também teve dia importante para a Copa do Brasil. Saiu os mandos de campos das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians decide em casa contra o Cruzeiro. Primeiro jogo lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, né? Contra o time de azul. E o Corinthians decide em casa na Neoquímica Arena. Se passar para a final, decide no Rio de Janeiro contra quem quer que seja contra o Vasco, seja contra o Fluminense, Martelli. É o timaço da Bandeirantes na mesa de som de Michel Lopes, na central de Roberto Dias. Rafael Palmeira está por lá também no switcher de Alexandre Marques, no digital de Alessandra Wadi. Timaço da Bandeirantes pronto para o jogo. Um show de fogos de artifícios vermelhos que estão sobrevoando o estádio do Maracanã. Mosaico também nas cores rubro-negras. Fé no Mengo, diz a mensagem que vem das arquibancadas para tentar transmitir essa energia, para tentar transmitir a força de um gigante do futebol brasileiro. É jogo importante, é semifinal de Libertadores da América. É Flamengo e Racing. É um primeiro jogo. Quem começa melhor, quem dá o primeiro passo, quem leva o jogo para a Argentina em vantagem. O Flamengo sabe da força que é jogar no estádio do Maracanã. Sabe também que tem que respeitar o Racing. Futebol da Bandeirantes pronto para escalar os times, começando com o Mengão. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, campeão Tri-Libertadores, campeão mundial, 5 vezes campeão da Copa do Brasil. O Flamengo em campo na Bandeirantes, a escalação do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu dizer. Os 11 escolhidos de Felipe Luiz para o jogo: Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Pedro, todos eles comandados pelo técnico Felipe Luiz. Repeteco do Bengo. Vamos lá: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Pedro no ataque.
E o banco de Felipe Luiz, Bueno. Vamos lá, Matheus Cunha, Emerson Royal, Léo Ortiz, João Vitor, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Saul, De La Cruz, Michael, Samuel Lino, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. À disposição de Felipe Luiz, tá aí a escalação do Flamengo, tá aí a escalação do Mengão. 9h26 da noite, a 4 minutos do início do jogo. Flamengo do 1 ao 9 tá pronto pro jogo. Alô, torcida do Flamengo, quem sabe um grande jogo nessa noite. Canta forte o torcedor do Flamengo, ó. Quem sabe para começar com o pé direito, o Flamengo no estádio do Maracanã, sonsaço da Bandeirantes. O outro lado do Clássico Internacional, cadê o Racing, campeão de Libertadores, campeão mundial, 18 argentinos nas costas. A escalação do Racing. Vamos lá, Martelli. O Racing vem com o 23 Cambenses no gol, o 25 Colombo, 13 Sosa, o 6 Marcos Rojo, o 15 Martinena, o 36 o Colini, o 32 Almedra, o 27 Rojas, o 28 Solari, o 9 Martínez e o camisa 17 Conente, todos eles comandados por Gustavo Costas. Tá aí a escalação do Racing. Eu quero o banco de reservas de Gustavo Costas, Bueno. Vamos lá, 21 Arias, 2 Garcia Basso, 3 de Cesare, 34 Pura, 19 Rodrigues, 5 Nardoni, 26 Sanches, 11 Zaratio, 16 Barrios, 7 Vergara, 10 Vieto, 77 Balboa. Balboa? Ele mesmo. Rocky Balboa. Já, Flamengo e Racing, tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. O Racing tá pronto pro jogo. Arbitragem hoje, hein? Olhares atentos. No Maraca, quero saber quem apita o jogo. Arbitragem venezuelana. Jesus Valenzuela, quem apita o jogo, com o auxiliar 1, Jorge Urrego, auxiliar 2, Túlio Moreno e na cabine do VAR, Carlos Orbe. Escalado e definido o time do Flamengo, escalado também a equipe do Racing na Bandeirante, está tudo pronto para o jogo. O Maracanã num clima, o Maracanã numa noite de muita festa. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, tudo pronto para o jogo. Expectativa com os 11 em campo. Expectativa de um grande jogo. A gente chega numa semifinal de Libertadores com 2 brasileiros e com a possibilidade de a gente ter mais uma final. Eu acho que o Racing é um time bem treinado pelo Gustavo Costas. Ele deu uma entrevista engraçada antes de viajar para o Rio, dizendo o seguinte: pô, todo o time do Flamengo ganha mais do que eu. E o treinador ganha muito mais do que eu. Quer dizer, ele até deu uma brincada em relação à parte financeira, a diferença financeira abissal que existe entre Flamengo e Racing. Isso vai para o campo? Eu acredito que não. Então, muito respeito ao Racing, o Flamengo é melhor, mas são 180 minutos de uma parada dura, que é essa data. É verdade, Pretzel. É legal a gente falar de grana, porque é claro que há uma diferença gigantesca de Flamengo e Palmeiras para o restante aqui da América, não é? No momento em que o técnico do Racing é cumprimentado pelo Felipe Luiz. Agora, é bom mirar o que Estudiantes, que tem menos dinheiro que o Flamengo, e o Central Córdoba, que tem menos dinheiro que o Estudiantes, fizeram com o Flamengo nessa Libertadores. Encararam o Flamengo, né? Encararam o Flamengo. É verdade que o Flamengo não teve, em alguns momentos, grandes atuações contra essas duas equipes, mas hoje é bom o Flamengo entender que do outro lado está o melhor time argentino que ele poderia enfrentar nesta atual Libertadores da América. Então, expectativa é realmente de um duelo muito difícil, mas com o Flamengo favorito e tentando buscar uma vitória. Mesmo que seja por 1-0, acho que é um bom resultado para depois decidir lá em Avejaneda, em El Cilindro. Pedro Martelli. E que estádio, hein, Quesada? Oh, maravilhoso. Já estivestes lá? Já estive nos dois. Que isso. E você consegue de um ver o outro. Isso é verdade, os rivais, né? Isso é verdade, é muito próximo. Inclusive o Marcos Rojo, só tem Marcos na camisa, porque Rojo é vermelho em espanhol e o Independiente é vermelho. Então o Racing pediu para colocar Marcos Rojo por causa disso. Depois os caras falam que é bobagem essa coisa do corintiano gostar de verde, o Santista, o São Paulo não gostar de verde. Sofreu com um shorts verde esses dias na Neoquímica Arena. Aí, o que está acontecendo aí em campo, Bueno? Vamos lá, 1 minuto de silêncio com o protocolo de racismo. Já está finalizado e os times já estão se posicionando, Martelli. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Vai rolar a bola pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. O torcedor do Flamengo canta forte. Você ouve no microfone da Bandeirantes no tradicional da de São Paulo. Em FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Flamengo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mesma pontuação do Maraca.
No domingo esteve em campo, venceu o Palmeiras, vai para Libertadores. Flamengo à direita, rubro-negro à esquerda, o Racing. Bate na bola, Pedro toca na bola pela primeira vez, bola solta no Maracanã. Começa o jogo no Rio de Janeiro. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, sai pro jogo, o Flamengo sai pro jogo também o Racing. Ataca pro lado esquerdo o Flamengo. Flamengo desce pro campo de ataque pela meia direita, quarta marcação, vem por baixo, é falta para o jogo, árbitro. Primeira bola do jogo, falta no campo de ataque para a equipe do Flamengo. Flamengo sai jogando pelo campo de defesa, trabalha jogada pela quarta zaga. Ergue a cabeça Varela. Varela tenta descer pro campo de ataque, placar de 0-0, comecinho do jogo. Ele gira a jogada pela meia direita. Eric Pulgar se apresenta, tenta o lançamento à frente, quarta marcação do Racing. Fica no bate-bate, volta pela meia direita para Arrascaeta. Ele dá um tapinha na bola para o campo de ataque, rasga por baixo, tira de qualquer jeito Rojas. Rojas tira, toque de cabeça no círculo central, voltou pela meia esquerda. Solari acelerou, tentou a bola de 3 dedos, entrada da grande área na ponta esquerda. Vem na marcação Danilo, experiente, vem por baixo, tira pela meia direita para Arrascaeta. Arrascaeta para Eric Pulgar pressionado à frente para o campo de ataque para Pedro. Pedro não consegue o domínio, insiste a equipe do Racing pela meia esquerda, cruzamento de Rojas para a entrada da grande área. Falhou a zaga do Flamengo, rasga por baixo, tira de qualquer jeito. Alexandro tira, mas está parado o jogo, marcado impedimento aí, Bueno. Marcado impedimento de Martínez no começo da jogada, o camisa 9 estava em condição legal e uma falta também de Solari no camisa número 4, Léo Pereira, na entrada da área, será cobrada pelo goleiro Rossi. Conte com alta performance e a segurança que só a amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você ligado, tá curtindo o microfone da Bandeirantes. Flamengo 0, Racing também 0, valendo vaga na final da Libertadores da América. Primeiro jogo da sete do Maracanã, inteiro de amarelo. Rossi dentro da grande área, sai jogando. Rossi pela meia esquerda, é pro zagueiro Léo Pereira. Léo Pereira domina pela canhota, ergue a cabeça, inverte lado do campo. Ainda no campo de defesa pela meia direita, domina a porta, bola na grama, tá livre de marcação, pisa nela. Varela, lateral direito, titular nessa noite. Gira por dentro, trabalha a bola de primeira para Eric, boa bola para Arrascaeta, entrada da grande área, Pedro dominou, recebeu, girou, ameaçou, bateu no gol, soltou na ponta esquerda, Luiz Araújo lança nas costas dentro da grande área, era para Alexandro, tira a marcação do Racing, corta, volta a bola para a equipe do Flamengo insiste, começa na pressão, bonito na pressão, começo do jogo é bom pro Flamengo, 2:30 jogados da primeira etapa, Flamengo vem para o campo de ataque, gira frente à marcação, Luiz Araújo perde a bola no círculo central do gramado, perde a bola, recomeça o Racing no campo de defesa pela meia esquerda. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Racing está jogando pelo campo de defesa, Almendra pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, está pressionando pela marcação, gira pela canhota. Rojas passou, pediu, Rojas ergueu para o meio da grande área, no alto, Alexandro inteiro tira. Corta a marcação do Flamengo. Alexandro tira mais uma. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br. Cadastre-se, entre na torcida. Está jogando no campo de defesa, está inteiro de verde, do outro lado do campo. Cambeses é o goleiro do Racing, trabalha pela quarta zaga. Rojo domina, gira pela meia direita para Colombo. Colombo está pressionando pela marcação, volta no goleiro. Ele quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. A zaga do Flamengo tira, fica no bate-bate no círculo central. Sobrou uma cotovelada para cima do Eric. Ele sentiu, o juiz não marcou. Vem na sequência, contra-golpe armado pela ponta direita. Insiste a equipe do Racing, domina, está livre de marcação. Segurou o Solari. Solari volta o jogo no campo de defesa, está jogando Racing. Quase 4 jogados deste primeiro tempo. Racing insiste na ligação direta no campo de ataque pela ponta direita. Carrinho para cima do Léo Pereira, ele fica sentindo, juiz da falta ou só lateral? O que você viu aí, ô Bueno? Falta para o Flamengo cobrar, Solari chega no carrinho, Léo Pereira até pula, mas o juiz marca a falta. Jesus Valenzuela marca a segunda falta do jogo, Martelli. Descobra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. 4 jogados no primeiro tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes no tradicional FM 90.9, o dial de São Paulo, na faixa stand de 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. 0 para o Flamengo, 0 também para o Racing. Está jogando o Flamengo pelo campo de defesa em falta na meia esquerda. Toma todo o tempo do mundo. Léo Pereira para a cobrança de falta. Ele deixa para o goleiro. Vai Rossi para a cobrança. Saída de bola apertada do Flamengo. Até por isso Léo Pereira manda o Rossi fazer. O que tá na... Ô Bueno, faz um favor. Apure o que está
nas costas do árbitro, hein? Porque tá estranha aquela camisa. Está jogando Rossi dentro da grande área, placar de 0-0. Flamengo e Racing empate é o primeiro jogo. Jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Agora sim, Léo Pereira jogando pelo campo de defesa. Trabalha pelo círculo central. Pedro por dentro para Luiz Araújo. Meteu a bola na ponta esquerda. Escapou legal, ganhou o Flamengo. Passe por dentro, vai pintar o primeiro gol. Falha no ataque, chega bem por Márcio Cambeses, pegou. Dentro da grande área, Arrascaeta chegava para bater no gol. Cambeses fecha a porta, salva o Racing aí, Bueno. Uma jogada maravilhosa de Carrascal pela ponta esquerda, consegue a entrada na área, mas o goleiro Cambeses estava lá. Além de Carrascal, Eric Pulgar estava por lá, um carrinho errado do camisa número 15 do Racing. Eric Pulgar não consegue o domínio, Cambeses consegue tirar a bola. Bola para o Racing ser cobrada, Cambeses já se prepara. Flamengo 0, Racing também 0, 5, quase 6 jogados esse começo do jogo. O que vê da partida, Pretzel, o que vê da partida, Quesada? Uma intensidade como a gente já esperava, mas ainda assim com o Flamengo apertando a marcação e com o Carrascal tendo liberdade para jogar do meio para frente. Uma ideia interessante de jogo para pelo menos furar o bloqueio do Racing, Quesada. E o Flamengo dá aula aí, Pretzel e Martelli, de como sair da forte marcação, não é? Um jogo vertical com toques rápidos e muita velocidade. Olha o Racing aí. Vem Racing pro campo de ataque, lançamento na entrada da pequena área, o toque pro gol, passa esquerdo, Martínez perde o gol. Lançamento da ponta direita para a entrada da pequena área, mas não ia valer. Não ia valer, mas o susto... O susto valeu, viu, Bueno? Camisa 27, Rojas na ponta direita consegue um cruzamento para Maravilha Martínez. Ele, o artilheiro da competição, mesmo impedimento, quase abre o placar para o Racing no Maracanã. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe. Pode contar. Assim está jogando pelo campo de defesa, trabalha, assustou o Flamengo, mas estava em posição irregular, não valeria o gol. Sai jogando o Racing no campo de defesa. Cambeses está livre de marcação, goleiro inteiro de verde. Na marca penal, ele enxerga a marcação do Flamengo devagarzinho, fazer a pressão. Cambeses quebra para o campo de ataque pela ponta direita, sobe para tocar de cabeça. Alexandro passa por todo mundo. Vai-se embora pela linha lateral. Arremesso manual para o Flamengo bater no campo de defesa pela meia esquerda. Placar de 0-0, 7 jogados, é o primeiro tempo de jogo. Você curtindo microfone da Bandeirantes, torcedor do Flamengo ligado também no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, na faixa estendida 86.3, 0 Flamengo 0 também Racing. Está jogando Danilo no campo de defesa pela meia direita, ele aciona, tá livre de marcação, Varela faz o giro, deu jogo um pouquinho mais atrás para Danilo, sabe a marcação do Racing, enxerga Jorginho pressionado, Jorginho perdeu, bateu a carteira dele, Martínez soltou, ponta esquerda, chegou a equipe do Racing, tentou cruzar e explodiu na marcação e foi-se embora em linha de fundo. Escanteio primeiro do jogo, escanteio pro Racing na esquerda, Bueno. Escanteio pro Racing, uma roubada de bola de Martínez para cima de Jorginho. O camisa 17, Gonete, teve a oportunidade de abrir o placar, podia ter tocado pro meio, preferiu o chute, desviou. Escanteio pelo lado esquerdo, Martelli. Preocupação de Rossi no meio da grande área, escanteio para a equipe do Racing. Toda a preocupação também da zaga do Flamengo. Pedro ali na primeira trave para auxiliar na marcação dos jogadores que sobem. Marcos Rojo vai para o meio da grande área. Vem cobrança de escanteio, entrada da grande área. Só assim o toque de cabeça, segunda trave, perdeu o gol. Perdeu o gol. Livre na marca penal. Primeiro toque na segunda trave, o Rojo perde uma chance incrível, o Racing falha da marcação do Flamengo. A posição era boa, hein, Bueno? Posição era legal, deixaram o artilheiro da Libertadores subir sozinho para cabecear. Em um segundo tempo, Marcos Rojo cabeceia, a bola não entra, chance de perigo para o Racing. Rossi já cobra o tiro de meta. Ative Efeito Estrela, acesse o site, a hora já, sua conta Estrela Bet, simples em um instante. 9 jogados deste primeiro tempo, é perigoso o jogo para o Flamengo no comecinho, por enquanto, placar de 0-0. Flamengo tem que acordar, Flamengo tem que ir para o jogo, Flamengo empata em 0-0. Léo Pereira pressionado pela marcação, gira para Jorginho pela meia esquerda, agora sim, acelerou de primeira, cria o espaço, ponta esquerda, corredor aberto, passadas largas, ganhou o campo de ataque, Alexandro por dentro, para Arrascaeta, pau de bola,
Arrascaeta lá na linha de fundo, ganhou, cruza na segunda trave, chega a marcação, põe pra fora. Rojas põe pra fora na descida do Mengo. Escanteio Flamengo na ponta direita, aí Bueno. Uma tabela de Alexandro com Arrascaeta pela ponta esquerda. O uruguaio consegue o cruzamento. Rojas, sem ninguém, prefere colocar para escanteio para evitar o perigo. Primeiro escanteio do Flamengo na partida, Martelli. Escanteio pro Flamengo bater na ponta direita. Arrascaeta, o 10 do time, toma distância para fazer a cobrança. Relógio vai marcar 10 minutos jogados do primeiro tempo. Você ligado na Bandeirante, saiu da bola. Arrascaeta deixou Carrascal, levantou segunda trave para Pedro, vai no alto, toca a marcação do Racing, tira. Tome contra-golpe pro Racing, vinha contra-golpe Varela, vai bem no primeiro lance, no segundo comete a falta, para o jogo, juiz, falta para o Racing, lado direito. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, semifinal, estádio do Maracanã, primeiro jogo da Bandeirantes. 10 minutos jogados do primeiro tempo. Flamengo 0. Racing também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Pedro Cunha. Flamengo e Racing que jogam para chegar à final da Libertadores. O Mengão já chegou 4 vezes à grande decisão. Nos anos de 1981, 2019 e 2022 foi campeão. Em 2021 perdeu para o Palmeiras. O Racing joga para ser bicampeão. A única vez que chegou à final foi em 1967, quando se sagrou campeão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Placar de 0-0, comecinho de jogo, 11 minutos jogados deste primeiro tempo, só dá Flamengo agora no jogo. Na meia direita, Varela, domínio, soltou para Pedro, no bate limpo. Rojo vem por baixo, desarma Pedro e tome contra-golpe. Martínez pela meia esquerda, tentou acelerar, não chega. Não chega na bola, o ataque do Racing chega antes, Varela corta a marcação. E aí corta e põe para campo de defesa, sai jogando tranquilo, Léo Pereira. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Flamengo está jogando pelo campo de defesa, trabalha pela meia direita. Eric Pulgar, livre de marcação, recomeça pela quarta zaga. Trabalha pela meia esquerda, no corta-luz, deixou passar, Carrascal perdeu. Ganha o Racing. Cruzamento para o meio da grande área, ponta direita para meia, era para Martínez. Vai no alto, Rossi para fazer a defesa e fica com ela, Bueno. Vai no alto Rossi, sem perigo, Maravilha Martínez não consegue chegar na bola, cruzamento do Rojas pela ponta direita, muito alto Rossi com tranquilidade, Pulgar já sai jogando. 12 jogados deste primeiro tempo, Flamengo empata em 0-0. Futebol da Bandeirantes transmite para você primeiro jogo da semifinal. É Libertadores da América no estádio do Maracanã, por enquanto sem gols. Torcedor do Flamengo começa a subir o volume. Trabalha no campo de defesa, Léo Pereira, livre de marcação, aciona pela quarta zaga. Viu que não tinha ninguém, soltou pela meia esquerda na canhota. Alexandre domina por dentro, passe na fogueira, Eric corrige, volta na meia esquerda. Léo Pereira caminha com a bola nos pés do campo de defesa. Ele ergue a cabeça, busca espaço. O meio do Flamengo não chega, ele é obrigado a soltar, arriscou a frente, Carrascal tentou tocar a bola, Luiz Araújo ganhou, boa bola, frente pro domínio do Arrascaeta, entrada da grande área, cai, desarmado na bola, o árbitro não marca falta. Foi nada ou foi falta? É Libertadores, a arbitragem muda, a arbitragem é diferente, Pretzel e Quesada. Achei falta, questão. Quando é falta, tem que marcar. Fizeram um sanduíche ali do Arrascaeta, né? A marcação é muito forte em cima do Arrascaeta, porque é o pensador do time. E o Jorginho com pouco espaço até agora para criar mais do que aquilo que a gente normalmente vê. Conte com a qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Alexandre pela meia esquerda, ergue a cabeça, busca o cruzamento no meio da grande área, estica a perna, põe para fora. Firme Colombo, se antecipa, põe para fora em arremesso manual. Lateral para o Flamengo do bater no campo de ataque. Alexandre pela meia esquerda para Jorginho Canelu. E aí fecha o tempo, hein? O Jorginho já começa a discutir ali com o jogador do Racing. Um empurra, é jogo de Libertadores, o Valenzuela vai para cima, Solari, Jorginho. Solari e Jorginho, é isso, Bueno? Isso mesmo, Solari e Jorginho, além de Zuculini, camisa 36, chegou ali para tentar discutir com o Jorginho, italiano, que está no Brasil há pouco tempo. O juiz chama os dois para acertar tudo. O Jorginho, na Europa, era um diplomata, né? Não falava com a arbitragem. Aqui, como ele sabe que todo mundo apita o jogo e que encosta no árbitro, que é uma gritaria, ele não para de falar com a arbitragem. No jogo Palmeiras e Flamengo, ele apitou alguns momentos do jogo também, né? É isso aí.
14h30 jogados, FM 90.9, o tradicional dial da Bandeirantes transmite para você a Libertadores da América. Por enquanto, 0-0 placar do jogo. Manuel pro Racing bater no campo de ataque pela meia direita. Amanhã Palmeiras em campo, hein? LDU e Palmeiras, Ulisses Costa transmite o jogo, Milhose já no Equador. Jogaço que a Bandeirantes transmite o outro lado da chave. É Libertadores da América nas próximas semanas. Conheceremos os finalistas da Libertadores. Está jogando o Flamengo no campo de defesa. Rossi, dentro da grande área sem pressa. Vai marcar 15 jogadas desta primeira etapa. 0-0 o placar do jogo. Domina no campo de defesa. Danilo carrega a bola no campo de retaguarda. Gira por dentro. Bom passe para Eric. Eric no círculo central do gramado. Volta jogando pela meia esquerda. Chega para o domínio do zagueiro Léo Pereira. Ele cruza a fronteira, vai-se embora. Curtindo uma de meia. Ninguém marcou. Léo Pereira abriu na ponta esquerda. Bolão. Alexandro rolou. Carrascal no gol. Pegou! Campbell segura a bola, o chutaço do Carrascal. Boa jogada do lado esquerdo do Flamengo. Uma pancada, segura a defesa do goleiro Bueno. Léo Pereira veio carregando a bola até o meio campo. Acha Alexandro sozinho na lateral esquerda, que toca para Arrascaeta, que numa tabela genial com o Carrascal. De primeira toca, o colombiano não consegue marcar o seu segundo gol com a camisa do Flamengo, Martins. O Racing responde, ponta esquerda, cruza, Rojas explode na marcação, escanteio. É jogo bom, é jogo lá e cai, escanteio, Racing, ponta esquerda aí, Bueno. O Racing já deu a sua resposta com Rojas pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, a defesa do Flamengo consegue tirar de primeira instância, vai para o escanteio, segundo escanteio do Racing na partida, Flamengo 0, Racing também 0. Escanteio para a equipe do Racing bater pela ponta esquerda, jogadores vão para o meio da grande área, o Flamengo se fecha, escanteio cobrado, sobe na primeira trave, corta a marcação, volta a entrada da grande área, gira para cima dela, Conecne, perdeu, contra-golpe armado pro Flamengo, tem que soltar, não soltou, Carrascal, Fominha o Carrascal. Agora sim ele solta na ponta direita, mas já está inteiro no campo de defesa o Racing. Insiste o Mengão. Jorginho centralizado, abriu jogada pela ponta esquerda. Alexandre bate no gol. Alexandre bateu no gol. Explode no zagueiro, escanteio. 30 segundos de bola, 2 escanteios, um Lauca. Escanteio, ponta esquerda pro Flamengo, Bueno. Segundo escanteio do Flamengo na partida, Arrascaeta se posiciona na bola para cobrar mais uma vez. Luiz Araújo, vai se posicionando na bola, o camisa 7 vai cobrar mais um escanteio pro Flamengo, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. É jogo bom de Libertadores, você curte no microfone da Bandeirantes, lá cá. Braço esquerdo erguido, sinaliza a jogada, Luiz Araújo para a esquerda, levantou, primeira trave, sobe. Corta a marcação do Racing, volta na entrada da grande área, Eric pela ponta esquerda, para Luiz Araújo, caprichou por baixo, entrada da grande área, não vale. Já está parado o jogo, Bueno. Impedimento de Luiz Araújo na volta do escanteio. Ele não conseguiu sair da posição de impedimento. O bandeirinha Jorge Urrego marca o impedimento. O segundo impedimento da partida é o primeiro do Flamengo. Fora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Segura em consórciovw.com.br e consulte as condições. Quase 18 minutos jogados, é o primeiro tempo de jogo, Flamengo 0, Racing 0, jogo bom, na minha visão, que é Sade Pretzel. Eu tô achando legal o jogo e o Racing tá encarando, como a gente falou no Esporte em Debate, né, Pretzel? Pra tentar alguma coisa com o Flamengo, não adianta ficar lá os 90 minutos atrás, tem que tentar encarar o Flamengo e o Racing tá fazendo isso. A entrada do Carrascal com Samuel Lino no banco, o Carrascal joga à frente pelo lado esquerdo, então ele recompõe quando não tem a bola, mas vira atacante pelo lado esquerdo para encostar no Arrascaeta e bater no gol. Foi o lance que aconteceu na conclusão do Flamengo, no melhor lance da partida até o momento, Martelli. Vem para o campo de ataque o Flamengo, Pedro tenta fazer a proteção, corta a zaga, afasta Racing, Racing está jogando placar de 0-0, Flamengo 0, Racing também 0, você escutando no microfone da Bandeirantes, timaço da Bandeirantes transmitindo para você Flamengo e Racing, está jogando o Flamengo no campo de defesa, trabalha Varela, ergue a cabeça, busca espaço por dentro para Jorginho, bateram a carteira dele de novo, atenção Jorginho, 2 vezes desarmado Jorginho, trabalha por dentro Almendra pela ponta direita, pisa na bola, Colombo, volta o jogo pro Racing. 19 minutos jogados deste primeiro tempo. Na quarta zaga, Sousa, o capitão do círculo central, tá pressionado. Flamengo inteiro no campo de defesa, segura a marcação, ele abre a jogada pela meia esquerda. Insistiu no espaço, soltou o balão para Rojas, pedalou, balançou, levou na linha de fundo, cruzou na primeira trave, no alto cirúrgico, tira de qualquer jeito.
Estava bem posicionado ali o Léo Pereira, jogo parado, falta de ataque. Na sequência, bola parada, bola pro Mengão, Bueno. Bola pro Flamengo, falta do camisa número 13, Sousa em cima do camisa número 10, Arrascaeta, briga de capitães. Hoje, ali no Maracanã, depois de uma jogada incrível do Sousa com o lançamento para a ponta esquerda, falta para o Flamengo, será cobrada, Jorginho na bola. Motopeças de qualidade na carta, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também em Motopeças, você sabe, na carta é o nome, pode contar. Quase 20 minutos jogados deste primeiro tempo, 10 para o campo de ataque. O Flamengo, Alexandre tenta o passe, corta a marcação. Vem por baixo, tira na querida grande área do lado direito. Colombo põe para fora. Manual para o Flamengo bater, placar de 0-0. 20 jogados desta primeira etapa. Jorginho domina pela meia esquerda. Insiste com Alexandre. Alexandre para Jorginho. Jorginho para Alexandre. Falta no campo de defesa. Trabalha o Mengão. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, semifinal, estádio do Maracanã, relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Flamengo 0, Racing também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Pedro. Hoje teve sorteio lá na CBF, sorteio para definir os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Vem pro campo de ataque o Flamengo, lançamento na segunda trave. Toque de cabeça do Varela pro meio, Arrascaeta pra fora do gol. Teve a chance agora o Flamengo, cruzamento Alexandro. Lá pro meio da grande área, segunda trave na direita, o Varela tocou, explodiu na marcação. Volta pra Arrascaeta, ela caprichosamente toca na trave do lado esquerdo do goleiro. Morre em linha de fundo. Tiro de meta pro Racing, a chance do Flamengo aí, Bueno. Mais uma chance do Flamengo na partida pelo lado esquerdo do campo. Uma tabelinha entre Carrascal e Alexandro que dá tempo. Alexandro chega na linha de fundo, faz o cruzamento. O Varela estava ali no segundo poste, cabeceia para trás, a bola raspa ali na perna direita do lateral direito Rojas. Sobra para Arrascaeta sozinho, mas ele encontra Cambenses em sua frente e não consegue marcar. O goleiro está no chão. Felipe Luiz vai conversando com a sua comissão técnica e com os meio-campistas do Flamengo, Rodrigo Caio por ali também. Mais uma chance de ataque do Flamengo, tiro de meta para ser cobrado, Martelli. Teve a chance o Flamengo aí, Pretzel. Teve a chance e o melhor desse lance foi a jogada do lado esquerdo. A tabela entre o Carrascal e o Alexandro. O Carrascal ele puxa para o meio e aí todo mundo vai na marcação, ele abre na ponta e o Alexandre entra sozinho para fazer o cruzamento. O cruzamento não saiu tão bom. Mas o Varela, que para mim é melhor que o Emerson Royal, Quesada, cabeceia e quase sai gol. Olha o Carrascal, ó, como é inteligente, ó. Ele dá a bola para o Alexandre, cruzamento não sai tão bom, mas olha o Varela, ó, aparece como um atacante e quase sai o gol. Agora o Arrascaeta perder esse gol, né? Com a capacidade que ele tem, com a qualidade. Mas na hora que ele tá chegando para bater, tem dois jogadores do Racing que chegam e meio que atrapalham ali o jogador uruguaio. Olha, um grande jogo estão fazendo Flamengo e Racing nesse início no Maracanã. Jogo digno de semifinal de Libertadores da América, Martelli. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na carta, qualidade em qualquer caminho, pode contar, é na carta. Na Bandeirantes, na fibra 90.9, na faixa estendida 86.3. Você curte o microfone da Bandeirantes, destacando para você mais uma noite de futebol internacional, uma noite de clássico, uma noite de Libertadores da América, semifinal, primeiro jogo. Semana que vem parada lá na Argentina, hein? Amanhã o Palmeiras começa também a sua caminhada contra a LDU, lá no Equador, em Quito. Resolve em casa, Flamengo sabe disso, precisa de mais do resultado nessa noite. Inteiro no campo de ataque, desce o Flamengo, trabalha pela meia direita. Danilo gira o jogo para Varela, encosta mais pertinho dele, Arrascaeta busca a jogada, trabalha de perna direita, volta, recomeça na quarta zaga. Último homem no círculo central, livre de marcação, é o Pereira. Pereira gira pela meia esquerda para Alexandro. Jogador Alexandro pro campo de ataque, trabalhou de primeira para Carrascal. Carrascal para Alexandro, Alexandro na tabela para Pedro. Pedro soltou a Arrascaeta na cara do gol, soltou a bola, vai pitar o gol. Luiz Araújo para fora do gol. Uma bola de craque de gênio. Arrascaeta botou Araújo na cara do gol. Entre a zaga, entre a marcação,
Parou a zaga inteligentemente, hein? Que o Luiz Araújo, mesmo que guardasse, estava em posição irregular, Bueno. Em posição irregular, em mais uma jogada começada pela ponta esquerda com o Alexandro. Uma baita tabela de Carrascal com a Arrascaeta, que deixa Pedro livre para tocar de novo para o uruguaio. Consegue um belo toque para Luiz Araújo, mas estava impedido e não consegue marcar o seu segundo gol na competição, Martelli. Eu só vou perguntar, depois a gente pode responder mais tarde, viu, Martelli, Pretzel, mas... Qual jogador brasileiro atua com a mesma capacidade e inteligência do Arrascaeta? Depois vocês me contem, que eu estou tentando encontrar. Eu acho que o mais próximo, mas ainda distante, o mais próximo, mais distante, é o Matheus Pereira do Cruzeiro, eu acho. É o único. Placar de 0-0, Flamengo 0, Racing também 0. Você curtir o microfone da Bandeirantes mais uma vez, a chegada do Flamengo. Pedro de primeira dominou, soltou Luiz Araújo, abriu jogada na ponta esquerda, insiste o Mengo, desce na linha de fundo, na ponta esquerda, Carrascal, chegou, ganhou, pedalou, balançou, linha de fundo, toca a bola na marcação, ganha escanteio. Escanteio, Flamengo, mais um lado esquerdo pro Mengo, aí Bueno. Terceiro cruzamento do Flamengo, Luiz Araújo vai pra bola, camisa 7 já está posicionado ali na ponta esquerda. Mais um escanteio para o Flamengo, Martelli. 25 jogados, escanteio para a equipe do Flamengo bater. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Torcedor do Flamengo. Escanteio na ponta esquerda, vem para a bola. Vai o Flamengo, Luiz Araújo na segunda trave, cruzamento sobe, a marcação tira. Corta a zaga do Racing, volta pela ponta direita, tenta chegar mais uma vez, o Flamengo pisa na bola. Mau zagueiro, na quina, boa finta, ponta direita, cruzamento, rasteiro, Pedro, bateu travado pela marcação, é mais um escanteio. É mais um escanteio pro Flamengo na pressão, vai Mengo agora do lado direito, aí Bueno. Após o escanteio, o Arrascaeta numa jogada bem confusa, consegue driblar o zagueiro adversário, ele mesmo já vai para a cobrança do quarto escanteio do Flamengo na partida. Mais uma vez, Flamengo no ataque, Martelli. Torcer é bom, torcer na final da Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br. Cadastre-se, entre na torcida. Escanteio, ponta direita, Flamengo. Vem para ataque, cruza, Arrascaeta. Toca na bola, tira o goleiro. Vem para o contragolpe a equipe do Racing. Opa! Ergueu demais o pé, Alexandro, para o jogo árbitro. E aí, todos os argentinos, eles não estão nem aí, né? Fazem um pulo para cima do árbitro, Bueno. Falta do camisa 13, Danilo, ele que está substituindo o Léo Ortiz, machucado no jogo contra o Palmeiras, para cima do camisa número 27. Rojas levantou demais o pé na disputa de bola, marca a falta o árbitro venezuelano. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Joga um pouquinho de bola, Arrascaeta. Joga bola e joga melhor o Flamengo aos 27 jogados. Joga melhor. O Racing só teve uma chegada com o Martínez e ainda assim ele estava em posição irregular. No mais, o Flamengo domina o jogo, aperta e já criou 2 oportunidades. É mais time. Agora o time do Racing faz uma forte marcação em bloco, né? No ataque e na defesa. É o pedido do treinador aí. E o Flamengo vai encontrando, apesar disso, os espaços necessários para construir jogadas. E o Arrascaeta está em todos os lugares do campo, né? Estava fazendo uma jogada pelo meio há pouco tempo, depois pela esquerda e a última jogada lá na direita. Realmente o Arrascaeta é um cara extraordinário nesse time. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br e consulte as condições. Quase 28 minutos jogados deste primeiro tempo. O Flamengo tenta descer para o campo de ataque, perde a bola, Varela. Recomeça, recupera Jorginho por dentro, balão de primeira, Carrascal. Boa jogada, é gênio. Luiz Araújo pela ponta direita, bota a bola à frente para Carrascal. Carrascal cruzou a segunda trave, passa por todo mundo. Cruza toda a extensão da grande área, vai-se embora. Lateral pro Racing no campo de defesa na meia direita. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. 28 jogados, você curtindo o microfone da Bandeirantes na fibra 20.9 na faixa estendida 86.3. Pega legal o microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente para todos os cantos do Brasil. João Paulo Capelanes assume para repercutir até o momento, hein?
Até o momento, Flamengo 0, Racing também 0. Dentro da grande área inteiro de amarelo, Rossi com a bola em mãos. Tranquilamente está jogando pela meia direita, no campo de defesa. Livre de marcação, Danilo abre a jogada pela ponta. Acelera, bolão para Varela, fez o drible. Breque em frente, a marcação por dentro. Trabalha para Luiz Araújo. Luiz Araújo de primeira. Arrascaeta tá pedindo, gira a bola pelo círculo central. Jorginho recolhe. Jorginho pisa na bola, ergue a cabeça, gira pela meia direita de novo para Eric Pulgar. Pulgar pisa na bola, volta no campo de defesa para Danilo. Danilo pela meia direita para Eric. Eric para Jorginho na triangulação do Flamengo, mas bem marcado. Mais bem marcado pelo Martínez, obrigado a meter a bola para a meia esquerda. No campo de defesa para Léo Pereira. Ele tentou acelerar. Léo Pereira na ponta esquerda, errou o passe, rouba a bola Racing. Perde a bola Racing na sequência, Martínez não consegue o domínio. Recomeça o Flamengo no campo de defesa. Pode contar com alta performance, segurança pode contar com um amortecedor. A Caixa Nakata pode contar. Vem pro campo de ataque o Flamengo. Canta forte o torcedor do Mengão no Maraca, precisa do resultado. Semana que vem, parada na Argentina. Léo Pereira abre a jogada pela queira da grande área na meia esquerda para Alexandre. Alexandre de primeira por dentro para Pedro. Pisou na bola, soltou para Alexandre. Acompanhou o zagueiro, tirou, foi bem a zaga do Racing, que rasga de qualquer jeito pela meia direita. Colombo tira feio. Léo Pereira no campo de ataque, ganha de primeira para Carrascal. Carrascal para Pedro. Pedro para Léo Pereira. Tudo isso no campo de ataque pela meia esquerda. Gosta da bola o Flamengo. Melhor no jogo Mengão. Eric domina, corredor central da intermediária. Abriu jogada meia direita para Danilo. Danilo de primeira para Varela. Opa! Chegada fortíssima. Chegada forte para cima, Luiz Araújo cai. Falta pro Flamengo na meia direita, aí Bueno. Segunda falta do Racing na partida, falta em Luiz Araújo, do camisa número 36, Zucolini. No camisa número 6, Marcos Rojo, não toma conhecimento do ponta direita do Flamengo, dá uma rasteira por trás ali, fica sentindo a perna esquerda, o ponta do Flamengo, falta será cobrada, Arrascaeta na bola. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A esperança do torcedor do Flamengo que ergue o volume, ergue a voz no estádio do Maracanã, passamos dos 30 minutos jogados no Maraca. Solar e Léo Pereira, Solar que é confusão, hein? O Solar que é confusão. Falta pro Flamengo. Arrascaeta na bola. Luiz Araújo também. Jogadores na entrada da grande área. Apita o árbitro autorizado. Luiz Araújo levantou na primeira trave. Pedro tenta o desvio. Corta a marcação do Racing. Tira mais que bote e volta. Entrada da grande área. Tenta o lançamento. Corta a marcação do Racing. Volta no círculo central. Recomeça o Flamengo no campo de defesa com Alexandro. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Libertadores da América, noite de semifinal, primeiro jogo no Maraca, relógio marca 30, agora 31 jogados do primeiro tempo. Flamengo 0, Racing também 0, plantão de esportes da Bandeirantes no QG, fala Pedro Cohen. Essa é a 7ª vez que Flamengo e Racing se enfrentam na história, a 5ª pela Copa Libertadores. Com uma vitória do Racing, 4 empates e uma vitória do Flamengo, o confronto é bem equilibrado. No último jogo, vitória do Mengão por 2-1 na Copa Libertadores de 2023. Grupo Souza, Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, no Grupo Souza Lima. 32 jogados, a leitura para você da Bandeirantes, a leitura do jogo, Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. O Racing sai um pouquinho de trás, ainda assim dá espaço para o Flamengo em 4 toques, tentar buscar o Pedro no encaixe contra os 2 zagueiros, mas não conseguiu no primeiro momento. Então, o jogo neste instante, Quesada, eu acho que está mais equilibrado do que antes. E muita marcação no meio campo, né? A gente falou da dificuldade, às vezes, do Jorginho de conseguir encontrar espaços, o Arrascaeta está conseguindo porque ele está mais perto do gol, né? Mas o Martelli quase chegou bem ali a zaga. Agora, o meio-campo do Racing não consegue desenvolver nada, com o Sousa, o Zuculini e o Almendra, né? Ou seja, o sistema de marcação do Flamengo também está funcionando. 32 minutos jogados deste primeiro tempo, Flamengo 0, Racing também 0. O Flamengo empata em 0-0, mas é o seguinte, jogo de volta é na Argentina, hein, Flamengo? 0-0 não é bom resultado, hein? Todo o segundo tempo ainda pela frente, mais 12 fora os acréscimos deste primeiro tempo. Escanteio para o Racing bater pela ponta direita. Solari vai para o meio da grande área, toma distância, vai para a cobrança. Autorizado, Almendra levantou a primeira trave, toque no gol. Se pegou! Defesa
Presença do Rossi para salvar o Flamengo. Cruzamento na primeira trave, o desvio rápido. Ia morrendo no ângulo direito. Rossi com a ponta da luva direita salva o Flamengo. Que defesa do Rossi. Atenção aí, Mengão Bueno. Um cruzamento de áreas para Martínez na primeira trave chegar, cabecear. O goleiro Rossi que vem salvando o Flamengo nesta Libertadores. Inclusive terá o seu contrato renovado até 2029. Se mantém como um dos pilares da equipe e salva o Flamengo no Maracanã, Martelli. No momento, Flamengo 0, Racing também 0. É o que eu falo pra você, falo pra Pretzel, falo pra Quesada. Vocês sabem, a Libertadores é uma bola, hein? É uma bola parada, é uma desatenção, é um gol perdido. 1-0, não dá pra brincar, hein? Jogo de volta na Argentina. Rossi salva o Flamengo. 34 minutos jogados deste primeiro tempo. Insiste o Flamengo. Jorginho, bolão para Pedro. Entrada da grande área. Estava bem posicionado. Souza, o capitão tira. Rebote é do Flamengo. Varela no pé de ferro. Pior, hein? Melhor para Almendra, que vem por baixo e tira. Recomeça a equipe do Racing. Racing sai jogando pelo campo de defesa. Lançamento à frente nas costas da zaga para Martínez. Danilo vem na cobertura. Volta o jogo dentro da grande área. Rossi sai jogando. Rossi perna direita na bola pela meia esquerda. É para Alexandro. Alexandro carrega a bola na linha lateral dos técnicos. Volta para Jorginho. Jorginho de primeira, de meia para meia. De volante para volante. É para Eric. Eric no círculo central. Ele cruza a fronteira. Enxerga pela ponta direita. Varela está livre de marcação. Cabelinho descolorido. Erga a cabeça, não tem ninguém, né? Volta para Eric. Eric para Jorginho. Jorginho, vem o italiano naturalizado. Vem o italiano naturalizado. Jorginho pela ponta direita aqui na da grande área. Enxergou Varela, levantou primeira trave, tirou a marcação, sobrou Carrascal, dominou, demorou, soltou o bolão para Pedro, tirou, bateu no gol. Espalma o goleiro, já não tá valendo mais nada, o juiz parou o jogo. É boa a arbitragem de Jesus Valenzuela. Não tem vantagem. Falta um passo da grande área, perigosíssima pro Flamengo, Bueno. Falta de Zuculini, camisa 36, chegou atrasado na tentativa de chute de Carrascal, o colombiano. Tenta mais uma vez, a bola sobra para Pedro, mas o árbitro Jesus Valenzuela pede a bola de volta, falta para o Flamengo. Talvez a chance de mais perigo na partida até o momento, Martelli. Flamengo 0, Racing também 0. Essa falta é perigosíssima pro Flamengo, a um passo da grande área, hein? Aí o torcedor do Flamengo lembra de nomes, né? Maracanã, Libertadores, um passo da área. Se eu pudesse escolher alguém para bater essa falta, tem um nome de 2 sílabas aí, né, Quesada? Pois é. Agora eu acho que o Arrascaeta tem toda a capacidade para tentar fazer esse gol, né? E vestindo a camisa 10 que foi do Zico. Perto. Pro cara que é craque, que é diferente, eu acho que até é pior pro goleiro do que se fosse um pênalti, entendeu? Ou tão pior como se fosse um pênalti. Na altura da meia-lua, puxado para o lado esquerdo, é literalmente ao metro da grande área. Falta perigosíssima pro Flamengo. Cambeses ajeita a barreira. O que tem de jogador do Racing demorou para ajeitar, mas o juiz autorizou. Arrascaeta na bola. Falta perigosa pro Flamengo. O 10 do time parte. Arrascaeta bateu longe do gol, por cima da barreira. Tentou o canto do goleiro. Mandou mal nessa bola aí o Arrascaeta, hein, Bueno? Arrascaeta tenta a bola no canto do goleiro. Ele, o melhor jogador do Flamengo na temporada. 15 gols, 12 assistências. Manda a bola para longe, Martelli. Tiro de meta para Cambenses cobrar. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar. 37 jogados deste primeiro tempo. Vem Flamengo. Eric ganhou. Adiantou demais. Souza tira. Volta para Jorginho. Jorginho, bolão pela ponta esquerda. Corta a marcação. Fica no bate-abate. Vem Jorginho. Jorginho ganha para a equipe do Flamengo. Jorginho ergueu o pé demais. O juiz tem que dar cartão para o Jorginho. Com todo perdão e respeito ao torcedor do Flamengo, o pé alto do Jorginho é diferente do pé alto do Danilo, hein? O Jorginho vai por cima da bola, sai inteligentemente do lance. Anteriormente o Eric já está sentindo um encontrão na cabeça, mas o Jorginho correu risco, hein? O juiz para o jogo, marca a falta para o Racing no campo de defesa. Na meia direita, a falta do Jorginho. O juiz tinha que ter dado o cartão. É Libertadores. Pretzel já deu uma primeira aqui e falou, ó, mas falta é falta. Tem uma disputa, uma cotovelada que sobra para cima do Pulgar, do Souza, me parece. Aí na sequência, o Jorginho chega por cima da bola. Tem VAR, hein? Pretzel e Quesada.
Mas Tem VAR. O que fez o Valenzuela? Eu tenho que respeitar o critério do árbitro, mesmo que muitas vezes a gente não concorde. Ele não deu a falta do Sousa. em cima do Sousa em cima do Pulgar e nem cartão pro Sousa. E também não deu cartão pro Jorginho e mandou o jogo seguir. Segue o jogo. Manteve o mesmo critério. É isso Agora, aí. eu teria dado amarelo pro Sousa e teria dado amarelo pro Jorginho também. 38 jogados deste primeiro tempo. Jogo parado, 0-0. Está jogando Racing no campo de defesa. Gira para a meia esquerda. Rojas com liberdade. Volta jogada um pouquinho mais atrás. Erga a cabeça. Zuculini vem para buscar. Prefere voltar para Almendra. Almendra pela meia esquerda para Rojas. Rojas pisa na bola. E começa para Almendra. Almendra volta no campo de defesa. No círculo central do gramado Sousa. O capitão está jogando. Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. João Paulo Capelanes assume na Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tela. Simule em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Quase 40 minutos jogados dessa primeira etapa da estádio do Maracanã. Por enquanto, Flamengo 0, Racing também 0. Você está curtindo a semifinal, é o primeiro jogo da Libertadores da América. Semana que vem, parada na Argentina. Lateral para o Racing bater no campo de ataque pela meia esquerda. Toma distância, vai para a cobrança. Rojas arremessa para a meio da grande área. Martini subiu, tocou de cabeça, desviou na meia-lua. Chega por baixo, tira de qualquer jeito, afasta a marcação, corta Carrascal. Volta a bola no campo de defesa, é para Rujo. Rujo sai jogando no campo de defesa, erga a cabeça. Volta no círculo central, não tinha ninguém, recua lá atrás. Dentro da grande área. Erga a bola para o campo de ataque, o goleiro Cambeses à frente, já não vale mais nada. No ataque do Racing, marcado impedimento, é isso, Bueno. Marcada falta de ataque do camisa número 9, Martínez, para cima do Danilo, número 13, Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, semifinal, primeiro jogo, estádio do Maracanã, relógio marca atenção, 40 minutos jogados no primeiro tempo. Vem Flamengo pro campo de ataque, lançado, Carrascal, 3 dedos na bola, passa do gol, passa do Pedro. A bola era por baixo, ele lançou, passou por todo mundo. Placar até o momento da semifinal, Flamengo 0, Racing 0, alô Pedro Cohen. Uma postagem do Observatório do Futebol, o CIES, afirmou que 4 clubes brasileiros estão entre as 20 melhores categorias de base do mundo. São eles: São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Segundo o relatório, a melhor base do mundo pertence ao Benfica de Portugal. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Flamengo desce, Arrascaeta lançado, linha de fundo, meia direita, vai antes dele o goleiro. Firme para fazer a defesa, tranquilo. Tá na bola, Cabeças aí, Bueno. Mais uma tentativa de chegada do Flamengo com Varela pela lateral direita. Cambenses já cobra o tiro de meta para o ataque e lá vem o Racing. Lembra você, amanhã tem Libertadores da América, amanhã tem Palmeiras em campo, amanhã tem LDU e Palmeiras. Ulisses Costa transmite o jogo, 9h30 da noite, Milhões já está lá no Equador, em Quito, para trazer os destaques. Para trazer os destaques de LDU e Palmeiras. Chave do outro lado da semifinal da Libertadores da América. Lançado para o campo de ataque, Carrascal para a meia esquerda, corta a marcação, vem por baixo. Colombo tira de perna direita, afasta a marcação lateral para o Flamengo bater pela meia esquerda. Torcida do Flamengo começa a ensaiar um volume mais alto. Tem que cantar mais a torcida do Flamengo, ou o time não está ajudando. Já fala Pretzel, já fala Quesada. Luiz Araújo domina pela meia direita, pedala, balanceia, erga a cabeça, gira por dentro. No corredor central da intermediária, Jorginho volta a jogada. É para Léo Pereira, está inteiro no campo de ataque o Flamengo, Léo Pereira. Pisa na bola, não tem espaço, erga a cabeça, busca espaço à frente, tenta lançamento, tenta buscar a opção, não tem ninguém, Léo Pereira, encosta Carrascal, passa Luiz Araújo, Léo Pereira pela meia esquerda para Alexandro, Luiz Araújo, linha de fundo, cruzou rasteiro por baixo, tira. Marcos Rojo tira, volta para Léo Pereira pela meia esquerda, erra o passe e corta a marcação. O que vê do jogo, Pretzel, o que vê do jogo, Quesada, fala Quesada. É um jogo igual no sentido de tentativas de finalizações, né? 4 para cada lado. Rossi fez uma defesaça. O Flamengo chegou com perigo ali com o Arrascaeta. Foram as 2 melhores chances até aqui, não é? Agora é um jogo difícil, né? Não é um jogo em que o Flamengo consiga desenvolver toda a qualidade na organização de jogo e também na chegada para a finalização. Em outros momentos o Flamengo chuta muito mais do que está chutando nessa partida. Olha o Racing aí.
Vem Racing pro campo de ataque na ponta esquerda. Rojas com liberdade, cruza na entrada da grande área. Corta a marcação do Flamengo. Agora vai Mengão. Agora vai Flamengo. Contra-golpe armado. Carrascal, passadas largas por dentro. Passou na meia esquerda, pediu. Recebe, livre de marcação. Arrascaeta, encostam 2. Ele escapa por dentro. Boa fita, Arrascaeta com espaço. Gira pela meia direita. Boa bola pra Varela. Dominou, girou pancada no gol. Passa a direita do goleiro. Varela aqui, confiança, hein, meu bom? Dominou no peito, emendou, passa a direita do gol, Bueno. De um lado pro outro, do lado esquerdo pro lado direito, a Arrascaeta faz um belo cruzamento para Varela, que em vez de cruzar, prefere tentar a finalização e chuta para longe do gol. Tiro de meta para Cambenses cobrar. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Carta, qualidade em qualquer caminho, pode contar. 44 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa da sede do Maracanã. O Flamengo empata em 0-0. Já vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume para todo o Brasil para repercutir até o momento. 0 Flamengo, 0 Racing. Arremesso lateral no campo de defesa pela meia direita, gira. Varela pela quarta zaga, trabalha de primeira para Danilo. Danilo para Rossi. Rossi pela meia esquerda, passe perigoso. Bom recurso. Tapa de bola de Alexandro por dentro. É para a descida do Flamengo. Carrascal cruza a fronteira, abre a jogada pela meia esquerda para Arrascaeta. Arrascaeta por dentro do círculo central para Eric Pulgar. Já está inteiro no campo de ataque de novo. Racing, você tá ligado. Ratinho ligado na Bandeirantes. Cadê o gol? Flamengo 0, Racing 0. Quase 45 jogados que começa o Flamengo. Por dentro no campo de ataque para Eric Pulgar. Trabalha para Danilo. Danilo pela meia esquerda para Léo Pereira. O Mengo é quando em todos os cantos do Maraca. E à medida que o Flamengo chega perto do gol, sobe o volume, o torcedor do Flamengo. Cadê o gol? 0-0. O último homem, Danilo, no círculo central do campo de ataque. 45 jogados deste. Mais 2, Martelli. Primeiro tempo, vamos até 47, mais 2, sobe a placa, Bueno informa. O Flamengo na pressão, na canção das arquibancadas, querendo o primeiro gol. Eric pisa na bola. Não tem opção, ninguém encosta, hein? Para Jorginho, Jorginho para Eric volta um pouco mais atrás para Danilo, vai ter que mexer essa formação, vai ter que mexer, vai ter que jogar diferente o Flamengo. Racing encaixadinho na marcação, hein? O Racing encaixadinho na marcação. Por enquanto, Flamengo não tem espaço e não consegue encontrá-la em campo. Vamos até 47, 45 e meio. Vem para o campo de ataque, Léo Pereira, cruza a fronteira para a esquerda para Alexandro. Alexandro para Carrascal na ponta esquerda, pedalou, balançou, cruzou, levantou, Varela, passou da bola, Pedro, no centro do gol. Cambenses pegou. Bom cruzamento da meia esquerda, lá no meio da grande área, está nas mãos do goleiro Bueno. Mais uma vez a dupla Alexandre e Carrascal com uma jogada pela ponta esquerda. Carrascal consegue o cruzamento, o Varela teve a segunda chance de cabecear na partida, não aproveitou, bola na mão do Cambenses, Martelli. Vai terminar o primeiro tempo na sede do Maracanã. O Flamengo empata em 0-0, só mais um de bola rolando. Vamos até 47 desta primeira etapa na Bandeirantes. Já em todos os cantos do Brasil você curte o intervalo inteligente. João Paulo Capelanes assume no tradicional dial de São Paulo em FM 90.9 na faixa estendida. Pega legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. Último ataque do primeiro tempo. Flamengo pela meia esquerda aqui da grande área. Carrascal pedalou, balançou, levou na linha de fundo. Mais uma fita para meia, cruzou, Varela tocou de cabeça, Pedro passou, chegou Pedro, dominou de calcanhar. Pega Cambenses no gol! Uma defesa no puro reflexo do goleiro do Racing. O Pedro de calcanhar também no reflexo, no recurso, quase marcou gol aí, Bueno. Quinto escanteio do Flamengo na partida. Carrascal já vai se posicionando para fazer o cruzamento. Última chance do primeiro tempo, Martelli. Vai terminar o primeiro tempo, escanteio para o Flamengo bater na ponta esquerda. Carrascal chamando a Arrascaeta para pertinho dele. Passamos de 47, Carrascal vai para a cobrança de escanteio, pode pintar uma jogada ensaiada, chamou Luiz Araújo. Os dois não foram, todo mundo na grande área. Carrascal levantou a segunda trave de Mike pro gol. Passa a direita do Cambenses. Aquela puxada do Pedro, né? Passa a direita do goleiro. O Pedro tá jurando de tudo que essa bola pegou no jogador do Racing, hein? E reclamação para cima do juiz de um possível toque, mas não é o caso. Aponta o centro de campo, Jesus Valenzuela. Termina o primeiro tempo no estádio do Maracanã. O Flamengo vai empatando em 0-0 com a equipe do Racing no primeiro jogo da semifinal da Libertadores.
Tem todo o segundo tempo ainda pela frente na Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu. Alô, boa noite a você, João Paulo Capelani. Alô, Martelli, Martela, Martelli, boa noite. Mais uma vez especial pro ouvinte Bandeirantes. É o intervalo inteligente Bandeirantes começando a partir de agora. Para todo o Brasil, para todo o planeta. Que jogaço de bola, meu amigo. Vale vaga na grande final. A glória eterna. Copa Libertadores da América, por enquanto. Flamengo e Racing vão empatando por 0-0. É o Mengão buscando mais uma decisão de Copa. É noite de Copa e noite de estreia na reportagem Bandeirantes. Alô, Lucas Bueno, um abraço pra você. Boa noite, Bueno. Boa noite, Capelanes, e a todos que nos escutam na Rádio Bandeirantes. Os times já saíram de campo após uma pequena reclamação de Pedro pedindo o escanteio, porém o árbitro resolveu acabar a partida. Só pra sinalizar, no Flamengo temos o Varela com 2 cartões amarelos. Se tomar o terceiro, não joga o segundo jogo na Argentina. Já pelo lado do Racing, Franco Pardo, Gabriel Rojas, Adriano Martínez e Martineira também tem 2 cartões e tem que ficar esperto. Se tomar o terceiro cartão, não joga o próximo jogo. Grande Lucas Bueno, repórter Bandeirantes, de volta daqui a pouquinho, hein? Na sequência do segundo tempo de, por enquanto, Flamengo e Racing vão empatando por 0-0. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, comentaristas Bandeirantes. Que primeiro tempo de tirar o fôlego, hein, meus amigos? Bom. Que empolgação, hein? Você acha? Vamos pro intervalo, já voltamos, porque é uma má vontade que eu vou dizer, viu? Bom é um bom conceito. Não, nessa empolgação aí eu vou te falar, viu? Jogaço, eu acho que é um exagero. Quase chorei. O João quer que a gente seja os meninos pompom de ficar... Exatamente. Vocês não gostam do que vocês fazem? Vocês estão num ânimo aqui pra trabalhar. Eu amo o que eu faço. É hora de acabar o programa. Ao contrário de ti, né? Ficou toda hora dizendo, você termina meia-noite, até tá uma hoje, né? Hoje é até uma, né? Até uma. Ele queria terminar essa meia-noite. Eu tô de meia, por quê? Não, só pra saber. Mas assim, eu achei bom. Bom é um bom conceito. Bom. Por exemplo, se eu defino um profissional, tem 5 conceitos, né? Excelente, ótimo, muito bom, certo? Bom, regular e péssimo, né? Sim. São conceitos, né? O bom tá ali. Eu achei o jogo bom no primeiro tempo. Só não foi melhor porque não teve gol, Exatamente. Né? Gol... E o melhor pra mim foi o Carrascal, hein? Do lado esquerdo, junto com o Alexandro, se mostrando um bom jogador, furando o bloqueio do Racing, que recheia com 5 jogadores. Foi muito bom, né? Pelo menos o Carrascal. Primeiro tempo, como jogo, foi bom. Né? Bom, é isso. Gostei do Arrascaeta também. Achou o Arrascaeta é um jogador diferente, né? Ele é muito diferente. Impressionante a inteligência do Arrascaeta para jogar bola. Agora, o time do Racing marca muito bem, marca em bloco, marca quando está sendo atacado, ou seja, no campo defensivo, e faz uma pressão na saída de jogo do Flamengo quando o Flamengo também está construindo o jogo. Então, time muito bem organizado pelo técnico Gustavo Costas, que é uma figura, inclusive, bem curiosa, bem dramática no Racing, histórica no Racing. Histórica. Ele tem desculpa, eu não tenho nada contra a pessoa que tem algum tipo de deficiência, mas as pessoas falam muito disso nas redes sociais, que ele tem, assim, uma conjunção corporal diferente, corcunda. Né? Ele é meio corcunda. Na realidade é o problema de coluna. Exato, entendeu? E aí o pessoal faz muita relação que ele tem que fazer pilates. Pois é, que ele tem uma certa dificuldade de mobilidade, mas ao mesmo tempo ele não para de correr na área técnica, quer dizer, ele é um cara muito carismático também por isso, né? Com certeza. Quer dizer que você tem 5 formas de elencar um profissional. 6. Excelente. Conceitos, tá. Excelente, ótimo, muito bom, regular e péssimo. Tá bom, se você pudesse trazer um conceito para o desempenho de Leandro Quesada no primeiro tempo. Muito bom. Muito bom. Que falta para chegar à excelência? Não, porque o jogo tá bom e o nosso trabalho é muito bom. E eu me incluo nisso. Você não tá no excelente. Não. Lucas Bueno? Começando bem, estreando bem. Bom. Não muito bom. Bom. Não, bom, tá começando. Tá começando. E agora pergunta, calma, irmão, calma, irmão, calma. Martelli? Pelo que foi o jogo, regular. Pedro Bom também. A apresentação tá do agrado? Não, Michel Lopes? Excelente. Excelente. O melhor. Excelente. Dos 7 profissionais do estúdio, agora, é o melhor. O mais importante, me permita, você está apresentando, eu não quero apresentar em outro lugar. Sem problemas. A apresentação de João Paulo Capelanes. O regular... O regular, ele tem, viu? Quando eu tinha boletim, tinha regular mais, regular menos. É um sinal de alerta, né? Sinal de alerta, né? Regular menos, né? Regular menos.
te apresentou melhor, cara. Mas eu votei em ti no Prêmio César. Eu votei em você como comentarista de rádio e Leandro Quesada como narrador? Comentarista de TV. Narrador? Me incluí, né, Xandão? Votei em mim mesmo. Narrador de rádio acaba o prêmio. Não, o Ulisses boicota a CESP, né? Se tu ganhar como narrador de rádio. Hein? O que tu acha? Ai, gente do céu, cada Eu coisa. poderia dizer que o melhor de tudo foi o intervalo. Foi. O intervalo foi melhor que o jogo pra entreter também, né? Não, entretenimento Até porque, é meus importante. amigos, já diria Olha lá, Everton Guimarães. olha o pênalti que marcaram, que Peraí, irmão, vergonha. ninguém tá vendo, você tá Isso no não é rádio. pênalti, Olha o pênalti, Capelani. vai olhar o quê? As pessoas estão no Não é rádio, pênalti, voltando pra Capelani. casa, na rua. Ei, Ninguém tá vendo nada. não é pênalti, Querem saber cara. do Flamengo? Dane-se, o Inter Aplicaram no perdeu. Inter. Perdeu. Aplicaram Que? no Inter. Ninguém tá vendo. Olha o pênalti. O cara que tá no carro não tá vendo, Pretzel. Pô... Quesada, rápido. Nota do primeiro tempo. Nota do primeiro tempo? Faltou o gol, né? Se não fosse a trave no chute do Arrascaeta e a defesaça do Rossi na tentativa do Solari, a gente teria 1-1, né? Uma nota 6, mas 6. Com chance de melhorar. Tá bom. Legal, tá legal. Bom. Nota 6. E aí, Alexandre Pretzel? 6, estou concordando com ele. 6 é um conceito bom. 6 andam concordando muito, né? Ultimamente. E você que tá no veneno quer ver briga, né? Não, maneira você eu gostaria de adora, ver mais né? um abraço entre vocês, se for possível. Claro. Se for possível. Mostra a câmera, por favor. Isso. Maravilha. O Capelani está criando o canal do Capelanes no YouTube, certo? 100 amigos. É um bom canal, hein, pra ti. Muito bom. 10h25, já a gente volta. O intervalo inteligente Bandeirantes para Flamengo e Racing. 0-0 para todo o Brasil. Já ele tá de volta. Pedro Martelli na Bandeirantes. Até já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O mascote da Sil explica. Ô, ligadinho, pra que serve o cabo verde nas instalações, hein? O cabo verde é o famoso terra. Ele é obrigatório e serve para proteger as pessoas contra choques elétricos. Usado na cor verde ou verde e amarela. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar. Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Dia 23 tem Liberta no Disney Plus. E para seguir na luta pelo título, o Verdão vai ter que encarar a LDU na altitude de Quito. É desafio pesado, mas o Palmeiras está acostumado a grandes batalhas. LDU e Palmeiras na Libertadores. É o caminho rumo à glória eterna. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. 10h30, marcou o quinto sinal, microfone de esportes da Bandeirantes de volta no intervalo inteligente. Daqui a pouquinho, Maracanã, para toda a segunda etapa, Martela Martelli. Ele está de volta em instantes. Pedro Martelli tocando a segunda etapa de, por enquanto, Flamengo 0, Racing 0, mas foi um jogaço de bola, hein? 0-0 tanto quanto mentiroso. Racing teve chance, Flamengo mais chances e o 0-0 persiste. Antes disso, plantão esportivo da Bandeirantes. Vamos lá, super placar é com ele. Alô, Pedro Coin, um abraço, boa noite, Coin. Fala, Capelá, muito boa noite pra você, pra todo mundo que escuta a Rádio Bandeirantes. Jogo de ida do primeiro jogo da Copa Libertadores. Amanhã tem mais Libertadores. O Palmeiras entra em campo, visita a LDU lá em Quito. Jogo às 9h30 da noite com transmissão da Rádio Bandeirantes. Também a semana de Copa Sul-Americana, Capela. Amanhã, às 7 horas, Universidade de Chile e Lanús jogam a outra partida das semifinais da Copa Sul-Americana. Hoje também foi dia de Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu o Internacional com gol de William José aos 50 minutos do primeiro tempo. Dia também um pênalti marcado aos 50 minutos do primeiro tempo que o Pretzel acha que não foi. Oi. Eu também acho que foi. 5 na Champions League. Na Champions League também teve dia cheio de goleadas. O Chelsea venceu o Ajax por 5-1, inclusive gol de Estevão. Mais goleadas pelo dia, o Bayern de Munique fez 4-0 no Clube Bruges, o Liverpool fez 5-1 no Eintracht Frankfurt, Capela. Maravilha, agora daqui a pouquinho vamos com o Flamengo antes hino do Palmeiras. Sobe som, avante palestra, amanhã tem Ulisses Costa e todo o nosso timaço. Vale a vida do Palmeiras para buscar, quem sabe, a glória eterna, a decisão da Copa Libertadores da América. Por enquanto, em Lima, é logo ali. Informações direto de Quito, repórter Bandeirantes, enviado especial do Grupo Bandeirantes, Bruno Migliozzi. É com você, Bruninho, informações do Palestra. Boa noite, Migliozzi. Fala, Capê, de volta aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes, direto de Quito, onde o Palmeiras amanhã tem a sua decisão na Copa Libertadores. Capela, só para atualizar uma informação, conseguimos conversar aqui, foram 600 ingressos vendidos, viu? Dos 2.000, cerca de 2.000 disponibilizados, apenas 600 vendidos para a torcida palmeirense para o duelo de amanhã. Então não vai ser ali aquela capacidade da torcida visitante, mas ainda assim presença importante. Do outro lado, são mais de 40.000 torcedores da LDU com ingressos confirmados, vendidos. Inclusive, teve uma mudança bem drástica aqui em relação aos preços. $45 foi a entrada padrão vendida para o estádio
Casablanca, o estádio Rodrigo Paz Delgado, em que amanhã acontece a partida. Como a gente trouxe, Palmeiras que tem Carlos Miguel seguindo no gol e duas possíveis mudanças. Bruno Fux deve dar lugar a Murilo e no meio de campo, Maurício pode perder a posição para Rafael Veiga. De resto, o mesmo time que vem de derrota contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que também está encontrando problemas aí no duelo no Maracanã contra o Racing. Voltamos no apito final, Capelá, com mais informações do Palmeiras, de olho na decisão dessa quinta-feira pela Copa Libertadores. É, quinta-feira, e daqui a pouquinho o Bruno Milhões estará ao vivo conosco no apito final, direto de Quito. Tem altitude por lá, hein? Falaremos muito sobre LDU e Palmeiras. Agora a gente volta ao nosso jogo aqui. Flamengo e Racing, 0-0. Lucas Bueno, os times voltaram aí. Tem alteração ou não, Bueno? Os times já estão voltando a campo. Capelanes, logo mais eu confirmo se teve alteração ou não. No momento, nenhuma alteração. A bola vai rolar. E vamos para o segundo tempo de muita emoção e ele está de volta. Então martela para mim. Martela. Martela, Martelli. Valeu, João Paulo Capello. Eles invertem seus lados. Bate na bola o Racing. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de Libertadores. Mexeu ou não mexeu? Confirma pra mim, Lucas Bueno. A inversão dos lados do estádio do Maracanã. Flamengo à esquerda, Racing à direita. São os mesmos 22 jogadores, o Bueno. A única mexida que teve foram dos lados de campo, Martelli. Somente isso, nenhuma alteração no momento. Felipe Luiz e Gustavo Costas não mexeram em nada. Vem Flamengo para o campo de ataque pela ponta esquerda, desce Alexandro, cruza a fronteira, mais 45 minutos de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes. O Flamengo não deixa pra Argentina não, Flamengo. Faz o resultado no Maracanã. Flamengo desce para o campo de ataque pela meia esquerda, placar de 0-0. Começa o segundo tempo, perde a bola. Perde a bola Pedro Henrique, começa dentro da grande área. Cambeses quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, Martínez mais alto que ele. Tira Danilo, Danilo toca de cabeça, volta nos pés de Eric Pulgar. Pulgar domina pelo círculo central, gira pela meia esquerda. Para Pedro, bolão na cara do gol, vai fazer o primeiro, não! Arrascaeta erra na decisão, a bola do Pedro na inversão, o meia vira pivô e o pivô vira meia. O Pedro sai, faz a parede, botou a Arrascaeta na cara do gol. Acho que ele entendeu que dar uma pancada na bola era o melhor. Só que aí deu na orelha da bola, passe esquerda, linha de fundo, Bueno. Um passe de Eric Pulgar que encontra Pedro no meio de primeira. Passa por toda a defesa do Racing. O Arrascaeta tentou aquele famoso golpe de karatê, mas o Sousa estava lá para impedir. Não teve efeito. Primeira chance do segundo tempo, 0-0, Martelli. Conte com alta performance, a segurança que só a amortecedora HG Nakata oferece. Se é Nakata, se é HG Nakata, pode contar. 2 jogados deste segundo tempo, você curte no microfone da Bandeirantes todo o segundo tempo pela frente. É Flamengo e Racing. Vale vaga na final da Libertadores, o primeiro jogo do Maracanã, por enquanto 0-0. Flamengo começa o primeiro tempo, exemplo do que terminou o segundo. Posse de bola para cima do Racing, mas não marca até o momento. Danilo está jogando pelo campo de defesa, está sem opção, encosta pertinho dele pela meia direita, Eric Pulgar trabalha mais atrás para Danilo, sobe a marcação do Racing, são 5 no ataque do Racing, hein? Marcação diferente para esse segundo tempo da equipe argentina. Pedro é lançado no campo de ataque pela meia direita, sobe, corta a zaga, vai no alto, Sousa, o capitão tira, põe para fora. Os senhores gostariam de ter visto mudanças no intervalo, Pretzel e Quesada, ou não? Eu gostei do Flamengo, eu não mudaria absolutamente nada, talvez adiantasse mais ainda o Arrascaeta como ele foi agora, entrando na área com o Pedro, puxando mais a marcação para fazer o lançamento. Então acho que essa é uma ideia interessante, Quesada. Eu não mudaria as peças, né? Mas acho que, por exemplo, precisa jogar um pouco mais pelas pontas, trabalhar mais o bom momento do Carrascal, que foi um dos destaques no primeiro tempo, e o Luiz Araújo também tentar fazer uma jogada mais de ponta para quebrar essa marcação, né? Eu acho que são duas coisas que o Flamengo poderia melhorar nessa segunda etapa. Placar de 0-0, comecinho deste segundo tempo, 3:30 jogados desta primeira etapa, agora a segunda etapa. No Maracanã, por enquanto, Flamengo 0, Racing também 0. Pedro tá sentindo a mão direita, mas já se recupera, tá tudo certo.
Deixa eu aproveitar para passar o banco de reservas do Flamengo. Opções para a segunda etapa. Tem o banco do Felipe Luiz aí, ô Bueno. Vamos lá, Matheus Cunha com a 25, 22, Emerson Royal, 3, Léo Ortiz, 61, João Vitor, 6, Ayrton Lucas, 32, Everton Araújo, 8, Saúl, 18, De La Cruz, 30, Michael, 16, Samuel Lino, 27, Bruno Henrique, 50, Gonzalo Plata. Opções para Felipe Luiz durante a segunda etapa. Chegamos a 4 desse segundo tempo. O Flamengo está jogando pelo campo de defesa. Eric trabalha pela quarta zaga, pela meia direita. Danilo, zagueiro de seleção. Danilo de primeira por dentro. Se apresenta para fazer o domínio. Jorginho. Jorginho também de seleção, mas trabalha para a equipe italiana. E aí eu vou te falar, hein? Os dois sem opções. Agora sim, Danilo pela meia direita para Varela. Corta bem por baixo o Rojas tira. Põe para fora lateral no campo de ataque para a equipe do Flamengo. Só uma observação. O Danilo pega a bola, né, e abre os braços. Mas por quê? Tá todo mundo lá na frente. Ou ele estica a bola, não adianta ele querer passar do lado, estica a bola. Tá todo mundo na frente. O Flamengo, desde o primeiro tempo, né, com essa dificuldade na saída de bola. Ó. Danilo obrigado agora, por exemplo, lá no meio da grande área, a voltar para o Rossi. Rossi enxerga pela meia esquerda, Alexandro. Sobe a marcação do Rossi, posicionamento, repito para você, ouvinte da Bandeirantes, diferente. Sobe a marcação do Rossi na segunda etapa. Escapa no mano a mano pela meia esquerda, Arrascaeta. Boa finta, o Carrascal cai no gramado, escapou legal por dentro, é falta para a equipe do Flamengo bater pela meia esquerda. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. Flamengo, vai Flamengo para ataque, Carrascal recebeu, bateu no gol, desvia na marcação, vai-se embora pela linha de fundo. O Carrascal ganhou a boa jogada na meia esquerda dentro da grande área, bate travada, escanteio. Lá na ponta esquerda, escanteio primeiro do segundo tempo para o Flamengo, Bueno. Primeiro escanteio do segundo tempo, o Flamengo tem mais uma chance aos 5 minutos, Carrascal na bola. Lá vem mais um ataque do Flamengo, Martelli. Pressão para cima do Racing, pressão para cima do goleiro, jogadores do Flamengo na pequena área, Carrascal autorizado na meia esquerda, levantou primeira trave no alto, Marco Rojo tira, quarta marcação do Racing, perdeu, Carrascal ganhou, meia esquerda, pedalou, escapou, bateu no gol, dizia, vai pela linha de fundo. Carrascal numa fumaça danada, ganha mais um escanteio pro Flamengo, Bueno. De novo ele, Carrascal, o 7º escanteio do Flamengo, o segundo da segunda etapa, Carrascal, Arrascaeta na bola, mais um escanteio, o segundo da segunda etapa, Martelli. E na sequência pro Flamengo, escanteio para a equipe do Flamengo, ergue o braço direito, Arrascaeta para a bola, Arrascaeta de Arrascaeta para cobrança, autorizados e jogados, Arrascaeta toma distância, vai para a cobrança, partiu, bateu, fechado na primeira trave. Assustou, hein? Assustou. Cambeses cai na bola, fecha o ângulo, mas está na rede pelo lado de fora, Bueno. Luiz Araújo também ficou caído na área, reclamando de um puxão. A arbitragem de Jesus Valenzuela não marcou nada. É tiro de meta para Cambeses cobrar. Torcer é bom, torcer da final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Tiro de meta para a equipe do Racing. Tá sentindo agora o Carrascal. O que aconteceu? Tá sentindo as suas partes íntimas ali, recebeu uma bolada do adversário, aquela respirada profunda que dói. Ali você tem que dar tempo ao tempo, né? Não tem o que fazer. Esperar mais um pouco e aí volta. Mas realmente pega em cima, hein? Pega em cima o Rojo, sem querer, claro, a saída de bola na verdade do Martirena. E aí falta o ar, dói o abdômen. Mas vai ficar tudo bem, viu, Carrascal? Já tá de pé. Vai ser jogando a equipe do Racing. 7 jogadas deste segundo tempo. Você curte no microfone da Bandeirantes, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. No estádio do Maracanã, Flamengo e Racing se enfrentam amanhã. Amanhã lá em Quito, no Equador. Atenção, torcedor do Palmeiras. Primeiro jogo também da semifinal da Liberta. LDU, jogo em Quito e Palmeiras valendo vaga na final da Libertadores da América. Cambeses de pé à direita, quebra para o campo de ataque. Corta a marcação do Flamengo. Jorge, o passe errado. Jorge, o passe errado. Para o jogo, árbitro. Acho que ele já está dando uma irregularidade do Solari. Solari muito nervoso em campo, hein, Bueno? Isso aí, Solari, camisa 28 em posição irregular. A arbitragem já marcou e é impedimento para a equipe do Flamengo cobrar. Jorginho na bola. Descobre o jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre.
Está jogando o Flamengo pelo campo de defesa. Léo Pereira, centralizado, gira pela meia direita para Danilo. Danilo encosta pertinho dele, Varela pede a bola, Varela recebe. Varela volta, jogada para Danilo. Danilo dentro da grande área para Rossi. A marcação do Racing sobe. Rossi quebra para o campo de ataque, toca de cabeça Eric. Fica na disputa de bola pela meia direita. Quica no gramado, ganha altura. Luiz Araújo tentou chegar, chega forte por baixo. Eric tá valendo na chegada forte, na dividida. Volta no campo de defesa para Danilo. Tem jogador do Racing sentindo. Sente demais a perna direita, o Rojo jura com os dois pés juntos que o Almendra foi tocado e não sei não, hein? Quero ver onde estava a sola da chuteira do Eric, hein? Pega a perna do Almendra, hein? Lucas Bueno. Numa dividida, tanto o Almendra quanto o Pulgar sobem o pé demais. O Almendra sai na pior, mas a arbitragem não marca nada. É bola para o Flamengo. O Jorginho já está se preparando para a cobrança. No critério Quesada e Pretzel, que ele tem adotado, é para não marcar nada e nem dar cartão, né? É o que o Pretzel já tinha falado no primeiro tempo, naquele lance que a gente achava que deveria ter dado amarelo para o Sousa e depois para o Jorginho, né? Ele não tem dado falta não, né? Por exemplo, ele comandando o jogo do Campeonato Brasileiro, a gente não teria nenhuma falta. E todo mundo ficaria reclamando. E vai mudar. Mudanças na equipe do Flamengo. Mudanças na equipe do Flamengo. Sai o camisa número 7, Luiz Araújo. Entra o camisa número 50, Gonzalo Plata. E sai o camisa número 26, Alexandro. E entra o 6, Ayrton Lucas. Muito bem, ele faz uma troca na lateral e uma troca no ataque. Não estava gostando do Luiz Araújo. Acho que até o Luiz Araújo um pouco abaixo, né? Total, bem discreto. Joga muito mais que jogou hoje. Até entrega um pouquinho a marcação. E o Ayrton Lucas é mais ofensivo do que o Alexandre. Então, para tentar furar bloqueio, aí tu vai ter Ayrton Lucas e Carrascal juntos. Dois jogadores que chegam no fundo. Você ganha um lateral porque o outro não ataca, que é o Alexandre, ataca muito pouco. E o Luiz Araújo atacou muito pouco também até aqui. Entra o Plata, que faz muita fumaça, né? Então ganha dois atacantes nessa reta final, o time do Flamengo, Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere. O Ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Libertadores da América, palco do jogo, estádio do Maracanã, 10 jogados do segundo tempo. Flamengo 0, Racing também 0. QG de Esportes da Bandeirantes. Fala, Pedro Cohen. Hoje foi dia de sorteio na CBF, sorteio das semifinais da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro, depois do final do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Corinthians em Minas jogam o primeiro jogo e na volta decidem na Neoquímica Arena. No Rio de Janeiro, o Vasco será o mandante da primeira partida, o Fluminense será o mandante da segunda. Vem pro campo de ataque o Racing, cruzamento para meio da grande área, toque de cabeça para o jogo, árbitro! E a bola tinha entrado no gol do Flamengo, no toque de cabeça, os disparou antes. O toque de cabeça na segunda trave, o cruzamento. Vou te falar uma coisa, Valenzuela. Reza, irmão. Reza, Valenzuela. Começa a rezar, toque de cabeça, segunda trave, Sousa na disputa com Carrascal, ela toca no travessão, toca na trave, entra, o juiz parou antes. O juiz parou antes, e se não foi falta, acho que tem um cotovelo na cabeça do Carrascal, hein? E pinta um cartão pro Sousa. Essa é a confusão, né, Bueno? Isso aí, primeiro cartão amarelo da partida. Sousa, capitão do Racing, ele mesmo na jogada contra o Carrascal, acaba acertando a cabeça do meio-campista colombiano com o seu ombro esquerdo. O juiz marca a falta e impede o primeiro gol do Racing na partida. Um detalhe, o Pedro na última lesão dele ali sentiu o braço e tá com uma nova bandagem ali na sua mão direita para auxiliá-lo. E mudança no Racing, sai o 27, Rojas, ele que era dúvida para a partida, e entra o 34, Mura. Minha gente, eu não quero ninguém muretando, por mais que o Muro entrou, tá, Pretzel? Nada de muro. Nada de muro para você, Quesada. O futebol mudou muito, inclusive na América do Sul, né? Para mim foi gol legal. Vem pro campo de ataque o Flamengo, insiste Mengão, Gonçalo Plata tentou passe pela volta esquerda, quarta marcação, bate, volta para o Racing, perdeu, bateu a carteira, ganha o Mengo. 13 minutos jogados deste segundo tempo. Quero ouvir já de novo, hein, sobre o gol anulado antes da bola entrar, hein. Juizão deu a falta no lance. Você viu falta, Quesada? Os dois sobem, eu também não teria dado a falta não, eu teria confirmado o gol, porque os dois sobem ali, há uma disputa.
Enfim, eu acho que o Racing pode reclamar bastante desse lance depois do jogo, viu? Muito. Flamengo desce pro campo de ataque na ponta esquerda. Arrascaeta, querida grande área, girou, bateu no gol. Pega a cabeça, espalme, bota em escanteio. Pancada do Arrascaeta, desenfaixa agora, bateu no gol. Cambeses, espalme, bota em escanteio, mais um pro Flamengo. Bueno. Terceiro escanteio do Flamengo, Carrascal na bola, todos pelo lado esquerdo, Martelli. Cobrou curtinho na primeira trave, passou da bola Pedro, corta a marcação do Racing, volta pela meia esquerda, insiste, a equipe do Flamengo com falta. Falta, posse de bola pro Racing, vai pintar cartão. Martirena sente e vai pintar cartão pro jogador do Flamengo. Agora Ayrton ele tirou, Lucas. Hein? Agora ele tirou. Acabou de chegar, hein, Ayrton Lucas? Foi ele mesmo, Bueno? Isso mesmo, Ayrton Lucas acabou de entrar, tomou o cartão. No Flamengo, o Sol Varela está amarelado. O Sol Varela, perdão, está com 2 amarelos. Se tomar mais um, não joga o jogo da volta. Foi para cartão, Pretzel Quesada? Foi, mas eu repito, eu daria o gol do Racing, como o futebol mudou de 3, 4 anos para cá. O pênalti hoje do Bahia, a favor do Bahia, né? 4 anos atrás, nada, certo? O pênalti do Jorginho Gomes. Para muita gente no futebol atual acha que foi. Mas se não der o pênalti do Jorginho Gomes, viu, não daria hoje o pênalti a favor do Bahia. Então a falta de critérios, claro, porque foram empurrões. Mas o Pretzel, de novo, esse né? lance agora, Sosa pula, certo? Com o braço em cima do jogador do Flamengo, mas não tem agressão. Pra mim é gol legal. Só uma questão de estatura. Estatura, isso aí mais alto que o outro. É gol legal e o Jesus Valenzuela, que é um ótimo árbitro, acabou anulando. Agora, se não o mais alto agora, porque desculpa te cortar, ele vai ter que subir estilo cilindro, né? O cara não pode usar o braço, vai subir agora, estilo cilindro. Se você for analisar só a arbitragem do jogo, ele marcou um negócio que ele não estava marcando. Isso também é estranho, né? Porque teve jogada mais dura, né? É isso. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. 15 minutos jogados deste segundo tempo. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, torcedor do Flamengo, sabe, não pode levar para a Argentina 0-0. Plata pela meia direita, fatia para o campo de ataque lá pela ponta esquerda. É para chegar, chega Ayrton Lucas. Toca de cabeça, corta a marcação, volta na entrada da grande área para Jorginho. Jorginho de primeira para Eric. Eric no círculo central, ele gira pela meia direita, entrega o passe de primeira para o zagueiro Danilo. Danilo pela ponta para Varela. Varela volta o jogo para Danilo. Danilo tá curtindo mais de meia, hein? Não tem opção. Danilo na meia direita, trabalha a bola para Jorginho. Jorginho pela quarta zaga, já está no campo de ataque, agora não é nem mais zaga. Eric no círculo central, ele busca espaço na ponta esquerda, pediu Ayrton Lucas, preferiu lançar por dentro o Pedro. Pedro tentou fazer o pivô, corta a marcação, contra-golpe agora armado para a equipe do Racing. Martínez antes dele. Léo Pereira vem por baixo inteiro, corta a marcação para o Flamengo que sai jogando. Pode contar com qualidade e com durabilidade. Pode contar com confiança, se a Nakata você sabe. Pode contar. Flamengo empata em 0-0, domina Eric. Eric no círculo central do gramado, ele gira pela meia esquerda para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas para Eric, Eric para Ayrton. Tudo isso pela meia esquerda do campo de defesa, tá fechadinha a equipe do Racing. Trabalha pela quarta zaga, Léo Pereira. Léo Pereira por dentro para Jorginho. Jorginho lança para o campo de ataque. Para ninguém nas mãos do goleiro, aí é isso. Você não tem opção, você não tem meio. Ou você lança, ou você joga lá atrás. E é o que o Jorginho faz. Olha, não sei o que pensam Pretzel e Quesada, mas aquele Flamengo, óbvio que tem o mérito também do Racing, né? Bem treinado, pra cima, enfim. Pegou hoje um time postadinho, hein? Um time que marca muito bem, viu, Pretzel? E com leitura tática e com mental muito forte, né? Não tá tremendo perante o Flamengo, tá jogando de igual para igual. Já vai marcar 20 jogados, vem para o campo de ataque. De novo insiste o Racing. Lançamento na ponta direita. Vai chegar na velocidade o Solari com falta. Falta, campo de defesa, bola Martelli. Flamengo. Pode falar, Quesada. Não, é isso que o Pretzel falou, né? É um time muito consciente do que ele pode fazer. É um time muito consciente, esse Racing, das dificuldades que ele tem. Né, de algumas coisas que não são tão boas assim em relação ao Flamengo. Se você for analisar jogador por jogador, o Flamengo vai vencer aí certamente, não é? Agora é um time que taticamente está conseguindo segurar o Flamengo no Maracanã. Aí você vê o último jogo, né? O que o Flamengo jogou contra o Palmeiras, ele não está conseguindo desenvolver hoje. Vamos combinar, o Palmeiras é mais time que o Racing, né? Você vê como que o futebol é maluco, né? Martelli, vai mudar. Sai o 32, Almendra, para a entrada do número 5, Nardoni. Segunda mudança no Racing, uma troca ali no meio. Posição por posição, Quesada.
Ah, sim. O Almendra não conseguiu desenvolver nada, né? Jogador da base do Boca. O meio-campo do Racing teve muitas dificuldades até aqui, né? Agora entra o Nardoni. O Nardoni poderia ter iniciado como titular, não é? E aí ele preferiu uma outra escalação. Vamos ver se o Nardoni dá um pouco mais de sentido a esse meio-campo da equipe do Racing. Segunda mudança do Racing. Vem para o campo de ataque a equipe do Flamengo. Domina pela meia direita, escapa da marcação. Varela cruza a fronteira para Plata. Plata pela ponta direita para Varela. Jogadores para o meio da grande área. Cruzou mal. Varela está nas mãos do goleiro. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. 19 minutos jogados deste segundo tempo, é Libertadores da América, é semifinal, é Maracanã, é o primeiro jogo, o Flamengo empata em 0-0. Vai entrando, hein? Vai entrando no momento do jogo, não pode bater o desespero, mas ao mesmo tempo, aquela vigilância da torcida, dos jogadores de entenderem que 0-0 o primeiro jogo para definir na Argentina não é bom. Não é nada bom, inclusive, o resultado para o Flamengo. Na Bandeirantes, você curte no FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Futebol da Bandeirantes, Pedro. Faz o giro frente à marcação pela meia esquerda. Tentava o domínio, perde a bola. Ganha no contragolpe agora a equipe do Racing. Martínez abriu jogada, ponta direita, deu certo na linha, correu, não saiu. Cruzamento para a área, Martínez passou da bola, chegou o toque de joelho, passa a direita do gol. E Flamengo, hein? Chega de joelho na bola o Konechny. Passa a direita do goleiro Rossi. Tiro de meta para o Flamengo. Bueno. Uma jogada que começa com o camisa 9 Martínez fazendo o pivô. E o árbitro tá para marcar escanteio. Martelli, não é tiro de meta. Ali a discussão, acabou marcando o tiro de meta mesmo para o goleiro Rossi cobrar. Já foi cobrado. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Flamengo desce para o campo de ataque. Lançamento para o meio da grande área. Não chegou antes pela meia esquerda para Arrascaeta. Arrascaeta e Carrascal sai. Vai-se bola com bola e tudo. Pela linha lateral manual para o Flamengo bater. Flamengo vem para o campo de ataque. O torcedor do Flamengo acorda. Pede para o Flamengo ir para cima. Plata domina. Entende a mensagem. Pedala, balança pela meia direita. Soltou por dentro para Arrascaeta. Pediu a falta. O juiz não deu. Sai jogando o Racing no campo de defesa. Mas perde. Eric Pulgar ganha. Meia direita por dentro, passe curtinho para Jorginho para Carrascal, emendou, toma falta, o árbitro para o jogo. Próxima meia-lua da grande área e vai pintar cartão. E dependendo, ele puxou o negócio ali do bolso de trás, mas foi só espuma, hein? Foi só espuma. Que susto, hein, Bueno? Não vai ter cartão, não. Só falta para o Flamengo, Bueno. Só 2 cartões na partida, um para cada lado. Não puxou o cartão o Jesus Valenzuela. Segunda falta em Carrascal neste segundo tempo. Segunda falta do Racing também. Falta com perigo. Não tanto perigo quanto a falta que o Arrascaeta cobrou na primeira etapa, mas leva mais uma chance de perigo ao gol de Cambenses, Martelli. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. É Braspress, a sua transportadora de encomendas. Jogo parado, falta marcada para o Flamengo, é centralizada. Essa é a que o goleiro tradicionalmente escolhe, qual canto eu sou melhor. Porque é só escolher o canto da barreira. E ele vai escolher 5 jogadores para cobrirem o seu canto esquerdo. Uma falta central. E com isso a preocupação volta para as mãos do goleiro Cambenses. Toma distância Léo Pereira com a perna esquerda. Arrascaeta, opção com a perna direita. Jogadores do Flamengo também, alguns vão lá para o meio da grande área. Relógio marca 22 minutos jogados deste segundo tempo. Ainda uma oportunidade boa para a equipe do Flamengo. Toma distância Léo Pereira, a barreira está próxima. Léo Pereira para a bola, bateu em cima, explode na barreira, mas no meio da barreira. Bate mal, Léo Pereira. Volta a bola no campo de defesa. Arremesso lateral está marcado para a equipe do Flamengo no campo de retaguarda na meia direita. 0-0 o placar do jogo. Tem que olhar para o banco, hein? Tem que olhar para o banco. Pô, não dá para botar um Bruno Henrique. Samuel Lino e Bruno Henrique. Podia botar os dois. Tem Saúl no meio de campo que não tem meio. Exatamente. Pô, o Saúl é reserva do time, né? Enfim. Opções, né? De La Cruz também no banco. Nossa, mas que banco, hein? Tá bom? Quantos desses? Em quantos times do cenário brasileiro não eram titulares? Em todos. Tira o quê? Tira o Palmeiras, que alguns, né? O De La Cruz até no Palmeiras poderia ser titular, né? Aí você pega Samuel Lino, ó o time do Flamengo. Empata em 0-0 com a equipe do Racing. Flamengo está jogando pelo campo de defesa. Vambora, Mengão. Acelera Jorginho pela meia esquerda. Bom passe à frente. Ergueu a cabeça, Ayrton Lucas. Ele cruza a fronteira, mete a bola para a meia esquerda. Abandona a ponta, vem por dentro. Carrascal. Boa bola para Plata. Plata para Ayrton Lucas. Invadiu, bateu no gol. Passa a direita, vai-se embora pela linha de fundo.
Bolaça para Ayrton Lucas, saiu na cara do gol, no passe do Plata, Ayrton Lucas bate para fora, Bueno. Mais uma jogada que começa com o Carrascal pela ponta esquerda, acha o Plata no meio, que de primeiro, uma jogada muito parecida de Pedro com a Arrascaeta, sobra para Ayrton Lucas para finalizar com a perna esquerda, não leva tanto perigo para o gol de Cambenses, a bola vai para fora, é tiro de meta para o goleiro argentino cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Relógio marca quase 25 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes está trazendo para você por enquanto 0 para o Flamengo, 0 também para o Racing. O Racing desce para o campo de ataque, o Flamengo empata o jogo, muitos não querem, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum ver o jogo terminar nesse placar. Chegada forte agora, disputa entre dois jogadores do Flamengo, fica sentindo, Dizão não marca. Manda seguir, não entende, falta para cima do Léo Pereira. Trabalha a bola a equipe do Flamengo no campo de defesa, Danilo pela meio direita, aciona no ataque. Plata flutuando, entrada da grande área, gira pela... Ô, Gilson. Aí sim, hein? Boa, Jesus Valenzuela. Também tá com a corcunda, hein? O que é aquilo ali nas costas do juiz? Ele pegou no juiz a bola, Bueno. Ali é a câmera. A câmera do juiz para mostrar. Ele tá carregando o tripé também. Olha lá. Pô, colocaram 3 quilos no árbitro para ele carregar a câmera. Quando pega nele, é bola ao chão agora, né? Bola para o Flamengo. Fala, hein, Jesus Valenzuela. Bola ao chão para o Flamengo no círculo central do gramado. No toque da Bandeirantes, você confere. O Pontaninho tá tirando e a bola rolando para você. Libertadores da América, semifinal, primeiro jogo, Maracanã, relógio marca 25 jogados do segundo tempo. Flamengo 0, Racing também 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Pedro Cunha. João Fonseca, o tenista, está nas quartas de final do ATP 500 da Basileia. Ele venceu por WO Jakub Mensik, tenista tcheco, que por conta de uma lesão do pé desistiu da partida. Agora o tenista carioca, número 46 do mundo, espera o canadense Denis Shapovalov ou o francês Valentine Royer, que jogam amanhã às 8 horas da manhã. Martelli. Grupo Souza Lima, Eficiência, Segurança e Serviços 0. Grupo Souza Lima muda. Vai mudar. Neste momento, 2 jogadores saindo do Flamengo. Arrascaeta e Pedro saem para a entrada de Bruno Henrique e Samuel Lino. Qual que é a camisa do Bruno Henrique? Bruno Henrique com a camisa 27, Samuel Lino com a 16. Entram para a saída de Arrascaeta com a 10 e Pedro com a 9. O Pretzel, o Quesada, a não ser que o Arrascaeta tenha cansado, eu não tiraria o homem não, hein? Eu também não tiraria. O Quesada até falou do Arrascaeta antes, ele acertou, eu achei que ele não tiraria. E o Carrascal é o melhor do time, né? Então eu só tiraria por cansaço. Ele manteve o Carrascal. E o Pedro, é claro, estava perdendo os duelos para a defesa adversária. 26 jogados, lateral para o Rossi, cobrança para o meio da grande área, vai sobrar! Deu sorte o Rossi! Deu sorte o Rossi, a bola tocou na canela do Solari, na pequena área, nas mãos do goleiro. Flamengo que não se cuide e vai ter que melhorar agora com Bruno Henrique e Samuel Lino, viu, Quesada? Não, eu tô com você e com o Pretzel. Eu também não tiraria o Arrascaeta, só que ele cansou. E por quê? Porque toda jogada em cima do Arrascaeta. Não dá, toda jogada em cima dele, toda jogada em cima dele, toda jogada em cima dele. Hoje, realmente, o Flamengo não consegue fazer além do que encontrar o Arrascaeta. E em alguns momentos o Carrascal também, né? Agora, ele não ia tirar o Pulgar, né, Pretzel? Se ele tira o Pulgar, ele abre totalmente demais o time, né? Ele precisa ter ali algum tipo de proteção. Vamos lá, para essa reta final. O Flamengo tem que fazer pelo menos um gol, Martelli. Esse 0-0 é um resultado péssimo dos péssimos para o Flamengo, pensando no jogo da volta lá na Argentina. Segundo cartão da partida, Martelli, para o Zucolini. Segundo cartão para a equipe do Racing, Zucolini. Pediu para levar, né? Ele está reclamando, né? Todo o tempo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Segura em consórciovw.com.br e consulte as condições. Placar de 0-0, você tá ligado, tá curtindo o microfone da Bandeirantes no tradicional dial de São Paulo em FM 90.9. Na faixa estendida em 86.3, pega legal para todos os cantos do Brasil. Por enquanto, Flamengo 0, Racing também 0. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes em todos os cantos do Brasil. João Paulo Capelanes assume. 0 pro Flamengo, 0 pro Racing. Flamengo sai jogando no campo de defesa. Léo Pereira escapa da marcação, centralizado, gira pela meia direita, mandou Danilo embora. Vai embora, Danilo. Danilo puxa
fecha pela meia direita por dentro para Eric. Eric à frente para Carrascal, dominou, girou, tentou passe, perdeu. Recomeça a equipe do Racing. Racing está jogando na quarta zaga, empate 0-0. É bom o jogo defensivo do Racing, hein? É bom o jogo defensivo do Racing. É só falar. Rojo perdeu, Plata ganhou, soltou a bola, bateu Bruno Henrique em cima da marcação. É, Marcos Rojo, hein? Que sorte, hein? Tiro de meta pro Racing. Acho que o Rojo tava com a confiança. Não, eu tenho experiência, né? Pô, sou bom. O Plata desarmou como se não fosse nada, viu, Bueno? Um desarme do Plata numa ótima chance para o Bruno Henrique, que acabou se precipitando, chutou em cima da defesa, apenas tiro de meta para ser cobrado. O Marcos Rojo, que tem Copa do Mundo no seu currículo, Libertadores pelo Boca Juniors e muita história, hoje está no Racing. Acho que foi o... Vamos lá, peraí, aqui, a única, né, parte do jogo em que a gente viu um perigo por um erro de zaga do Racing, né? Porque de resto, comprometimento lá atrás, cirúrgico. Não, sem dúvida. O jogo é parelho, viu? E o Flamengo perdeu o quê? 3 gols. Uma bola na trave do Arrascaeta no primeiro tempo, um chute do Pedro e agora esse lance do Ayrton Lucas também entrando pelo lado esquerdo. Vocês estão lembrados do gol do verdade, Racing? eu não anularia o gol. Eu acho que o gol foi a bola do jogo, mas o árbitro interpretou como falta. Eu não anularia, no meu futebol. Eu também não. Agora, você vê como é que o Plata entra e já faz a marcação mais forte na saída de jogo da equipe do Racing, né? Então, quer dizer, esse é o olhar do treinador, por isso explica a saída do Arrascaeta, que é um cara super talentoso, mas não aguenta 90 minutos em alto nível quando a gente fala de preparação física. Motopeças de qualidade Nakata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também é Motopeças Nakata, pode contar. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Libertadores da América no estádio do Maracanã. É o primeiro jogo, o relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Flamengo 0, Racing também 0, resultado nada bom pro Flamengo. Plantão esportivo da Bandeirantes. Fala, meu xará, no QG, pode falar, Pedro Cohen. Amanhã tem mais Libertadores. Às 9h30, o Palmeiras visita a LDU no estádio Casablanca pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores. Partidas de volta na semana que vem. Na quarta-feira, no estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, Racing e Flamengo. E na quinta-feira, no Allianz Parque, Palmeiras e LDU. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se, entre na torcida. 31 jogados, o torcedor do Flamengo sobe o volume, manda o Flamengo vai pra cima deles, Mengão, tá difícil o jogo complicado e o Racing é quem desce, levantamento pra entrada da grande área, era pra Martínez, toca de cabeça, Varela tira, corta a marcação, mas volta no círculo central, já começa as vaias, hein? Já começam as vaias das arquibancadas. Calma que não terminou o jogo. Bruno Henrique no círculo central com espaço. Abriu o bolão, ponta direita. Plata recebeu, quina da grande área. Encarou, pedalou, balançou, levou para a linha de fundo. Tentou desarmar o zagueiro. Plata cruzou, chegou de trás, passou. Bruno Henrique sobrou, chute a gol. Sensacional, Cambeses. Defesaça do Cambeses. O Samuel Lino recebeu a bola de trás do pivô. Praticamente na marca penal, ele chapa no canto direito, a zaga à frente dele, tapando a visão, Cambeses espalma e Botega escanteio, Bueno. Quinto escanteio para o Flamengo cobrar, todos pelo mesmo lado. Samuel Lino tenta marcar um gol, ele que não marca desde o dia 25/8, apenas 2 gols com a camisa do Flamengo, Martelli. Não consegue tirar esta marca negativa da carreira dele até o momento no Flamengo. Escanteio, Carrascal na bola. Vou te falar uma coisa, hein? Com 2 zagueiros na frente do goleiro, o goleiro chuta um canto, ele sai um pouco antes. Que defesa do Cambeses. Qual a distância da marca penal pro gol? Os senhores sabem? É perto, hein? 9. É isso, né? 9,15. É perto, hein? É. E ele tava um passinho à frente, 8 metros, vai 9, isso aí. Que defesa do Cambeses. Que inteligentemente, né? O que ele fez, Quesada? Caiu. Os dois melhores jogadores, os mais decisivos foram o Rossi e o Cambeses. O Rossi fez uma defesaça e agora o Cambeses também. No segundo tempo, realmente impressionante a atuação. Torcedor do Flamengo faz barulho. O Cambeses caído no chão, tentando dar aquela cera.
Quase 35 minutos jogados. Que defesa de Cambeses. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Cantando forte o torcedor do Flamengo. Escanteio pela ponta esquerda. Levantamento com curva aberta. Segunda trave no alto. Toca de cabeça, tira. Corta a marcação do Racing. Vem para contra-golpe. Se atrapalharam os dois. Meia direita insiste. Samuel Lino cruzou. Era para Bruno Henrique. Corta a marcação. Tira, volta para o Flamengo na meia direita. Insiste. Tenta descer para cima da marcação. Samuel Lino encarou, pedalou, balançou. São dois em cima dele. Ele busca espaço. Desarmado. Perde a bola, vai ter que voltar. O Racing desce em contra-golpe. Lançado pela meia direita. Fim. A bola para Solari. Vem na cobertura, tira Ayrton Lucas, volta para Rossi. Rossi para Ayrton Lucas pela meia esquerda. Passa o tempo e o Flamengo não marca o gol. 0 Flamengo, 0 Racing. Amanhã Palmeiras em campo. LDU e Palmeiras se enfrentam. O primeiro jogo na casa da LDU lá em Quito. 9h30 da noite, Ulisses Costa transmite o jogo. Torcedor do Verdão, o caminho para a final da Liberta. Flamengo no campo de ataque, cruza a fronteira pela meia direita. Varela ergue a cabeça, pisa na bola, solta o passe à frente. Escapa da marcação, faz o domínio. Carrascal para Varela. Varela volta um pouquinho à frente do campo de defesa. Danilo pela meia direita. Danilo para Eric no círculo central. Eric abre a jogada pela meia direita para Varela. Varela por dentro, ganhou em movimentação Flamengo, hein? É mais leve, mais rápido esse ataque. Flamengo desce Jorginho de primeira. É para Samuel Lino pela meia esquerda para Ayrton Lucas para Plata volta a jogada para Eric para Jorginho, emenda no gol. Jorginho fechado, não dá para bater. Gira pela meia esquerda para Samuel Lino, do jeito que ele gosta, encara a marcação, volta para Jorginho pressionado, gira no círculo central do gramado. Flamengo inteiro no campo de ataque, quase 35, agora sim 35 jogados do segundo tempo. Vai Flamengo. Varela pela ponta direita, aqui da grande área, soltou na tabela, tentou, devolveu. Lino por baixo, Varela cruza mal, rasga a marcação do Racing. Tem jogo pro Flamengo. Tem volume o Flamengo. É rápido o ataque do Flamengo. Flamengo insiste pela meia esquerda. Samuel Lino para cima da marcação. Pedalou, balançou, levou na linha de fundo, cruzou rasteiro. Tranquilo, zagueiro por baixo. Vacilou, sobrou Varela, emendou a marcação. Vem para baixo e tira. O Racing tá na pressão agora. Não sei se cansou. Tome cruzamento para Lino pro meio da grande área. Toque de cabeça no gol. Não vale o gol. Não vale o gol de Samuel Lino. O Racing, não sei se pregou a bola do Eric. Ela é uma coisa de louco. Que ela é atrás da zaga, o Lino encobre o goleiro, passa por cima do canto esquerdo do Cambeses. O Bandeira não deu. Me antecipei aqui, mas todo mundo viu. Tava impedido, viu, Bueno? Anulado o gol do Flamengo. Impedido ainda não foi anulado. O juiz vai conversando com os jogadores, tanto de Flamengo, tanto de Racing. Porém, em uma bola magistral de Eric Pulgar, Samuel Lino marca o que pode ser o seu terceiro gol com a camisa do Flamengo. Marcou 2 contra o Vitória, mas até o momento o juiz vai apenas conversando e vai sendo traçada a linha, Martelli, apesar de estar impedido. O Quesada e Pretzel estava impedido, né? Impedido, um pouquinho à frente. Estava um pouquinho à frente do Martineira, né? E acho que não tem o que discutir aí, né? Salvo pelo gongo o time do Racing. Olha, a história está sendo contada, hein? O Flamengo vai ter que jogar muita bola aí na partida de volta na Argentina para conseguir essa classificação. Agora, qual é a dúvida dessa demora, hein? Se a gente, como a imagem, se a gente já viu que está impedido, realmente não dá para entender, Marcelo. Eu vou te falar, é claro que é protocolar, né? Tem que esperar, mas tá claro, tá ali. Aí a decisão final. Claro, né, velho? Bueno informou bem, tem que confirmar, né? Óbvio que numa dessas a gente fala, pô, não foi pedido. A gente já viu isso, hein? Linhas mirabolantes. O senhor gosta das linhas mirabolantes do VAR, Pretzel? Não. O senhor gosta do impedimento semiautomático, Pretzel? Gosto. E o senhor vai gostar dessa alteração agora, viu, Pretzel? Fala, Bueno. Última mudança no Flamengo, sai Varela para a entrada de 22, Emerson Royal. Pô, não dá para ir para frente, não. Você precisa colocar o Emerson Royal. Qual que é a estratégia, o Pretzel? Mais gás, altura? Mais gás para apoiar, para ter um buraco maior, uma força maior pelo lado. Tem com o Ayrton Lucas e agora tem com o Emerson Royal. Eu prefiro o Varela. O Varela fez um bom jogo, só que agora é uma tentativa de tu abrir defesa. Gostou, Quesada?
Fôlego novo, né? Porque o Varela, ele correu bastante, marcou bastante, já estava, né, sem aquela preparação física adequada, e o Royal é um jogador experiente. Tem gente que não gosta, né? Mas assim, é um jogador experiente, pode ajudar o Flamengo nessa reta final, hein? O tempo vai passando, você ligado no microfone da Bandeirantes, o tempo passa e o Flamengo não marca. Lateral para a equipe do Racing, bater pela ponta direita. As 5 mudanças do Flamengo já foram, Racing fez 2. Fala, Bueno. Solari no chão, sentindo a perna esquerda, já levantou. Vai ser autorizado o lateral para o Racing. 38, quase 39 minutos jogados deste segundo tempo. É lateral para o Racing, bater cobrança para o meio da grande área. Quicou, passou da zaga. Danilo subiu, tirou. Entrada da grande área, tem disputa. O Flamengo tenta rasgar. Plata chegou antes dele, corta a marcação. Lino tenta descer no contra-ataque. Bruno Henrique vai, aposta a corrida. Vai bem, o zagueiro recua. Cambeses sai da grande área. Rasga de qualquer jeito e tira. Flamengo vai para a pressão no fim do jogo, vai virar uma coisa de louco esse fim de jogo no Maraca. Na Bandeirante, 0 Flamengo, 0 também para o Racing. Flamengo desce para o campo de ataque pela meia esquerda, pedala, balança, vai para cima da marcação, Samuel Lino. Ele tenta o lançamento à frente, viu que não tinha ninguém, girou pela meia esquerda, pediu a falta, juiz não deu, insiste com Ayrton Lucas por dentro para Eric está sem espaço, se perder é perigo. Ele perdeu e é perigo, mas vem na cobertura, Carrascal. Na bola, tira. Flamengo insiste, ponta esquerda, Lino cruzou a entrada da grande área, vai sobrar o chute a gol, se atrapalharam. O Eric se atrapalhou completamente com Plata. Perde a chance o Flamengo. Vem para o contragolpe o Racing na meia esquerda. Bruno Henrique tentou marcar, não conseguiu. Insiste a equipe argentina que já vai mudar. O tempo chega a 40 minutos jogados. Gizão quer jogo. Não parte rebate, não dá falta. Passe errado do Flamengo no círculo central. Tá no desespero já o Flamengo, hein? Tá no desespero o Flamengo. Plata erra o passe. Faltam 5, hein? Martelli. Olha, pode falar. Zaratio na beira do campo, se preparando para entrar. Ele que jogou no futebol brasileiro, deve entrar logo mais. Vem Flamengo para o campo de ataque com liberdade na meia direita, Carrascal. Bolão para Emerson Royal, cruzou por baixo, toque da zaga pela linha de fundo. Impressionante o pulmão que tem conjunto Racing para marcar no Maraca. Escanteio marcado para o Flamengo na ponta direita, Bueno. Se não fosse Sosa, Gonzalo Plata chegaria sozinho. Carrascal vai para o escanteio, primeiro pelo lado direito na partida. Carrascal dá um beijo na bola antes de cobrar, escanteio para o Flamengo. Escanteio para o Flamengo, Carrascal, primeira trave, tem desvio, quarta marcação, mais um. É mais um escanteio. Era. Tiro de meta. Era. Diz o Bandeira que o Eric saiu com bola e tudo. O Léo Pereira fica louco da vida. Vamos ver o replay. Cruzamento do Carrascal e pega por último no Eric. Foi bem o Bandeira, viu, Bueno? Bem o Bandeira, pega por último na perna esquerda do Pulgar e vai saindo neste momento o 28 Solari e também o 9 Martinez para a entrada do camisa 77 e do camisa número 11. Então Zaratio em campo nesse momento, além do camisa 77 Balboa. Eu acho que eu vou te falar uma coisa. Se Balboa bate. Não importa o como claro você bate, o que importa é o quanto você consegue apanhar, resistir e levantar, viu, Pretzel? Exatamente. Gostava de Rocky Balboa? Viu do 1 ao 1000? Do 1 ao 6, do 1 ao 6, vi todos os filmes. Bom demais, hein? Gostava de Rocky Balboa? Rocky Balboa ou Zaratio em campo, Quesada? Nenhum dos dois, né? Não gostas? Esse Balboa é uruguaio, um cigano da bola, já passou por vários times do planeta, né? Eu acho que demorou muito o técnico do Racing para fazer essas alterações. O Racing já não está se aguentando dentro de campo, né? Acho que esse foi um erro dele. 42 minutos jogados, você ligado no microfone da Bandeirantes, o Flamengo empata em 0-0. 42 jogados, cadê o gol do Flamengo? Se levar para a semana que vem na Argentina, a parada é difícil. Joga a bola, joga bem a equipe do Flamengo. Bolão, Carrascal para Bruno Henrique na cara do gol, perdeu! Cambeses pegou, rebote no gol. Vai entrar, Carrascal! Gol! Carrasco do jogo, jogou demais durante todos os momentos da partida no Maracanã,
Carrascal arma a jogada, bota Bruno Henrique na cara do gol, a parede, Cambeses pega, sobra na entrada da grande área, chapa de pé na direita, Carrascal pega no goleiro, pega no zagueiro, dizia, mata a zaga do Racing, morre no canto inferior direito da meta do goleiro Cambeses, na marca dos 43 minutos jogados do segundo tempo. Carrascal desafoga o grito de gol da torcida do Flamengo. Carrascal desafoga também o resultado no Maraca. Carrascal faz no Maracanã para a explosão do torcedor rubro-negro. Respira. Em alívio e êxtase o torcedor do Flamengo. Carrascal faz Flamengo 1, Racing 0, Bueno. Em meio a tantas contratações bombásticas, um colombiano que jogava na Rússia desembarca no Rio de Janeiro para fazer um jogo magistral. E neste momento o juiz vai anular o gol, Martelli. Impedimento do Bruno Henrique ali no começo da... Deu o gol. Jogada legal, Bruno Henrique, apesar de ter perdido o gol, a bola sobra com Carrascal e uma defesa que não errou o jogo inteiro. Nos últimos lances da partida, acaba errando. Carrascal, o melhor da partida, abre o placar no Maracanã. Flamengo 1, Racing 0, Martelli. Torcida inteira do Flamengo de pé no estádio do Maracanã. Torcida do Flamengo canta forte. E agora é só esperar o fim do jogo. Mas é o seguinte, hein? É 1-0. Não pode se portar do jeito que está agora. Pretzel e Quesada, vai todo mundo para a área do Flamengo. Não pode virar pressão do Racing, hein? Primeiro que o gol anulado do Racing eu não anularia, o árbitro anulou. E essa bola do Carrascal para o Bruno Henrique é um passe espetacular. Espetacular. O Carrascal jogou demais. Pegou o jogo, assumiu o jogo, criou várias oportunidades para os companheiros e fez o gol. E o Felipe Luiz vai ser aplaudido, né? Porque se perde o jogo, muita gente vai falar, mas por que tirou a Arrascaeta, né? Ele manteve o Carrascal, que fisicamente suporta mais que o Arrascaeta em campo, né? E as alterações que ele fez no segundo tempo deram um novo sentido a esse time, um novo movimento, uma nova dinâmica à equipe do Flamengo nesse segundo tempo. Mais 7, Martelli. 7 minutos de desespero para o torcedor do Flamengo, até mesmo de pressão para buscar o segundo gol. Flamengo, a postura tem que ser o segundo. Flamengo, a postura tem que ser o segundo. E o Racing vai morrer com uma substituição a menos. É falta. É falta para o Flamengo na quina da grande área. Perigosíssimo. Ó, Sousa, você vai ser expulso. Se continuar reclamando dessa forma, Sousa, você vai ser expulso. O torcedor do Flamengo no Maracanã pisou na bola, pediu a falta, o juiz deu. Falta para o Flamengo em cima de Emerson Royal. Foi falta, Bueno. Falta em cima de Emerson Royal, feita pelo camisa número 5, Nardoni. E o técnico do Racing não gostou nada disso. Gustavo Costas quase foi até o meio-campo para cobrar a arbitragem. Falta perigosa para o Flamengo cobrar. Mais uma chance de perigo, o Gonzalo Plata na bola. Daqui a pouco vem um apito final no microfone da Bandeirantes com João Paulo Capelo. Ele a falta para o Flamengo. Confiança, Plata. Bateu direto em cima da barreira. Volta para Plata. Plata tenta buscar a linha de fundo. Apertado pela marcação de 3. Conseguiu cruzar para o meio da grande área. Rojo. Sobe. Toca de cabeça na primeira trave. Volta para Eric. 46, quase 47. Mengo. O grito que vem das arquibancadas do Maracanã. 1-0 para o Flamengo. Levantamento pela ponta direita. É para Plata. Ele toca de cabeça. Volta para Bruno Henrique. Insiste a equipe do Flamengo buscando o segundo gol. Tapinha de calcanhar. Emerson Royal manda para fora. Manuel para o Racing bater no campo de defesa pela meia esquerda. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar. Segundo golzinho. Dá para buscar, Quesada. Dá para buscar, Pretzel. E se eu sou Flamengo, ainda faltando alguns minutinhos, eu faria de tudo para ampliar para 2-0, né? 1-0 ainda mantém viva a chance do Racing de pegar essa classificação. Não é um resultado assim também irreversível, eu diria, né? É um resultado que o Racing pode lutar para buscar em casa na próxima partida. E aí, Pretzel? Eu concordo com o Quesada. Agora, o Racing se defendeu bem, mas está perdendo o jogo. O Flamengo joga pelo empate. É uma grande vantagem para o jogo da volta, porque o Racing vai ter que sair, vai ter que atacar. O Flamengo com espaço é um time muito forte, um time que aproveita bastante. Então, eu acho que é um grande resultado. Agora, repetindo, o lance do gol anulado do Racing é uma sacanagem com o time argentino, porque ele não estava dando aquele tipo de falta. Vai ter ofício? Como? Vai ter ofício? Não, acho que não.
Vem pro campo de ataque, o Flamengo insiste pela meia esquerda. Acelerou, ganhou linha de fundo. Ayrton Lucas, viu o campo acabar. Viu o campo acabar, tiro de meta pro Racing cobrar 48 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. Detalhe do gol do Carrascal é que assim, ele merecia o gol, mas o rebote na entrada da área, a bola ia pra fora, hein? Não fosse o Rojo, a bola ia pra fora. Pega no Rojo e entra, mas a bola ia pra fora. Tiro de meta para a equipe do Racing bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é o placar de 1-0 para a equipe do Flamengo. O Racing não sei se está contente com 1-0, porque a cera que o Cambeses fez agora, hein? Cambeses toca, vai lá para o campo de ataque e quebra. Eric ganha, Eric lança para o campo de ataque na ponta esquerda. Lino se dominar com perigo, ele domina na meia esquerda, encara a marcação. Gás novo no jogo, vai Lino para cima da marcação, abandona a ponta por dentro, rolou a bola, trabalhou, sobrou na entrada da grande área, pisou nela, ganhou Plata dentro da grande área na cobertura, vem por baixo, o Colombo tira. 49 minutos jogados no segundo tempo, é pressão do Flamengo em busca do segundo gol. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte as condições. Emerson Royal para o campo de ataque, linha de fundo, cruzou, passou da marcação, Rojo tira. Sobra, volta para o Flamengo. E atenção, ataque contra a defesa no microfone da Bandeirantes. Mengo, Mengo, Mengo é o grito do torcedor, segue isso ecoando nos cantos do Baraca. Vem para o campo de ataque o Flamengo, Plata, volta no círculo central, trabalha para a equipe do Flamengo, gira Jorginho pela meia esquerda, também para cima de Samuel Lino, que era da grande área, cruzou, tira a marcação na cabeça do zagueiro. Firme Colombo, corta a marcação 50, só mais 2, Lino insiste, ponta esquerda, girou, bateu no gol! Para fora, a direita do Cambeses vai pela linha de fundo. Quase o segundo gol do Flamengo. Racing agora acho que sentiu, hein? Quase o gol do Lino Bueno. O Samuel Lino tinha a opção de ir para a linha de fundo e fazer o cruzamento, preferiu cortar para o meio, tentou um chute de perna direita, a bola bate no cantinho da rede, não é gol. Neste momento Sosa no chão. Vai ser cobrado mais um tiro de meta, Martelli. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor e HG na carta, pode contar. Vai marcar 51. Já vem o apito final na Bandeirantes para todo o Brasil com João Paulo Capelanes. Tudo sobre Flamengo e Racing já não esquenta, né? Que amanhã tem LDU e Palmeiras. Jogo que a Bandeirantes transmite. Ulisses Costa transmite a partir das 9 da noite. Lateral para o Racing bater no campo de ataque pela meia esquerda. O Costas não para quieto à beira do gramado, hein? Que é o fim do jogo. 1-0 para o Racing. É resultado positivo, me parece, pela postura do time e também pela do técnico, hein? Vai terminar o jogo no estádio do Maracanã. Racing tenta descer para o campo de ataque. Vem cruzamento para o meio da grande área. Rossi vai no alto, fica com ela. Só mais 30 segundos de bola rolando. Dá tempo. Preto enqueçado, 1-0. É bom resultado para o Racing? Não. Eu acho que o Racing estava tentando de tudo para segurar o 0-0. O Flamengo é mais time. Agora, eu repito, o gol foi mal anulado. O Jesus Valenzuela teve um apito nervoso porque, para mim, não houve a falta. E agora o fogo amigo ali, hein? O Sosa recebe uma cotovelada do jogador do Racing, que ele vai levantar agora, só depois ele vai entender que não foi o jogador do Flamengo, né? Foi o jogador do Racing, mas foi forte do mesmo jeito, viu, Quesada? Pois é, agora você vê que coisa, né? Terminou o primeiro tempo com 4 finalizações de cada lado. Você viu agora a estatística do final do jogo? 20-4. Ou seja, o Racing não chutou nenhuma bola, só o gol, que aí eu concordo com o Pretzel, foi gol legítimo e tal, né, do Sosa. Mas o time do Flamengo realmente, ofensivamente, fez um segundo tempo incrível. Até merecia mais gols, né? E as entradas desses jogadores ajudaram a mudar muito a dinâmica, né? Tanto o Ayrton Lucas, o Lino, o Bruno Henrique, o Plata e o Royal, que foi a 5ª substituição feita aí pelo técnico do Flamengo. Como é bom ter um banco que ajuda o time, não é? Você pode colocar aí 5 jogadores e mudar, de repente, a história de um jogo. E ainda ficou no banco Saul. Ainda ficou o... Como é que é o Léo Ortiz, Sanches, que tá lá. cara, irmão do Sanches. Esqueci o nome De La Cruz. Léo Ortiz, impressionante, hein? Impressionante o banco do Flamengo. Ó, o Sosa tá sangrando demais, hein?
Sousa sangra demais à beira do gramado, mas foi fogo amigo. E o juizão quer jogo em 53. Faltavam 30 segundos para terminar o jogo. O que você vai fazer, seu juiz? Tá apreensivo o torcedor e o banco do Racing. Bola rolando no Maraca, quer jogo, árbitro. Lateral para o Flamengo bater no campo de ataque pela meia direita. Sousa quer voltar, mas parece que não pode. Agora sim, Sousa voltou. É ataque contra a defesa, pode ser o último lance do jogo. Léo Pereira pela meia esquerda, o Flamengo tem que cruzar, tem que levantar, tem que tentar algo. Bruno Henrique pela meia esquerda, pedalou, balançou Samuel Lino, devolveu a jogada para Eric. Eric pela meia direita no campo de ataque, insiste mais uma vez Danilo. Danilo levanta para o meio da grande área, no alto, toca a zaga, tira. O árbitro aponta o centro de campo, termina o jogo no Maracanã. O Flamengo dá um passinho. Vence o Racing por 1-0, gol de Carrascal, mas sai à frente na semifinal da Libertadores. Flamengo 1, Racing 0. Final de jogo no estádio do Maracanã. Semana que vem tem mais na Bandeirantes. O microfone é seu. Alô, João Paulo Capelani. É nosso Pedro Martelli. Martelli. Deu Flamengo. Largou na frente no primeiro jogo. Semifinal. Copa Libertadores América é na Bandeirantes. Para muita gente é uma vantagem curta. Para muita gente é uma vantagem suficiente. E para muita gente, o jogo ainda está aberto. Alô, Lucas Bueno, independentemente de qualquer coisa, é festa no Maracanã. Deu Mengão, Bueno! É festa no Maracanã, Capelanes. Segundo gol de Carrascal com a camisa do Flamengo. O primeiro foi em clássico. Flamengo e Vasco, Carrascal decidiu. Flamengo e Racing, o Carrascal decidiu novamente. Ele que veio da Rússia, um colombiano, chega para decidir. Nesse momento, os jogadores vão trocando suas camisas e o Sousa tá com um olho muito inchado e não para de sangrar. O capitão do Racing realmente sofreu na cotovelada do Roja ali entre uma disputa de bola. Vai acabando a partida no Maracanã, os jogadores vão se chegando no túnel, logo mais as entrevistas coletivas dos dois técnicos. Daqui a pouquinho, Lucas Bueno trazendo os destaques dos jogadores do Flamengo. Nossa, mas o jogador do Racing aí, ele tá arrebentado, tomou uma cotovelada justamente do Rojo, como falou bem o Bueno. Ele tá com o olho totalmente, o olho direito fechado e a boca ensanguentada, meu amigo. Isso é Libertadores da América, isso é Bandeirantes. E ó, daqui a pouquinho vamos ao vivo para Quito, hein? Já, Bruno Milhozzi, enviado especial do grupo Bandeirantes de comunicação da Rádio Bandeirantes, atualizando tudo, até porque 11h30, atenção torcedor palestrino, daqui meia hora já estaremos na quinta-feira, e a quinta-feira de bola rolando é a vez do Palmeiras em busca da decisão, a glória eterna da Copa Conmebol Libertadores. Vamos com o craque Bandeirantes no ar. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, comentaristas Bandeirantes. Análise do jogo a gente deixa pro apito final. Agora a pergunta é: quem foi o melhor em campo? O craque Bandeirantes da vitória. Flamengo 1, Racing 0. Eu começo com você, Leandro Quesada. É demais, né? Olha, eu votaria no goleiro do Racing. Fechou o gol em muitos momentos cruciais da partida. Mas o Carrascal, que já havia sido elogiado pelo Pretzel no primeiro tempo, que fez um grande jogo no primeiro tempo com o Arrascaeta, manteve o nível na segunda etapa. E aí o cara faz o gol, né? O cara que faz o gol sempre está à frente de todo mundo, né? Porque esse pode ter sido o gol da classificação do Mengão para a grande final da Libertadores. Carrascal, então, é o seu voto, craque Bandeirantes. Alexandre Pretzel, você que teceu elogios ao Carrascal, é um jogador que não chegou com tanta panca assim no Flamengo, né? Mais útil. Mas hoje fez um grande jogo, envolvendo os adversários. O passe que ele dá para o Bruno Henrique, se ele joga no Brighton ou no Wolverhampton, todo mundo teria um lance mundial. Gênio, né? Seria gênio. Então, assim, ó, jogou demais e mereceu o gol, que contou com o desvio do número 6, né? O Rojo, matando o goleirão, o Cambeses, que foi muito bem, como disse também o Quesada. Carrascal, o melhor em campo, para mim, o Flamengo encaminhado para a decisão do título. Carrascal, craque Bandeirantes, o Martelli martelou o Brasil inteiro e foi pra rede com o Carrascal dessa forma aqui. Se liga, Martelli, martela pra mim. Pedro Martelli.
42 jogados, cadê o gol do Flamengo? Se levar para a semana que vem na Argentina, a parada é difícil. Joga a bola, joga bem a equipe do Flamengo. Bolão, Carrascal para Bruno Henrique na cara do gol, perdeu! Cambeses pegou, rebote no gol. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Carrascal! Gol! Carrasco do jogo, jogou demais durante todos os momentos da partida no Maracanã. Carrascal arma a jogada, bota Bruno Henrique na cara do gol, a parede, Cambeses pega, sobra na entrada da grande área, chapa de pé na direita, Carrascal pega no goleiro, pega no zagueiro, dizia, mata a zaga do Racing, morre no canto inferior direito da meta do goleiro Cambeses. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. (11h34), abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes. Um abraço especial para você, ouvinte, sintonizado no microfone da Bandeirantes. Ó, o programa hoje vai até 1h da manhã, então tem 1h30 até lá. Sim. Eu não tô com pressa nenhuma. Se precisar ficar até as 2, a gente vai ficar. Tá bom. Se precisar ficar até as 3, a gente vai ficar. E se precisar ficar até a abertura do Pulo do Gato, a gente vai ficar também. Sabe por quê? Porque o mais da hora é colocar a participação do povo. É verdade. Gente, para alguns, o ouvinte é feito para ouvir. Quando eu estou em charge aqui, estou na apresentação, eu penso diferente. Eu acho que o ouvinte é feito para falar, para se comunicar. Veja só como a tecnologia maravilhosa, brilhante, ela aproximou o ouvinte dos apresentadores, dos comentaristas, dos repórteres, dos produtores, coordenadores, dos operadores, todo mundo junto e misturado. Então você que está ouvindo a rádio aí, tá indo pro trabalho, show de bola, tá voltando do trampo, tá indo pra balada, tá aí de bobeira em casa, faz o seguinte, pega o seu WhatsApp agora e anota aí, 119-9904-8756, vou repetir, 119-9904-8756. Manda pra cá a sua participação que a gente vai registrar. Se vocês puderem, mandem aqui um áudio de no máximo 30 segundos. Se não, ficar lá áudio de 1 minuto, 1 minuto e meio, não dá também. Então manda pra cá. 119-9904-8756, seu nome, de onde você fala, na sequência, sua mensagem, para que a gente possa dar o devido crédito. Se você não quiser participar com mensagem de áudio, não pode, tem alguém dormindo, o cachorro vai acordar e etc., manda escrita com o seu nome, de onde você fala, na sequência, sua mensagem. E se você não quiser participar, mas quiser continuar ouvindo a gente, fique à vontade. 90.9 FM, estamos na faixa estendida 86,3, radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay também, de graça, não paga nada, iOS, smartphone, Android, não importa. E claro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos ao vivo com imagens. Calma, torcedor. Em breve eu vou registrar a sua participação no YouTube também, porque agora é a vez de Leandro Quesada, de Alexandre Pretzel, falarem o que vocês melhor viram desse primeiro tempo, do segundo tempo, desse primeiro jogo da decisão da Libertadores e, consequentemente, a pergunta do milhão. Tá fechado? Flamengo garantido na decisão ou ainda é uma semifinal em aberto? Pretzel, Quesada.
Eu acho que com uma vantagem de um gol, o Flamengo é muito forte, é difícil. E o Racing se defendeu bem, mas teve dificuldade do meio para frente. Não criou praticamente nada, né? Então, esse goleiro aí, o Cambeses, foi o melhor em campo, o Arias está no banco. O Bueno me falou que ele estava com dor no ombro, então, porque o Arias era titular. E aí a defesa do time do Racing, consistente, evitando as bolas aéreas, foi a melhor coisa que o Racing fez. Teve o gol anulado do Sousa, que eu não anularia. Acho que o Jesus Valenzuela teve apito nervoso. Para mim não é falta isso. Aliás, eu tô meio contrário ao futebol atual, porque para mim o pênalti do Jorginho no Gomes não foi. O pênalti de hoje a favor do Bahia não foi. E esse gol anulado do Racing para mim foi um gol legal. Então eu tô meio contrário aí. Mas no mais, assim, ó, o Flamengo mereceu o resultado pela insistência e pelo grande jogo do Carrascal. Esse gol anulado que a gente tá vendo do Samuel Lino, bem anulado. Mas o gol do Carrascal foi legal no passe espetacular que ele deu pro Bruno Henrique e pegando o rebote depois. 1-0, grande resultado. Para mim, o Flamengo está na final. Não vai entregar pro Racing. Leandro Quesada, pensa igual ou diferente? Justifique sua resposta. Não, é óbvio que um resultado mais elástico daria ao Flamengo uma situação mais confortável para o segundo jogo, né? Mas é melhor vencer do que empatar, né? O Flamengo hoje se safou de um empate em casa, que seria terrível, né? Não perca o raciocínio, ou o Racing escapou de tomar um pau, porque o Flamengo perdeu uns 3, 4 gols bem feitos, né? Mas o Racing fez o gol, que na minha opinião, na opinião do Pretzel, não sei a sua, você poderia até falar, a gente entende que o Sousa não fez a falta no Carrascal, né? Foi no Carrascal. Jogo de brasileiro, eu acharia falta porque os árbitros marcam, né? Mas um jogo de Libertadores, Sul-Americana, geralmente eles mandam esse tipo de lance seguir. Então é curioso, né? A falta de critério também que os árbitros sul-americanos têm, dependendo do jogo e do tamanho dele, né? Mas o que a gente analisou é o seguinte, analisando só a atuação hoje deste árbitro, que deixou de dar um monte de falta, né? É isso que a gente está discutindo aí o Pretzel aqui. Ele deixou de dar um monte de falta durante o jogo. Bom, tudo bem, ele está mantendo o mesmo critério. E aí quando houve esse lance que não foi falta, na minha visão, ele foi lá e marcou, e anulou o gol que foi legítimo da equipe do Racing. Então ele prejudicou o Racing aí, entendeu? Prejudicou o Racing, enfim. Mas é o seguinte, vamos lá, rapidamente. Foi o 5º jogo do Flamengo contra argentinos nessa Libertadores, né? Você viu como é que tá a coisa. Perdeu pro Central Córdoba em casa e empatou na Argentina. Ganhou uma do Estudiantes e perdeu outra. E hoje venceu por 1-0. Então a gente não pode falar que tá tudo fechado, que a classificação tá garantida, né? Porcentagem. De 0 a 100%. 65%. 65%. Porque a atmosfera lá vai ser diferente. O Racing jogando em casa, a atmosfera é diferente, pressão em cima do árbitro, entendeu? Vamos imaginar o seguinte, Pretzel. Faz um gol nos primeiros 15 minutos. Tudo igual. Se tomar o gol, aí 2-0 no agregado, aí fica mais difícil. Mas o Racing, eu acho que o Racing tem condições de buscar essa classificação, sinceramente. O Estudiantes e o Central Córdoba são inferiores ao Racing. E quase comprometeram. O Central Córdoba quase comprometeu a classificação do Flamengo na fase de grupos. E o Estudiantes só perdeu nos pênaltis, gente. Não vamos esquecer, o Flamengo se classificou nos pênaltis. Não foi no tempo normal, né? É isso, acho que a gente tem que olhar um pouco do que aconteceu o Flamengo e Argentina. Eu olho, o Racing tem condição de ganhar, mas eu vejo o Flamengo muito forte. Eu também acho. Muito experiente, com uma vantagem de 1-0, muito formente. Porcentagem, o Quesada deu 65 a favor do Flamengo no jogo de volta. Você, Pretzel? 70-30, acho que está correto. 70-30. Tudo bem, 70-30. É aquela coisa, né? É difícil você pegar e ver uma decisão de Libertadores, uma semifinal. Qualquer vantagem, gente, é aquela coisa, né? Para deixar bem claro. É normal, completamente natural, que um jogo de semifinal de Libertadores você não tenha uma goleada, um placar tão elástico. Mas se a gente for analisar os 90 minutos aqui, o Racing teve chances para poder marcar, sobretudo no primeiro tempo, com uma defesaça do Rossi, e teve o gol que eu vou concordar com vocês, dava para o árbitro não ter apitado, porque geralmente eles não marcam, né? Então, assim, é uma questão é um lance interpretativo, correto? Não é uma coisa absurda, mas é um lance interpretativo. Mas a pergunta que eu faço é, o Flamengo criou para ter um placar mais elástico? Esse placar de 1-0 reflete o que foi a partida
ou não, na análise de vocês? Podia ter sido 2-1, porque o Flamengo criou para fazer mais. Mas esbarrou, por exemplo, o Arrascaeta chutou uma bola na trave, o Pedro fez um primeiro tempo bom, perdeu um gol também, e no segundo tempo o Ayrton Lucas perde gol e o Samuel Lino tem um gol anulado, além de ter perdido um gol também que o goleiro Cambeses defende. Absurdo, né? O gol que ele perdeu. Então eu acho que 2-1 seria um placar bem correto. Bem 2-1 correto, placar pelo que foi o jogo. Eu não, repito, não anularia o gol do Racing. Quesadinha? Sim, a Arrascaeta e o Carrascal logo no início tem 2 oportunidades, não chutam bem. Aí o Arrascaeta tem uma chance. Essa do Ayrton Lucas lembrada aí pelo Pretzel. 2 vezes o Lino, né? Num gol que ele faz de cabeça mais à frente do Martineira com o impedimento. O outro chute dele. E esse gol do Carrascal. Realmente, no volume ofensivo, foi um resultado que poderia ter sido mais amplo, né? 1-0 ficou barato para a equipe do Racing da Argentina. Maravilha. Enquanto nós não temos aí as entrevistas coletivas, o Lucas Bueno está monitorando absolutamente tudo. Vamos com o gabarito do jogo para você. Flamengo venceu, Flamengo 1, Racing da Argentina 0. A parada fica para semana que vem, hein? Eu adoro isso. Gabarito do jogo. Bom, eu vou anular o Quesada do nosso gabarito porque ele criticou fora do ar o gabarito, que é um quadro tradicional do apito final. Então as notas serão dadas apenas para Alexandre Pretzel. Capite, Pretzel, concordas ou não? Não, acho que não. Acho que ele fez só uma ironia aqui. Hoje tu tá muito ácido, tá muito áspero, né? Tá querendo confronto. Isso. Eu tô bravo com você, Quesadinha, que vai me abandonar na madrugada aí. Pô, nós tínhamos Como crime, Quesadinha. Durante a transmissão, nós tínhamos sete profissionais no estúdio. E aí eu fui obrigado a fazer um ranking, eu fiz, de acordo com a atuação. Repita o ranking, de acordo com a atuação. O 7º tu. Tá. Já mudou? Eu não era o último, hein? A tua queda agora foi brusca. Você também não vai dar voto no apito final. 6º Martelli, né? Tá. Martelli é bom, né? Isso. Mas se amar o que faz, melhor. 5º Pedro, pelo esforço do Pedro. 5º. 4º o Bueno. Tá. 3º Quesada. 2º Michel. E eu em primeiro. Hino do Racing no ar pra você! Ó, eu vou citar o jogador e aí eu vou dar aqui a oportunidade de Leandro Quesada se redimir. E aí você dá a sua nota primeiro e aí depois o Pretzel dá a segunda. Aí eu vou com outro nome, aí Quesadinha, Pretzel. Dou outro nome, Quesadinha, Pretzel. Dou outro nome e assim Se tivesse mais tarde, eu diria, vai dormir, João Paulo Capelante. Mas como ainda tá cedo, tudo bem. Goleiro Cambeses. Jogou bem, Quesadinha. Uma nota 7,5 pra ele. Goleiraço. Boa nota. 7,5 ou até 8 eu daria também. Até 8, Daria 8 ou 7,5? 7,9. 7,9, 8. Martirena. Abaixo do normal, ele é bom jogador, né? 5 pra mim hoje. Não fez assim uma grande atuação. 5 tá bom. É o Quesada pra votar primeiro, viu, Xandão? Só pra te ajudar, tá. Colombo. O Cristóvão Colombo? Não, Colombo. 10, né? Zagueiro. Porque ele descobriu a América, né? Será que descobriu mesmo? Eu pago pra ver esse negócio aí, viu? Dizem que sim, né? Dizem, né? Dizem que o Cabral, quando chegou aqui, já sabia o que era, né? Até porque a carta do história. Pero Vaz Caminha, que chegou antes aqui, falou que as terras são iguais. Daquele jeito que a gente já sabia e tal. Mas é Colombo, né? Colombo zagueiro? Os caras se seguraram bem na defesa ali, né? Vou dar uma nota 6 pro Colombo. Xandão? Podia ter sido 3, 4, 6. né? Foi bem. Marcos Rojo, rodado, hein? Ô Xandão, eu achei meio estabanado em alguns momentos, né? Teve uma saída de bola dele lá e a bola bate no Rojo, né? Antes de entrar, né? Foi nele, né? É um veterano em atividade. Em fim de carreira e atividade. 5 pra ele. 5. Gabriel Rojas. Saiu, né? 4. Não gostei muito não. 4, 4,5. Mura. Sem nota. Também. Santiago Sousa toma amarelo. Eu gostei desse cara. Grande jogo desse cara. 7 eu daria pra ele. Fez o gol, né? Fez o gol. E ajudou a anular bastante parte do jogo do Jorginho. Toda hora que o Jorginho pegava a bola, o Sousa tava ali. Ex-jogador do River Plate, inclusive. Assim como o Carrascal, né? Que nota, Xandão? 7 eu dei. 7 pro Sousa. Mas vocês não precisam repetir a nota um do outro, né? Não, porque quando tá próximo a gente... o Petson falou 7, eu ia falar 7,3. do outro, né? Não. Tudo bem. Zuculini. Zuculini só reclamou, 5.
fazer diferente, senão ele vai reclamar. Tá? Isso. 4,9. Boa. Almendra. 5. 5,1. Nardoni, o volante. Não mudou muito, entrou, só tentou cercar. 5. É. Atuação bem mequetrefe dele, 5. Solari. Joga mais que jogou hoje. Até o Bueno falou sobre os 4 pra ele. Queria muito confronto, né? Queria arranjar umas briguinhas ali. Quando parava o jogo, queria dar peitada. 4 tá bom pra ele. Zarate, eu gosto desse cara. Jogou muito no Galo. Mas no Racing... Não, nada. Muitas lesões. É banco também. Eu nem dou nota. Eu também não, sem nota. Sem nota? Sem nota. Adriano Martínez. Maravilha, Martínez. Hoje não foi uma maravilha, me desculpe. 5. É o artilheiro do time, né? Talvez esteja sentindo falta do Salas, né? Que jogava com ele. Do Ranfer Quinteiro, que jogava lá também. Daquele que tá do Inter agora, o ponta lá, o colombiano. Carboneiro, que pertence ao Racing. Que nota, Xandão? Pra quem? Pro Maravilha? 5. 5. Chato fazer o gabarito com vocês, hein? Tá bom. Balboa. O Roque Balboa, 10. Balboa nocauteou o futebol. Sem nota. Cara, o cara parecia que tinha acabado de lutar com o Popó, meu. Tava todo estragado, né? Hein? Com o olho assim, ó. Tava assim, pô. Tomou uma muqueta. Nota 4. Quando é começar a fazer boxe, eu acho. Você gosta de boxe? Eu gosto de começar a fazer. Você sabe que tem alguns integrantes da equipe que lutam aqui na Rádio Bandeirantes, eu me lembro né? o Ulisses, né? O Ulisses na redação chegou um dia, né? Só que, né? O Ulisses continua fazendo tudo aqueles negócios lá, não? Você sabe que ele mudou de luta marcial, né? Era boxe. Sumou agora. Sumou. Ele não ouve mais a rádio quando não tá aqui? Ele ouve, mas ele me zoa também, eu só devolvo. Né? Ele fazia boxe e botava no Instagram. Isso, aí um dia eu tô chegando, tô saindo ali do banheiro e tal, e ele vem entrando aqui, ó. Só faltou botar. Gente, só faltou, né? Daí ele olhou pra mim assim, eu falei, tu não aguenta um assalto. Queixo de vidro. Vocês imaginaram o Ulisses vestido com aquela vestimenta de sumô? Aquela indumentária de sumô, aquele fraldão. Ei. Com um cabelinho. Vocês viram que o Ancelotti foi, né, numa escola de sumô, chegou a ver? Jura? Na ida agora no Japão, mostraram. Foi É. visitar lá só pra ver como é que era. Porque os lutadores de sumô no Japão são divindades. São divindades, cara. Lá, é um campeonato fortíssimo. Eu já fui lá e eu fiz uma matéria uma vez pra rádio. Eles convidaram a gente. O campeão lá é um herói nacional. O cara é herói. Né? E você sabe que tem um cara que é o... Como que é o nome? É o tipo de mordomo, é um outro nome que eles dão, tá? Mas é o cara que acompanha o lutador de sumô em todas as situações. Por exemplo, para algumas necessidades, eles têm dificuldade às vezes para se limpar. Não. Não, é verdade. Isso não, peraí que essa. Não, é verdade. É verdade. Essa. Não, aí tem o mordomo que ajuda. Não, é verdade, vocês podem pesquisar, isso é verdade, E você sabe que esse mordomo, que é o cuidador do lutador de sumô, ele ganha uma grana absurda, velho. Eu seria um limpador do Ulisses, mas se o Ulisses fosse o lutador de sumô. Não, é verdade, porque ganha uma grana, é verdade, gente. Com lenços umedecidos, é isso. O cara limpa, é o cuidador, é o mordomo do lutador de sumô, é verdade isso. Você tá de brincadeira. Eles explicaram lá, curioso. porque uns são muito grandes, então eles têm dificuldade, né? Não é fácil, é verdade. Aí ele não consegue chegar e aí tem que ter alguém pra poder fazer sim. Mas o são atletas, sujo, né? Do jeito deles, eles são atletas, mesmo com aquele peso, porque o peso é o fundamental ali, a parte da técnica para até tirar o outro lutador. Eu não sei se é o tatame, se é mesmo... Círculo lá, né? Aquele, né? O espaço lá da disputa, né? Curioso. Um pouquinho de cultura aqui, né? Não sabia que tinha um mordomo. É um cuidador. Olha só. Gustavo Costas, o técnico do Racing, que nota merece? 5. 5. Muito e bem. O cuidador ajuda, assim, a pegar uma água, uma toalha, uma coisa assim. Entendeu? Sim. Ajuda no banho. Hino do Flamengo, dos mais belos hinos da história do futebol do mundo. Sobe som, bicha! Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Navegar me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado. O hino é lindo.
Olha, eu não sou flamenguista, viu? Azar o meu, porque o hino é brincadeira. Que hino maravilhoso, que história incrível, que momento maravilhoso. Indiscutivelmente é o melhor momento da história do Flamengo, assim, não digo nem em time, apesar do time ser uma máquina também, mas se você for analisar, o Flamengo hoje ele tem todos os artifícios necessários para que você possa elencar o Flamengo como um dos grandes gigantes do nosso continente, não? Efeito midiático, incrível. Orçamento, absurdo. Nível de receita, não dá nem para competir. Você vê aí o nível de patrocinadores que o Flamengo tem mensalmente e os outros que têm interesse de entrar na camisa ou em outras partes da instituição. Jogadores revelados com uma base maravilhosa. Títulos conquistados na história recente. Torcida, não preciso nem falar da massa. Estádio, que ainda para muita gente falta, para mim também. O gasômetro estava sendo estudado, parece que a vaca deitou por lá. Então meu ponto de vista é, o que falta para o Flamengo, né? Talvez mais títulos na questão mundial, talvez? Porque foi 81 e ponto. Né? Tá precisando ganhar mais um Mundial. Agora, tem time para isso, né? Tem estrutura, fez um bom Mundial. A gente não pode esquecer, né? O Flamengo venceu o Chelsea na segunda rodada e se classificou. O terceiro jogo do Flamengo não tinha mais nenhum valor. Olha que coisa louca, cara. Verdade. Né? Lembram disso? Só que aí olha como são as coisas, né? A boa campanha do Flamengo atrapalhou o Flamengo, porque ele foi pegar o Bayern de Munique, né? Nós fizemos aquele jogo Flamengo e Los Angeles. Que foi segundo do grupo. Não valeu nada, né? Nada. Não valeu nada. O Flamengo até colocou algum... Ele estreia contra o Esperance, né? Lá na Filadélfia vence, depois vence o... Nossa, aquele jogo contra o Chelsea, no segundo tempo... Mas foi fatal o Mengão. Não foi, Quesadinha? Foi. 1x0 Chelsea, Foi. 3x1, né? É isso aí. 3x1. E o Chelsea depois seria campeão do mundo, né? Como que é o negócio, né? Mas eu acho que é o segundo grande momento da história, porque ali nos anos 80, né? Flamengo era o time, né? A década de 80 foi a década do Flamengo. Porque ele ganha 2 títulos no início, depois ele é campeão da Copa União. Ele ganha e em 92 ele ganha ainda mais um título, né? 80, 82 e 83. Aí ele é campeão do mundo e da Libertadores de 81 e ganha 87 também. Cara, você falou uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de brincar com esse tipo de coisa. Os clubes de cada década. Eu acho que assim... O Grêmio chegou a ser o clube de uma certa década, o Internacional também, o São Paulo também, o Corinthians também, o Flamengo também. O clube da década de 50. Foi o Vasco. O Vasco da Gama e o Santos começa a dar... Botafogo também, Não, década de 40 entendeu? Foi o Vasco. De 40 é a máquina, a máquina 40 do Vasco. 40 Vasco. Década de 50. Já dá pra colocar o Botafogo, talvez? Não, ainda não. 50 pra 60, 60 né? é o Santos. Né? 60 é o Santos, não, indiscutível. Não, ali nos anos 50 você tem ainda um embate Corinthians e Palmeiras, aí o Santos teve uma boa década. Começa a despontar e aí vem o Botafogo. Anos 60 aí não tem como falar, né? Santos, esquece. Mas Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. 78. 3 vezes campeão brasileiro, e não só 3 vezes campeão brasileiro. Em todos, de 71 a 80... Só em 77 o Inter não fica entre os 5 melhores. Verdade. É um dado assim absurdo. Na década de 70 do Inter só em 77. Foi o desmanche do grande time e aí teve que refazer um pouco. Refez em 79 chegou onde chegou. Foi o último time. Em 78 foi 3º lugar e em 80 também. É isso aí. Com 2 menções honrosas ao Palmeiras, né, que é bicampeão nos anos 70 ali, disputa ainda um título contra o Guarani. E o Cruzeiro, que é campeão da Libertadores, né? Que eram os timaços. Palmeiras, Inter, Cruzeiro e Fluminense. Eram os grandes times. Só tinha o Dirceu Lopes ali, pouco antes. Essa é uma das maiores injustiças do futebol, porque o comandante daquele time do Inter, né, que se consagrou, uma parte daquele comando foi do Minelli, né? Minelli. E o Minelli, o Minelli tinha que ter sido técnico do Brasil em 78, velho. Não, e ele já vinha bem no Palmeiras. Minelli ou Enio Andrade? E o Enio Andrade, monstro, pô. Então, mas aí é duro, pergunta né? pro Neto disse que o Enio Andrade foi o melhor treinador dele. Os caras falam muito do Enio. Mas e aí? Cada um fala uma coisa, né? Sabe o Gilberto Costa? Ele veio no Donos da Bola um dia e ele jogou com o Enio em 87. Foi vice-campeão da Copa União pelo Inter, contra o Flamengo. E o Gilberto me falou assim, ó, o seu Enio era um gênio, porque ele falava bem assim, ó, se a gente fizer isso aqui, ele falava no intervalo até, se nós fizer isso aqui, ó, o Quesada entrar por aqui, o Pretzel passar aqui, nós ganhamos o jogo aqui. Mas se a gente não fizer isso aqui, nós vamos perder o jogo aqui. E aí quando perdia sabia, quando ganhava era... O Gilberto Costa dizia que era impressionante. Os anos 80, Flamengo, né? Flamengo.
90. Flamengo, mas assim, 90 briga o grande. São Paulo tinha um timaço com... São Paulo, né? São Paulo. O São Paulo tinha um timaço com o Cilinho ali nos meados dos anos 80, né? E o Grêmio também, o Grêmio chegou a ser campeão do mundo, né? Não vamos também... Eu acho que 90 São Paulo e 2000 São Paulo, década de 2000. 2000 São Paulo? E a de 2010 Corinthians. É. De 2010 a 2020 Corinthians. 2000 a 2010 É que se você se você pegar a década, o João, talvez não bata, mas se você pegar um período de 10 anos, aí você consegue encaixar, melhor essa análise. Dá pra encaixar. Entendeu? 2010 a 2020, sim, Corinthians. Libertadores, Mundial. Eu acho que três brasileiros, né? 11. 3 brasileiros, 15 e 17. Anos 90 a gente falou quem? 3 paulistas. Anos 90 a gente falou quem? 5 paulistas, né? Não. Sim, 11, 13, 17, 18 e 19. Recopa. Exatamente. Quem anos 90 a gente falou? 90 a gente pegou São Paulo, né? Mas eu colocaria um pouquinho do Palmeiras aí também, porque o Palmeiras ganha 3. Mas o São Paulo ganha 2 mundiais, né? E 2 Libertadores. Tudo bem. E brasileiro. Tudo bem. E paulista. Claro, sim, tudo bem, mas o Palmeiras acho que logo depois ali, né? Não, o Corinthians não ganhou em 11. O Corinthians ganhou paulista, ele ganhou em 13, 17, 18 e 19. 4 paulistas. Os últimos aí. 4 paulistas. Mas brasileiro ele ganha 11, 15 e 17. E fora aí ele ganha Libertadores, Mundial. ganha... Recopa, exatamente. Esse recorte do Corinthians foi excepcional, realmente. Pode ficar à vontade, irmão. Fica tranquilo. É isso. Tá. Eu sei que tu tá assustado com tanto conteúdo, mas tu pode entrar no debate, não tem problema. Até tu vai te soltando aos poucos. Né? Os bastidores são fantásticos, né, velho? A pergunta é, e os times de 2020, né? 2020 o quê? Aí é Palmeiras e... 2020 pra frente? Esquece. Palmeiras e Flamengo. Mais o Palmeiras do que o Flamengo. Mais Palmeiras que o Flamengo. Porque o Flamengo ganhou a Libertadores em 2019. Certo? Tudo bem, então, mas vamos pegar esse recorte. Pega esse ato aí, vai. Ganha em 22 porque também, se você puxar um pouquinho também, você vai ter um Palmeiras. Se você não esquecer, João, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil em 15, ele ganha um brasileiro de 16 e 18. Então, quer dizer, se você pegar um recorte de 15 para 25, olha o que... Aí é mais ainda do que a gente está falando. Se tu pegar de 15 a 25, é o Palmeiras disparado. Disparado. Palmeiras quase, entre aspas, tá? Ele quase foi rebaixado pela segunda vez em 14. Exatamente. E ele deu uma guinada em 15. E aí, 2015, de repente, Paulo Nobre trata o Palmeiras. Eu lembro muito bem, viu, Pretzel, Quesada? Vocês apresentavam o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. E eu lembro muito bem que o... Oi? Com 2. Com 2. E bom, viu? E aí o Paulo Nobre veio aqui, lembra? Veio aqui aos estúdios. Sim. E ele falou categoricamente para vocês, eu estou tratando o Palmeiras como uma das minhas empresas. Sim. E naquela época que ninguém se falava em SAF aqui, né? E ele meio que tratou o Palmeiras dessa forma, né? Não como uma SAF, não era dono, mas ele enxertou uma grana, né? Injetou, melhor dizendo, uma grana no clube, teve o seu retorno com juros, né, irrisórios para a grana que ele tem. E ele fez uma recuperação financeira, administrativa incrível nesse clube. Então, o meu ponto de vista aqui, meus amigos, é o seguinte. O clube da década de 2020 pra frente dificilmente vai sair das mãos de Flamengo e de Palmeiras. E vou falar. Pretzel falou alguma coisa no Esporte Debate que me chamou a atenção. Os clubes europeus, eles estão se desgarrando dos outros blocos de uma maneira muito grande. Vou dar um exemplo. Os principais clubes da Europa, eles estão com tanta força hoje em dia que dificilmente eles vão ser superados por uns clubes do segundo escalão. Difícil, Pretzel, que sabe ouvir. O Bayer Leverkusen, difícil. 2 temporadas atrás, foi campeão alemão. Xabi Alonso. Invicto. Capela. Invicto. Exato. E tomou 7 do Paris Saint-Germain. Pois é. Uma mudança agora de rumo. Agora. Então, meu ponto de vista aqui, para resumir, é o seguinte. Palmeiras e Flamengo, da forma que estão organizados, se os outros não se atentarem, vão ficar cada vez mais distantes desses dois clubes. Pois não, Lucas Bueno, vamos lá! Vamos escutar agora Felipe Luiz, técnico do Flamengo, cedendo entrevista coletiva. No segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com um jogo mais aberto, eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Felipe, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi.
Na fase anterior, o Flamengo saiu aqui do Maracanã com uma vitória por 1 gol de diferença e teve o Estudiante lá na Argentina, aquele cenário que a gente já sabe. E hoje, de novo, construir essa vantagem, é uma vantagem, começa a semana que vem, vencendo por 1-0. Queria que você falasse os principais aspectos do aprendizado da fase anterior, tendo em vista que agora, de novo, chega nessa situação de jogar no estádio adversário, tendo a pressão e sabendo que vai ser atacado por já estar na vantagem no placar desde o apito inicial. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo. O poder que esse time tem em transições. Então, é importante construir essa vitória, criar chances e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O jogo começou muito ruim, assim, digamos, para o lado do Flamengo, né? O Racing pressionando bastante, com um volume de jogo maior. Depois, no segundo tempo, teve essa melhora. O Flamengo finalizou 19 vezes, né, na partida, conseguiu ali fazer o gol e depois, no finalzinho, também quase fez o segundo. Enfim, eu queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse jogo da volta, tendo em vista que você está a um passo aí de uma decisão de Libertadores, né? Agora como treinador. O Racing não tem jogo no final de semana, o Flamengo vai a Fortaleza. E aí eu queria entender como é que você vai preparar para esse jogo da volta, já que tem essa vantagem mínima. Né? Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente... Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim, nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores, não foi. 48 horas, menos 72 horas para o jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então, estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Felipe, Cereto aqui da Parabot Plus, nos chamou a atenção quando você tirou ao mesmo tempo o Pedro e o Arrascaeta. Não sei se o Pedro fez questão física, ele estava com um problema no punho, o Arrascaeta não sei o motivo. Você pode falar. E aí, também depois entrou o Samuel Lino, que vem sendo criticado pela torcida, e parece que hoje precisou ficar no banco de reservas para mostrar qualidades para a torcida. Chamou muita atenção, ele foi destaque no segundo tempo. Queria que você falasse sobre isso. O Pedro teve um chute no braço, né, dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. E ele estava muito incomodado com isso, e eu sentia que o time baixou fisicamente também. Já aproveitei, o Arrascaeta também nesse momento sentia que tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marcar de forma individual o Arrascaeta. Em todos os jogos contra times argentinos foi assim, principalmente com ele. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço, que eu acreditava que era o momento de atacar. E a entrada do Lino foi muito importante porque, como eu falei, já pegou um jogo mais aberto, onde o lateral não tinha ajudas. E outra vez, às vezes pro jogador é incômodo, né, sair do time titular e ir para o banco, mas
eu não vejo dessa forma, eu vejo que todos são importantes, todos jogam. Em funções e momentos diferentes da temporada, vamos precisar de uns ou de outros, né? Então, o importante é que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez um gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança, isso porque nós precisamos muito dele, é um jogador muito importante para mim. Boa noite, Felipe, aqui. Sidão Marina, Litoral News, aqui. Todo mundo tá boa. Foi um jogo onde as duas equipes, né, travaram uma grande batalha, acho que digno de semifinal de Libertadores da América. Carrascal hoje, né, teve uma grande partida e ainda conseguiu fazer o gol para a equipe do Flamengo. Mas para o jogo da volta, né, olhando para um cenário de um Racing que vai precisar buscar o resultado, você espera um jogo deles parecido com o de hoje, o próprio Flamengo mais parecido com o de hoje, ou alguns ajustes na sua visão precisam ser feitos? Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing, a melhor versão do time deles. Um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Hoje a gente viu um Racing apostando muito na bola longa, né? O Estudiantes tentou isso, trouxe muita dificuldade para o Flamengo, mas hoje contra o Racing o Flamengo foi muito bem nessa bola. Teve, na minha visão, algumas dificuldades na bola aérea defensiva. Não sei se você enxergou isso também durante a partida, queria que você falasse sobre isso. E queria que você falasse como é que está o Léo Ortiz, se dá para contar com ele para o jogo da volta. A bola parada defensiva, você fala? Isso, bola parada defensiva. Okay. Bom, se vocês assistiram mais jogos do Racing, essas bolas longas não foi especificamente por causa do Flamengo. A forma que eles têm de jogar, eles se sentem confortáveis de colocar muitos jogadores na última linha e explorar essa bola longa, porque eles têm um atacante que é muito determinante nesse tipo de jogo, e eles exploram muito essa jogada. Então, claro, sempre cria dificuldades, o Palmeiras também fez, o Estudiantes também fez, e isso cria dificuldade para todos os adversários. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você espaça teu próprio time e também nos dá vantagem a nós, né, nessa segunda bola. Sobre o Léo Ortiz, esperar... conseguiu... Porque, sinceramente, quando eu vi o Léo Ortiz sair no outro dia do gramado, fui pessimista. Esperava que não poderia contar já com o Léo para a temporada. Ter o Léo recuperado e com dor ainda, mas estar no banco, para mim é o maior presente que a gente podia ter tido para essa reta final de temporada. Um jogador muito especial. Felipe, aqui, boa noite. Normalmente, quando a gente vê os times virem jogar aqui no Maracanã, principalmente quando é decisão de 2 jogos, sendo o primeiro aqui, eles vêm com uma postura para empatar o jogo e tentar decidir em casa, que é mais fácil. Eu esperava, particularmente, uma postura assim do Racing hoje. Jogar mais atrás, picotar o jogo, fazer uma cera. Queria saber a sua opinião, se o Racing ter proposto o jogo no primeiro tempo, ter vindo para cima, isso te surpreendeu de alguma forma, ou você já esperava realmente essa postura por parte do técnico deles? Obrigado. Bom, eu esperava, porque assim, eu assisti muito, eu e a minha equipe, nós assistimos muitos jogos do Racing e a forma que eles têm de jogar. É muito difícil um treinador mudar muito a forma e o modelo de jogo que ele tem, né? Um time que joga assim, em todos os lugares que eles vão. Às vezes pressionam mais forte, às vezes não tão forte, fazem alguns ajustes para o plano de jogo especificamente, mas eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical, tentando explorar o tempo todo as costas da nossa defesa e principalmente agressivo na marcação. Agressivo, eles são muito agressivos, os times argentinos são fortes nesses duelos e aconteceu praticamente tudo o que esperávamos, né? E eu acredito que eles também da gente. Então, foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. Felipe, aqui no meio, boa noite. Essa aí foi a coletiva do Felipe Luiz, falou um pouquinho sobre o Léo Ortiz, a volta dele na semana que vem, falando que prefere
já conteve com ele no banco ali, mesmo não estando 100%, além do Danilo não estando 100%. Falou da postura do Racing, uma postura mais ofensiva. Essa foi a coletiva do técnico Felipe Luiz. Senhores, fiquem à vontade. Flamengo 1, Racing 0. Ouvimos aí uma boa parte da entrevista coletiva do Felipe Luiz. São e aí, boas Pretzel? entrevistas. São boas entrevistas, que ele é um cara consciente, né? Achei só que ele deu uma forçadinha de barra depois do jogo contra o Palmeiras, né? Que ele meio deu uma ironizada no Palmeiras. Mas tudo bem, faz parte. Mas ele é um treinador... Ele marcou território, né? Já que ele ouviu muita coisa do outro lado, ele falou, deixa eu falar alguma coisinha Mas aqui como também. treinador, não sei se vocês concordam, é um treinador no momento já afirmado como técnico do Flamengo. Sim. Já é um técnico afirmado. Ele Mas fez um ano, se cair ele... da Libertadores... mas aí, pô, ele é favorito. Será muito cobrado. Mas tu tem razão. Se ele cai da Libertadores e não ganha o Brasileiro... Acabou o quê? Acabou, tá fora. Ah, que isso? Vamos chutar a bunda dele. Eu acho que não. O Dorival ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo outra ano e chutaram a diretoria. bunda dele O também. Flamengo tem um histórico de demitir treinadores, mesmo treinadores vitoriosos. Mas era o outro presidente. Esse presidente, eu não sei se pensa igual. Olha, e o Boto que foi trazido a peso de ouro, né? Sim. Eu acho que o Boto tá fechado com o Felipe Luiz. Não, eu também acho que sim. Mas você tem que dar resultado. Imagina só um elenco bilionário desse aí. Tem que ganhar alguma se você coisa. só ganhar o vai estadual, ficar com o Carioca na mão? Aí então, também não. E isso serve pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras até pior, porque o Palmeiras não ganhou nada até agora no ano, né? Verdade. E perdeu o Paulista pro maior rival. E gastou um bi. Mas Gastou olha só. E os dois caíram cedo da Copa do Brasil. Os dois caíram cedo da Copa do Brasil. Você falou da gestão passada que mudava muito de treinador, né? De 19 para cá, o Flamengo teve 11 treinadores. Abel Braga, aí vem Jesus, que faz aquele sucesso incrível, mas fica 1 ano e meio só comandando a equipe. Nem isso, né? Não dá nem 1 ano e meio. Domenech. Aí quando tem o Domenech no Flamengo, chega o Abel ao Palmeiras. A partir daí, o Palmeiras tem só o Abel. Aí Domenech sai. Vem para o Flamengo Ceni. Ceni é campeão brasileiro. Rogério Ceni, campeão brasileiro. O Renato Gaúcho perde a Libertadores. Aí vem Paulo Souza, que foi um fiasco. Dorival, que ganha a Copa do Brasil, mas não segue. E a Libertadores. E não segue. Bem lembrado, obrigado, João. Vitor Pereira, que levou a sogra lá para o Rio e também não deu certo. Sampaoli, que foi também um fracasso retumbante, certo? Tite, que pelo tamanho dele só também. ganhou o estadual. E o Felipe Luiz. Exatamente. Então, olha só. O Felipe Luiz assume para ganhar a Copa do Brasil. Para ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que aí o Pretzel falou um negócio que combina com aquilo que você disse. É um outro comando, né? Se o BAP conseguir manter o Felipe, mesmo se não ganhar nada, eu acho que é isso. O Flamengo terá mudado uma chave muito comum dos últimos anos, que é não continuar com o treinador. Vitorioso ou derrotado, os caras chispam, né? Mas eu acho que vai acontecer diante da pressão. Muitas vezes o dirigente está fechado com o treinador, mas ele sucumbe à pressão. Quantas vezes que a gente não viu o dirigente? Não, tô fechado com esse aqui, não vai sair e tal. Perdeu duas, perdeu o clássico, lá, caiu. E outra, tu tem que dar uma reformulada. Sim. O Everton Cebolinha ganha 1 milhão por mês, certo? Ele no Flamengo é fiasco. Lembra o Michael? O Michael ganha próximo exato, disso. não joga. O Felipe Luiz elogiou, ele estava no banco hoje, certo? Mas perdeu muito espaço também. Né? Esse Juninho que veio do Karabag, nem no banco mais, ó, perdeu espaço, certo? Então tu tem uma folha salarial alta, que bate 50 milhões, então tu é obrigado a ganhar. 50 milhões a folha? Praticamente, chega quase isso. Caraca. Então tu tem razão, nesse ponto é obrigado a ganhar. Nesse ponto é obrigado a ganhar. Agora tem outro ponto. Imagine se ele ganha Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Também se consagra. Ano que vem ele está treinando algum clube da Europa. Esse cara tem e uma essa é a ideia dele. Essa é a ideia dele. E outra coisa. Atlético de Madrid. Por exemplo, digamos que o homem lá caia, o Simeone. Difícil, né? Ele manda no grupo. Hora ele vai sair, né? Uma hora vai. Mas... Portas abertas pro Felipe Luiz. Um dia a gente vai acompanhar o Felipe Luiz treinando o Atlético. Eu não vejo a hora disso acontecer. Tá com uma carência já há tantos anos de um brasileiro fazendo sucesso na Europa. Ou na Inglaterra, né? Porque ele trabalhou no Chelsea, então ele poderia também trabalhar. Não, no Chelsea, mas em algum na clube. Inglaterra o Maresca tá com um contrato longo, né? E tá bem. E o Simeone já tá indo pra 13ª temporada. Não é demais, né? Mas é difícil sair também. Entre times, o técnico mais bem pago do planeta, né? Isso. E arrisco dizer que o mais longevo também, né? Com 13 anos. Querendo ou não, o Simeone recuperou o Atlético de Madrid. Sim.
É um estilo de jogo que você pode até não... Condenar. Não, virou competitivo. Mas ele ganhou três La Ligas, que o Atlético não ganhava, ganhou duas Liga Europa, 2 finais de Champions, Copa do Rei, 2 finais de Champions. E perde aquela Champions, aquele gol do Sérgio Ramos no último lance também, que foi a camisa do Madrid que fez o gol. O Atlético Madrid é o que hoje? É o terceiro time da Espanha, certo? Sim. Tá sempre entre os três. Tá sempre entre os os três. É verdade ou não? É verdade. Então isso é um mérito dele também. E viveu um hiato assim... Tem menos dinheiro e se mantém sempre ali brigando. É verdade, tem toda a razão. Então... Ó, o Cleiton Ferreira, que bate-papo de qualidade. Vocês são os melhores do rádio. Tem gente que aí, ó, elogia a gente também. Não é só de crítica que a gente vive também. Podem mandar mensagens criticando, elogiando aqui, que a gente registra tudo. O Vivaldo Junqueira, Luiz Carlos, um abraço pro Tachoco na Cama. Um abraço pra você. Quesada trabalhou no filme A Múmia, disse ele aqui. Caiu na brincadeira. Caiu, pô. Tá choco na cama. Tá choco na cama, você caiu, seu tronco. Tá choco? O que é isso? O que é tá choco, irmão? Tá choco? Sei lá, cara. Entendi. Tá xoxo. Puta, mano. Isso aí passou. Tem que separar essa. Vai fazer o quê, pô? As coisas estão aparecendo aqui, vai. Osnir Alexandre, abraço pra você. Quem que falou aí que eu trabalhei na Múmia? Era Múmia ou era Não sei, falaram que você trabalhou no filme da Múmia. Eu já sei aqui. o que é. Rê mandou mensagem. Tem um cara chamado John Hanna, que é um ator inglês. Realmente eu pareço um pouco esse cara. Não dá pra colocar aí não, né? Já coloca aí, Ale. Alexandre Marques no youtube.com. John Hanna, Alexandre, com H, tá? John Hanna. H-A-N-N-A-H. John Hanna. Felipe Carreira. E esse passarinho aí, meu? Tá brincando aqui com a gente. Luiz Ricardo tá rachando bico. Galera se diverte também na madrugada, né? Claro. 00:18. Hoje é jogo do Palmeiras, hein? A gente vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes. Pretzel, Quesada, bom descanso pra vocês. Estaremos juntos nessa quinta-feira, se Deus quiser, viu? Nota 10 para a transmissão. Um abraço. Só uma observação, não vai ter não? Não. Tá. Então, rapidinho, Carrascal. Carrascal. Nota 9 para ele. Nota 9 para ele, né? E a Arrascaeta nota 8. Boa. E ó, fala pro seu Felipe Luiz também, a gente tava falando sobre ele aí, ele tirou no mesmo tempo Pedro e a Arrascaeta. Tudo bem, não tá bom naquela e ganhou o jogo. Arrumou e ganhou o jogo. Vai falar o quê? Mas vamos lá, a gente salientou aqui. O Arrascaeta saiu, João, porque ele já não aguentava mais fisicamente, né? Ele foi muito acionado. Agora, os 5 jogadores que entraram foram bem. O Ayrton Lucas entrou bem, quase fez gol. É verdade. O Lino fez gol e quase fez outro gol. O gol dele foi anulado, mas quase fez outro. O Bruno Henrique quase fez o gol. Né? Flamengo perdeu o gol. O Plata entrou bem, fez uma fumaça ali. O Plata é bom jogador. E o Royal entrou bem também. Então, olha só como que é. É o banco, né? De qualidade. Olha o banco dos isso. caras. Ainda você não colocou um monte de cara que tava à disposição. De La Cruz e assim vai, né? Cadê a foto do John Hanna aí? Tem aí o Ale Marques, por favor, a foto do John Hanna, um ator do filme A Múmia. É que a gente tá aqui com o que tá passando aí na TV. Coloca lá no YouTube, tem as moral ou não? O que é, Ale? Tá no YouTube, mas a gente tá com outro canal aqui ligado. Estamos vendo estamos vendo o negócio aí também. Eu vou falar pra você, eu não assisto esse canal aí faz 200 anos, não faz falta nenhuma também. Vá para o inferno. Só dá uma de neto. Então vamos fazer o seguinte, 00:20, a gente vai colocar aí a foto, fazer uma linha comparativa. Será que Leandro Quesada realmente parece com o ator do filme A Múmia? Alexandre Pretzel, se você fosse um ator, você pareceria o Brendan com quem? Fraser. Sim, mas eu não sei qual ator do filme A Múmia que parece com o Quesada, entendeu? Ô, Pretzel, você se acha parecido com o Homer Simpson ou não? Não sei, eu não me lembro desse desenho, né? Olha o John Hanna. Lembro Quesadinha, né? Bem mais velho, né? Mas eu sou esse cara aí. Mas eu vou falar uma coisa. Eu sou mais bonito. Coloca o Homer Simpson aí pra ver Põe se o Homer se Simpson parece aí. comigo. Vai. E coloca também o Ronaldo Esper pra fazer uma comparação com o Quesada. Coloca o Mr. Bean pra ser o nosso João Paulo Capelanes. Põe aí, Ale, coloca aí o Homer Simpson, vamos ver se parece com o Pretzel. Você que tá ouvindo a gente aí no Dial, migra pro youtube.com/Rádio Bandeirantes. Depois Mr. Bean youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agora chegou o momento da bobagem aberta. Aqui, olha lá. Prioridade. Sempre, olha lá, Xandão. Só porque o meu olho é mais fechado que o outro. Claro que não, irmão. Um acidente, o Homer Simpson não. Onde que é parecido? Parece, irmão. Você tem uma cabeça de ovo, você tá meio rechonchudo. Tem um ator que entendeu? Cabeça de ovo pra Tem esse um momento. ator que é a cara do Pretzel, um bom ator, esqueci o nome do Você tem uma cabeça redonda, irmão. Momento, vou lembrar. Você tem uma cabeça redonda, Xandão. Viu? Vem cá. E o Mr. Bean? Põe o Ronaldo Esper aí, Ale. Mr. Bean. Põe o Ronaldo Esper. Tem que sacanear o João também, porque senão você fica pode pôr o Mr. Bean também, mas põe o Ronaldo Esper.
Desgraçado. Não tem nada a ver o Homer Simpson comigo, Eu achei que parece, irmão, um pouquinho. Parece, Bueno? Não muito. Não, lembra? É uma referência, Pedro. irmão. Não, sério mesmo. Ah, mais ou Tem menos. traços, vai, tem traços. Não tem sentido, mas onde? Mr. Bean. O cabelo parece. Ah, o Olha lá, é cabelo. você. Não, eu pareço o Mr. Bean mesmo. Lembra mesmo, Mr. Eu Bean, pareço o Mr. Bean, eu pareço o Zeca Camargo, que trabalha aqui na Band. Zeca Camargo. Põe. Bota o Mas Zeca Ale, põe Camargo. o Ronaldo Esper Não, também, tudo bem. Ale. Bota o Ronaldo, Coloca. mas bota o Zeca Camargo. Põe o Zeca também. Camargo, coloca o bichinho da Era do Gelo lá, o Cid da Era do Gelo. Eu pareço o Esquilinho também. Pode É. pôr aí. Não tem problema. Ah, não, você parece o Zeca Camargo mesmo. Pareço. Queria ser a conta bancária dele, eu queria ter, mas tudo bem. Zeca Camargo é legal. Ale, pode botar o coloca Ronaldo também, Esper por também. gentileza. Quem? Qual? O Ulisses parece o Gilson Kleina, né? Não, sabe quem que o Ulisses parece? Já viu aquele filme O Ninja da Pesada? Ninja da Pesada? Você nunca assistiu? Ale, para tudo que você tá fazendo, Ale, por gentileza. Não parece? Olha lá o Zé Camargo, ó, parece comigo. É. Não parece um pouquinho? Nada a ver? Nada a ver. Então coloca pra mim, Ale, o Ninja da Pesada. Não, já. O ator eu acho que é John Candy. Ah, será que é o John Candy? O Ulisses é parecido com John Candy. Pode botar aí. Coloca aí, Ale, o Ninja da Pesada. Coloca aí e vocês vão ver que parece pra caramba o nosso Ulisses Costa, que narra hoje, hein? Narra hoje, 9h30 da noite, jogo do Palmeiras. LDU e Palmeiras, já vamos pra Quito, hein? Em instantes estaremos no Equador com o Bruno Milhose. O que é, irmão? Ah, tá. Fechou? Tchau, Vamos pra Campos do Jordão, é isso? Vamos fazer o seguinte, eu quero colocar o Ninja da Altitude Pesada de antes primeiro, peraí. Bom, enquanto a gente coloca aí o Ninja da Pesada pra vocês, o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, eu quero fazer o seguinte, eu quero ir Boa noite, viu? pra Campos do Jordão com o nosso repórter Bruno, olha lá aí, ó, tá aí, ó. Parecido com o John Candy. Parece mesmo, Não parece mesmo. Ah, não, eu acho o mesmo. Gilson Kleina mais Não, parece. É Kleina é um mais mix de parecido, todos tem razão. eles, né? Senhores, abraço pra vocês, Lucão. Obrigado. Abraço, bom descanso. Abraço, Capi. Tamo junto, parabéns pela estreia na reportagem. Bom, hein? Muito obrigado. Nota pro Lucas Bueno, Pretzel. 8. 8? Que isso, Boa. muito obrigado. Quesada? Não pode dar 8, Pretzel. Tem que dar menos. Porque senão não vai querer evoluir. Tu acha? Tá bom. E a nossa nota? Mas peraí. 8, justifique sua resposta. Então, o repórter que está no tubo vendo a mesma imagem dos outros profissionais, ele tem que trazer algo diferente. Ele trouxe. Além de estudar bem as Foi bem. informações. Bons estudos. Bons estudos. Bom. Acho que o depoimento, isso vem ao natural, pode ser um pouco mais curto, mas isso é natural, vai aprendendo, vai certo, contextualizando. 8. Muito obrigado. Quesada? Estaremos aqui semana que vem. Aí, ó. Ok, já se escalou, 7. Xandão. Já tá na escala. Já se escalou, Já irmão. tá na escala. Ah, entendi. 7. Não precisa, às vezes, também correr muito. Não precisa, que você tem muita informação. Abaixar um pouco o tom. E eu sei que é difícil, porque a gente tá. O repórter hoje fez o off-tube, né? Quando você tá no campo, você consegue ver coisas que você agrega a uma transmissão. Aqui você tá vendo a mesma imagem que todo mundo, né? Realmente não é fácil. Fazer um off-tube realmente não é fácil. Muito obrigado, Quessadinha. Pode deixar que semana que vem estaremos melhor. Mas tá ótimo, é isso. Quer dizer, você deu nota 7 pro cara, arrebentou o cara e no final falou que tá bom. Não Você arrebentei, também é um fanfarrão. Não Você também tá de sacanagem, hein? Concorda comigo ou não? Ele gosta da discórdia, viu, cara? Quessadinha, Você é um seguinte, Mr. Bean mesmo, viu? Eu quero Você colocar quer o quê? o nosso repórter Bruno Milhose, Isso. que vai trazer as informações do Palmeiras, mas antes, ouça com atenção, ouvinte, a pérola do nosso repórter Bandeirantes, direto de Quito, no Equador, quando questionado sobre a altitude e a experiência que teve. No Equador e uma comparação com uma cidade aqui do Brasil. Fala aí, Milhose, sua figura. Eu não senti tanta diferença. O lugar mais alto que eu já tive aí em São Paulo, por exemplo, foi Campos do Jordão. Se eu não me engano, tem 1.200, né? Então mas ainda assim, não mudou muito a vida por enquanto, não. Nesse momento em que Pretzel e João Paulo Capelanes... Milhose. Milhose. Não sentiu nada em Campos do Jordão, cara.
quê? Não, velho. Não senti nada por aqui, Rapaz, cara. botou Ziquito. Eu fui a Campos do Jordão. E não senti nada. Não, no programa pô, eu tô comparando o local É que mais ele alto que eu estive contextualizou antes que de a ir experiência dele foi. Ô, Miliose, eu entendi. É que os dois foram traíras com você, mas tudo bem. Não responde, não responde. Olhou pra mim e começou a rir, eu não aguentei, velho. Desculpa, Pô, Milioso. Campos do Jordão é uma das cidades mais altas do Brasil, né? Pois é. Pois é, eu acho que é a mais alta. Eu acho que é a mais alta do Brasil. É a mais alta do Brasil, Sensacional. Foi muito bom, muito bom. Tem uma altitude lá. Eu vou contar uma coisa pro Eu fui pra ouvinte. Campos do Jordão, nunca senti nada. Por quê, velho? É porque assim, o ouvinte, eu imagino o cara que esteja no carro. Por exemplo, eu sou ouvinte de rádio. Às vezes eu tô no carro, então acontece algumas coisas que os caras começam a rachar o bico, só que ninguém entende por quê. Eu, por exemplo, fico à deriva. Eu tô no carro, aí todo mundo no estúdio começa a rir, eu não tô rindo. Eu falo, por que os caras estão rachando? Sabe por que eu comecei a rir? Primeiro, quando ele... A experiência dele foi os 1.200 metros de Campos do Jordão, Campos do Jordão não sentiu Demais. Então, e quando ele soltou essa, eu tava com a cabecinha baixa, que eu tava olhando aqui o roteiro, a mesa de som. Aí eu peguei, só levantei e olhei direto pro Pretzel que tá na minha frente. O Pretzel já tava rachando. Seria como dizer assim, rachando, eu subi no Cristo Redentor e não senti nada, tipo uma coisa assim, né? Uma atitude insignificante, né? Hein? O Pretzel já tava escorrendo lágrimas, aí eu não aguentei, velho. Eu sei. Aí foi mais forte que eu. Foi muito engraçado. Quesadinha, bom descanso pra você, Quesadinha. Até amanhã, Johnny. Até tchau, daqui tchau, a pouco, gente. hein? Já estamos na quinta-feira. Sim, daqui a pouco. Quinta-feira de TBT, viu, Quesadinha? Poste alguma coisa na sua rede social. Vou postar, não sei o que, mas vou postar. @ Leandro Quesada, tudo junto. Quesada com Z? Quesada com S. Porque tem gente da sua família que tem Z no nome, né? Um dia eu explico essa história. O Arthur, né, que é filho do meu irmão, é com Z. E por que você é com S? É o seguinte, cara, o certo é com S. Tá. Quando meu avô Thomas Quesada veio da Espanha pra cá, se casou com a minha avó Virtudes, no interior de São Paulo. Virtudes é muito nome de vó, né? Virtudes Ramos, Virtudes é muito nome Virtudes, de vó. Fantástico. E aí, quando meu pai nasceu, Lourenço, que é o nome do meu bisavô, inclusive, o meu pai foi registrado com Z, em vez de S. Casou-se com a minha mãe, com Z, minha mãe é Isaíra Quesada, o meu irmão Lourenço, que é o pai do Arthur, né, e do Vitor, também Quesada com Z. E quando eu nasci, o meu pai, a gente devia ter tomado uma cachaça, não sei, ficou feliz, falou assim, vamos consertar o sobrenome da família. E colocou meu sobrenome com S. Então, quer dizer, ele conseguiu consertar o meu sobrenome e, na realidade, foi uma cagada, né? Porque, assim, pô, todo mundo é com Z e só eu com S. Mas é tudo parente. Entendi. Tudo... E tem várias versões de Quesada. Tem Quesada com 2 S, tem Quesada com C cedilha. Olha só. Tem o Quesada com Z e tem o Quesada meu que é com S. E tem o Quesada com K, que chega bastante no WhatsApp da Rádio Quesada Bandeirantes. com K, olha só que loucura. Com K. Aí é loucura. Como chamava sua vovó? Da parte de pai, Virtudes. Virtudes. E da minha mãe, Palmira. Palmira. É nome de vó, né? Cara, não é nome de vó. Você já nasce com escoliose hoje em dia, se você já tem esse nome. Concorda comigo ou não? Você já nasce com dor no ciático. Uma espanhola e outra italiana. A família é italiana e espanhola. Eu não carrego sobrenomes italianos, né? Maiolini e Menichelli eu não carrego. Minhas avós chamavam Lídia, nome mais comum, Lídia. Né? E Wanda. Wanda é nome de vó, né? Wanda é o nome de uma tia Wanda minha muito querida, tia Wanda. Impressionante. Nome da sua vovó, bicha, vamos lá. Nomes de vós, vamos lá. Elisa e Eulália. Eulália é sacanagem. Eulália é bacana. É nome de bisavó. E qual outra? Elisa? Elisa. Não, Elisa é de boa. Elisa ainda é usado muito. Né? Elisa sim. E aí, Lucas Bueno? O meu é Vera, que é comum, e Guacira. Guacira é bem... já nasce com 79 anos. Guacira é bem Brasil, Guacira né? já nasce na fila do né? INSS, né? Só pode ser. E aí, Pedro Cohen, nomes de vós? Cara, a mãe do meu pai tem o nome mais de vó pra mim, que é Terezinha. Não, ela chama Terezinha o Terezinha. nome? Não pode ser Terezinha. Eu quero o RG da Terezinha. eu trago Tereza alguma coisa. Não, é Terezinha. Não pode ser Terezinha. Maria Terezinha. O cartório não ia permitir Terezinha. Maria Terezinha. Tá bom, vamos lá. E a minha avó, por parte de mãe, chama Nelly.
Nelly. Vó Nelly. Chamava, né? mais Ambas moderna. faleceram. Um abraço aí para os meus pais. Normal, E vô? Vô Elias, meu vô. E vô Antônio, vô Tito. Né? Não é tão de velho assim. Elias já é um pouco mais de velho, né? Antônio não. Antônio virou moda agora, né? Não é? Virou, Antônio voltou. Voltou com tudo. Voltou com tudo. Agora tem umas crianças. Meu sobrinho vai ser Antônio. É bonito, pô, Antônio, né? Bonito. E aí? Do meu pai, né? O pai do meu pai, o meu avô paterno, Tomás, como eu disse aqui. Tomás, tranquilo. Espanhol. E o italiano, Alberto. Legal. Tranquilo. Vô Alberto. Nada absurdo. Que não almoçou no dia que o Brasil meteu 4-1 na Itália em 70. Ficou triste? Não almoçou, não jantou no dia seguinte, ficou uma semana sem falar com todo mundo. Os meus são mais tranquilos. José, todo mundo tem um José na família. que daí só chamou ele de Bueno, que virou só Bueno. Tá. E meu outro vô, Clodoaldo. Clodoaldo já é o nome de... Clodoaldo. Isso aí. Clodoaldo, por causa do jogador do Santos? Não. Não? Meu vô é da Bahia, não tem nenhuma Nada a ligação ver. com o futebol. Tá bom. Cara, Clodoaldo é um nome muito forte, né? Clodoaldo. E o Michel? Michel, nome dos avós, vamos lá. Clássico, hein? Joaquim e José. Joaquim José. Joaquim, olha, o vovô moderno, hein? Joaquim é o nome Voltou moderno. com tudo também. Voltou com tudo. E José, normal. José sempre tem alguém na família. Vamos lá. Alberto César e Air. Air. Air? Cara, o Air. Eu vou falar pra você. Air. Sim. Que legal, cara. Cara, tem uma história engraçada com o meu avô Air, inclusive. Ele foi se inscrever numa rede social, né, no Facebook, e quando ele colocava Air Rodrigues, que é o nome dele, o Facebook mandava mensagem assim: você precisa usar um nome verdadeiro para fazer o seu cadastro. E o Facebook dele até hoje é Rodrigues Dietrich, que é os dois sobrenomes dele. Olha lá, tá vendo? Nem o Instagram, nem o... Qual é o nome do dono no Facebook lá? O Zuckerberg permitiu o negócio, né? Brincadeira. Quanta bobagem, Dito isso, não, legal, isso é um pouco da nossa história. Obrigado. Certamente os ouvintes que estão aqui nos acompanhando devem estar lembrando o nome dos avós e das avós, né? Sem eles a gente não estaria aqui. É verdade, tem toda a razão. E como diria o Neto, se a minha mãe não tivesse saído com meu pai, também não estaria aqui. Tchau. Tchau, Quesadinha. Abraço pra você. Tchau, Bueno. Valeu, Capela. Até amanhã. Valeu. Até daqui a pouco, hein? Já estamos aqui quinta-feira. Já é amanhã, estamos aqui quinta-feira, já é amanhã. Hoje já é amanhã. O Pedro Coin ainda vai ficar comigo um pouquinho aqui, porque agora eu quero o hino do Palmeiras. Avante palestra, seremos campeões! Luciana Reis, Walter Vieira, Bruno Pedroso, vitrine especial. O alemão tá por aqui, falou que a sogra dele chama Maria Tuísa. Fantástico, hein? Wilson José, Luciana Reis. Um abraço pra você, do César, grande do César, tá sempre com a gente. Érico Mota, Rafa Oliveira, é a galera que participa conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e daqui a pouquinho uma bateria de mensagens. Eu vou calar a minha boca, fecharei o microfone de esportes da Bandeirantes e vamos colocar uma mensagem atrás da outra. Se precisar ficar 10 horas aqui com uma mensagem atrás da outra, a gente vai ficar. Renan Silva tá sempre por aqui. Valeu, Zeus. Um abraço. Luciana Reis tá lá em Goiânia, em peso na audiência. E o Palmeiras, avante palestra. Hoje tem em Quito. Simplesmente teremos LDU e Palmeiras, jogo de ida, semifinal Copa Conmebol Libertadores, que você vai curtir com a transmissão de Ulisses Costa. A partir de agora, Bruno Milhozzi, direto de Quito, na altitude do Equador, tem o destaque do Verdão. Fala aí, Milhozzi, um abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, valeu! Fala, KP, de volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para falar mais do Palmeiras. A Rádio Bandeirantes está em Quito, onde amanhã tem decisão no estádio Casablanca. Rodrigo Paz Delgado, casa da LDU, em time que sempre complica a vida dos brasileiros, então não será tarefa fácil para a equipe do Palmeiras. KP, para a gente contextualizar, passar todas as informações, tudo o que se sabe sobre o Palmeiras, sobre a LDU, sobre o ambiente, sobre os fatores que podem aí envolver o jogo de amanhã e também retrospecto, números, histórico, o que é sempre muito bacana de acompanhar. Vamos lá com uma coisa de cada vez. Capela, primeiro, com as informações mais quentes, pré-jogo, que são as preocupações do torcedor, principalmente na equipe do Palmeiras, em que a gente tem duas dúvidas restantes para a escalação e que dificilmente serão sanadas até o momento em que o Abel Ferreira divulgar de fato os 11 titulares para a partida. E falo, claro, da dupla de zaga, que pode ser mantida com Gustavo Gomes e Bruno Fux, como foi no Rio de Janeiro, ou o Murilo pode retornar. Essa é a maior tendência, já que o Fux não foi bem, né? Ele entrou contra o Flamengo depois de uma boa sequência com a camisa do Palmeiras, mas falhou naquele
naquela partida, um jogo importante, então até para preservar o jogador, a tendência é que o Murilo volte a retomar esta posição, largue como titular na equipe do Palmeiras. No meio de campo, o Capela, a disputa é mais aberta entre o Maurício e o Rafael Veiga, pode pesar a favor do Veiga a experiência, já jogou Libertadores, já ganhou Libertadores com o Palmeiras e, aliás, é um dos poucos deste elenco que teve essas conquistas no currículo com a equipe do Verdão na era Abel Ferreira. Do outro lado, o Maurício que vem em recuperação, ele até chegou a ficar afastado durante algumas semanas do elenco palmeirense, né? Ficou no banco de reservas, não entrava, mal aproveitado, voltou e está aproveitando a chance, vem de boa partida novamente contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Com isso, a tendência, Capela, minhas apostas estão no Maurício como titular. De resto, a equipe mantida em relação a que perdeu para o Flamengo no estádio do Maracanã no final de semana. Inclusive, Carlos Miguel deve continuar no gol alviverde, o Marcelo Lomba no banco de reservas, o Everton segue fora e vai levar mais algumas semaninhas para que o Everton volte a ser opção para o técnico Abel Ferreira por conta daquela fissura na mão direita que a gente já comentou aí ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Portanto, um Palmeiras provável tem Carlos Miguel no gol, na direita Kelvin, a zaga de Gustavo Gomes e Murilo é o mais provável e pela esquerda joga o Piquerez. Meio de campo de Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Maurício. E também a lembrança da dupla de ataque que vem de uma sequência impressionante, apesar de não ter feito ali uma grande partida contra o time do Flamengo, com exceção do Vitor Roque, né? O Vitor Roque fez um gol muito importante ali para empatar o jogo àquela altura, depois o Palmeiras leva o 3-1, termina 3-2, mas ainda assim a sequência dessa dupla é impressionante, fazem muitos, mas muitos gols. Últimos 14 jogos foram de 12 gols para cada, KP. Entre Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla funcionou, são peças fundamentais para o esquema do Abel Ferreira. Capela, falando um pouco do adversário e também traçando os problemas que a LDU tem para encarar o Palmeiras, né? Porque não é só o Verdão, não, que tem dificuldades na sua escalação. Inclusive, KP, a gente já falou por aqui do goleiro, né? O Gonçalo Valle, que é o titular absoluto da equipe da LDU e que teve uma lesão no joelho, uma lesão grave, por isso será desfalque. Não estará à disposição do técnico Thiago Nunes, um brasileiro que já passou nessa Libertadores pelo São Paulo, pelo Botafogo, foi líder no grupo do Flamengo, então longe de ser uma tarefa fácil. O titular vai ser o Domingues, Alexander Domingues, já um veterano aos 39 anos, ele estava inclusive naquela LDU campeã em cima do Fluminense em 2008 na Libertadores, também esteve na LDU em 2009, time que venceu o Palmeiras, inclusive pela única vez na história, naquela edição de Libertadores, foi um confronto na fase de grupos. Com isso, KP, tem ainda uma outra dúvida importante, que é em relação ao camisa 10, um dos craques da equipe da LDU, podemos dizer, que é o Lisandro Alzugaray, um atacante argentino que veste a 10 da equipe da LDU e que tem também uma lesão, está em fase final de readaptação desportiva, essa é a frase divulgada pela LDU, existe uma chance, mas permanece como dúvida para a partida. Destaque aí para o Michael Estrada, um dos principais nomes da equipe e divide a artilharia do time justamente com o Alzugaray, cada um deles tem 11 gols na temporada, o Estrada inclusive foi um dos que fez gol contra o São Paulo no estádio do Morumbi e é uma peça importante nesse momento em que a LDU vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Vale destacar, OKP, que entre LDU e Palmeiras é apenas a terceira vez que as equipes vão se enfrentar. O Palmeiras tem um vasto repertório contra times equatorianos, a LDU também tem um repertório muito positivo, principalmente em casa, contra equipes brasileiras, mas as duas equipes jogaram apenas em 2009, a LDU venceu o Palmeiras por 3-2 na altitude aqui em Quito e o Verdão venceu em São Paulo pelo placar de 2-0. Sobre o confronto dos técnicos, KP, também um ponto importante, Abel e Thiago Nunes se enfrentaram apenas uma vez no Brasileirão de 2021, o Thiago Nunes estava comandando a equipe do Ceará e o Palmeiras venceu por 2-1 lá na Arena Castelão, então não tiveram ali tantos confrontos, não conhece tão bem, podemos dizer, o Abel Ferreira e o Thiago Nunes e vice-versa, técnicos que vão se enfrentar num palco tão importante como é a semifinal da Libertadores, que aliás é a 12ª na história do Palmeiras, recordista brasileiro em números de semifinais e também brigando por outros recordes, por exemplo, jogos de invencibilidade contra estrangeiros na Libertadores. Palmeiras vem de 25 jogos sem perder, realmente impressionante. A última derrota foi contra o Bolívar, também na altitude. E falando em altitude, o Palmeiras tem um retrospecto bom também, KP, recentemente. Últimos 6 jogos, apenas uma derrota. Essa contra o Bolívar. De lá pra cá, 5 vitórias. Dá pra lembrar, por exemplo, da vitória contra o Bolívar na Libertadores na temporada passada. Venceu o Independente Del Valle também na altitude recentemente. Então, é um time que consegue se adaptar bem a essa questão
que vai além do gramado, né? Uma questão de aclimatação que o Palmeiras faz muito bem. Inclusive manteve a estratégia, chegou antes a Quito, passou aí por um período de adaptação, chegou na terça-feira à noite e a gente já tem o jogo na quinta-feira, então o Palmeiras teve ali um treinamento, uma noite de dormida para se adaptar a essa dificuldade, né? O ar rarefeito da cidade de Quito, que vive a 2.800 metros de altitude. O KP, para atualizar também algumas informações da equipe da LDU, é apenas a segunda semifinal da história, né? LDU que chegou em 2008, quando foi campeã, e nesse momento tem uma sequência boa também no campeonato equatoriano, é a vice colocada, tá atrás apenas do Del Valle e briga ainda, dá para sonhar com um título na competição. Vem de vitória contra o Barcelona por 3-0, vem de uma invencibilidade no campeonato local, então o momento é bom. Para pontuar, o KP, contra times brasileiros, a LDU tem 9 jogos de invencibilidade em Quito. Apenas uma derrota contra o Grêmio na Sul-Americana de 2021. De lá para cá, vem de uma sequência muito positiva, inclusive com resultados contra o próprio Fluminense, contra o Flamengo, contra São Paulo e Botafogo, mais especificamente nessa Copa Libertadores. E para dar um pouquinho do clima, a capela do jogo no estádio Rodrigo Paz Delgado, um estádio que é recente, viu? Foi fundado apenas em 1997 para ser a casa da LDU pelo presidente, então, Rodrigo Paz Delgado, que era também um político importante da região, e custou só 16 milhões de dólares, hein? Saiu barato o estádio da equipe da LDU, um estádio moderno que tem capacidade para mais de 40 mil pessoas. Todos ingressos vendidos, em capacidade máxima. Então, teremos uma festa bonita ali dos equatorianos acreditando nessa vaga na final. Aliás, uma questão de sentimento, viu, KP? Conversando aqui com alguns torcedores, alguns dos membros da Hincha da Liga, como eles mencionam a LDU aqui, muito confiantes, justamente pelo retrospecto contra brasileiros, pelo bom momento da equipe no campeonato local e pelo fato do Thiago Nunes, ter uma moral aí no comando da equipe da LDU. É um cara que chegou no meio do ano e conquistou o respeito de grande parte dos torcedores, desde que é um dos maiores clubes do país. É o rei de copas, time com mais copas equatorianas aqui no Equador. E KP, para esse jogo, o Palmeiras tem também uma boa presença de torcedores. Eram cerca de 2.000 ingressos disponibilizados, o Palmeiras teve mais de 600 já vendidos. Então, de certa forma, uma presença considerável aí do torcedor que viajou, uma viagem que não é fácil. Foram, por exemplo, no meu caso, para chegar aqui em Quito 12 horas com voos com escala, então realmente não é uma viagem fácil, não é tão tranquilo para o palmeirense acompanhar este jogo. Aliás, KP, também não será tranquilo para o palmeirense ir para Lima, como seria aí no caso da LDU, né? Porque aqui perto está, inclusive, já uma movimentação existindo para os torcedores da LDU que estão acreditando na classificação, já comprarem passagens, comprarem ingressos, se preparando mesmo para essa final de Copa Libertadores, que por enquanto segue em Lima, né? A gente tem questões políticas também acontecendo no Peru que podem mudar o local desta partida, dessa grande final, e caso isso aconteça, a tendência é que a final seja mandada para Assunção, no Paraguai, onde também vai acontecer a final da Copa Sul-Americana nessa temporada. E também por questões políticas, né? A gente tinha essa final da Sul-Americana marcada para Santa Cruz de la Sierra, foi para Assunção, onde tem uma sede da Conmebol. É possível que o mesmo aconteça com a Copa Libertadores. O KP, para falar um pouquinho mais do Palmeiras, se aprofundar nos personagens do jogo, vamos ouvir Carlos Miguel que vai para sua segunda partida apenas com a camisa do Palmeiras, estreou daquele jeito, 3-2 contra o Flamengo, levou 3 gols, não teve culpa, mas vai fazer mais um jogo com essa camisa. O Carlos Miguel, em que tem uma partida, na verdade 2 partidas na carreira em Copa Libertadores, pelo Corinthians em 2023, uma vitória e um empate, nunca foi vazado, hein, em Copa Libertadores. Foi um 3-0 do Corinthians contra o Liverpool do Uruguai e um 0-0 contra o Argentinos Júnior, em que ele fez uma baita partida. Então, se é para falar do Carlos Miguel nessa competição, a tendência, né, a imagem que ele deixa é boa. Vamos ouvir o goleiro palmeirense que vai para mais um jogo decisivo com a camisa do Verdão. Cara, o trabalho já vem de anos, é de dedicação, mas é claro, quando eu cheguei aqui foi uma dedicação a mais, fiquei muito feliz de estar aqui. Estou até hoje e pretendo ficar um bom tempo aqui no clube. É trabalho dia a dia com o Rogério, com o Thales ali, com todos os goleiros, a gente se ajudando. É a oportunidade, quando ela chega, ela não te avisa, ela não tem um aviso de uma semana, de 3 dias, 2 dias, que a gente tem muitos jogos um em cima do outro, graças a Deus que a gente está em bastante competições e está aí nas finais. Agora, o mais importante é tentar ir até a final, com a graça de Deus, conseguir sair com a taça na mão, que é o maior objetivo nosso. Fico feliz, fico muito à vontade mesmo de estar com meus companheiros, eles me ajudam bastante. Isso é que me agrada e me deixa muito leve para jogar. Todo jogo para mim é uma final, para mim todo jogo é muito importante, porque a gente é goleiro, a gente não pode dar
um segundo de desatenção, de falta de concentração, porque pode custar um campeonato, pode custar a nossa vida também, que é importante também. E para mim é muito feliz, fico muito à vontade, estou muito dedicado, muito pronto para estar nessas finais e, com a graça de Deus, conseguir fazer excelentes jogos e ajudar a equipe. Cara, tudo tem sua dificuldade, tem seu dia. Às vezes é o campo que não está muito agradável, às vezes é a altitude que tu vai jogar, a gente tem que estar preparado. Vamos focar, preparar o máximo fora o que der para ajudar, para a gente conseguir estar o melhor possível no campo e conseguir desempenhar o melhor futebol possível. Capê, para além disso, outra peça fundamental no esquema é Piquerez, o Joaquim Piquerez, que é um jogador que vem ganhando muita moral e com tantas saídas do Palmeiras, né, essa renovação e mudanças no elenco, é um dos caras que vai permanecendo e assumindo o papel de liderança. Vai inclusive ser um cara importante nessa partida contra a LDU, já jogou muito a Libertadores com a camisa do Palmeiras, é um cara que já está se acostumando a ser campeão com essa camisa. Vamos ouvir o Piquerez, lateral esquerdo uruguaio, também se preparando para esse jogaço que acontece na altitude. Ele fala um pouquinho sobre a adaptação a essa condição especial para o jogo de amanhã, quinta-feira, semifinal de Copa Libertadores. Fala Piquerez. É sempre bom chegar nessas instâncias finais, é para muito poucos, muito privilegiados. Graças a Deus, nesses últimos anos, o Palmeiras vem participando bastante dessas instâncias e nada, é isso, é aproveitar o momento. Amanhã sabemos que temos um desafio muito importante aqui na altitude, mas estamos acostumados a fazer esse tipo de jogos. Espero que a gente consiga fazer o que vem treinando e sacar um bom resultado aqui para fechar em casa. Um time muito forte, muito competitivo. Se chegaram nessas instâncias é porque é um time que joga muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros e nada, vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso. A gente já treinou aqui, já vimos como é um pouquinho a diferença, sobretudo com a bola, com respeito à altitude. A gente está acostumada, já esse ano mesmo, inclusive já jogamos na Bolívia e esperemos que amanhã consigamos fazer um grande jogo. Aí, Capela, informações finais dessa partida e confirmando. Amanhã, às 9h30, horário de Brasília, aqui 2 horas a menos, às 7h30 da noite, a bola rola para LDU e Palmeiras. O torcedor palmeirense vai aí em busca de um bom resultado para garantir na semana que vem, quinta-feira no Allianz Parque, a vaga em mais uma final de Copa Libertadores. Seria a 7ª na história do Palmeiras, que vai em busca do tetracampeonato, o sonho de ser o maior campeão brasileiro na competição continental. Capê. É uma máquina, né? É uma máquina de informação. Bruno Milhozzi, direto de Quito, no Equador, hein? Gente, atenção. Quem narra o jogo, hein, Michá? Você sabe quem que narra o jogo nessa quinta-feira ou você já esqueceu, hein? Será que é ele? Não, vamos ver. Vocês têm noção do tamanho desse jogo? Vocês têm noção do coração do torcedor palestrino nessa quinta-feira? Então, ó, fica o convite para vocês. Ulisses Costa e todo o nosso time, nossos comentaristas, Pretzel, Quesada, estaremos juntos com o Bruno Milhozzi, direto de Quito, todo o timaço técnico interno e externo, na produção, Pedro Coin, trazendo os destaques do super placar da Bandeirantes. Então assim, gente, Ricardo Capriotti, o aniversariante dessa quarta-feira, estará por aqui na quinta-feira. Gente, é um jogo do tamanho que a Bandeirantes vai transmitir. É um jogo que vale a classificação do Palmeiras à próxima fase, a decisão da Libertadores da América. O jogo não vai ser fácil, tem altitude, fora de casa, mas o Palmeiras tem casca, o Palmeiras é chato, o Palmeiras está preparado e a expectativa é de um grande jogo que a gente vai transmitir a partir das 7h30 da noite, porque 7h30 começa o Esporte em Debate e aí a gente fica focado praticamente 100% no jogo. Faremos as análises, a participação do povo, mas consequentemente foco total em Palmeiras e LDU e Palmeiras. Quanto vai ser o jogo aí, Pedro Coin? Vai ser 3x1 pro Palmeiras, Capela. Que isso, irmão? 3x1. Ah, você sabe, né? Lá em Quito, a altitude não pega tanto. Será? Ah, Milhozzi falou que ele não sentiu aí. Milhozzi falou que ele sentiu em Campos do Jordão, né? Campos do Jordão. Põe de novo isso aí, velho. No Esporte em Debate, gente, atenção. Estávamos levando o programa a sério até que o nosso repórter direto de Quito, no Equador, numa altitude que não é tão alta assim, fez uma comparação entre a altitude de Quito e de Campos do Jordão. Fala aí, Milhozzi. Eu não senti tanta diferença. O lugar mais alto que eu já tive aí em São Paulo, por exemplo, foi Campos do Jordão. Se eu não me engano, tem 1.200, né? Então mas ainda assim, não mudou muito a vida por enquanto, não. Nesse momento em que Pretzel e João Paulo Capelanes... Milhozzi. Milhozzi. Não sentiu nada em Campos do Jordão, cara.
O quê? Não foi isso que eu falei. Não senti nada por aqui, cara. Eu fui a Campos do Jordão e não senti nada. Não. Programa Pô, eu tô comparando o local mais alto que ele contextualizou que a experiência dele foi... Ô, Miliose, eu entendi. É que os dois foram traíras com você, mas tudo bem. Não responde, não responde. Olhou pra mim e começou a rir, eu não aguentei, velho. Desculpa, Miliose. Pô, Campos do Jordão é uma das cidades mais altas do Brasil, né? Pois é. Pois é, acho que é a mais alta. Ai, cara, ele é muito gente boa, né, velho? O Milhosa é muito inocente, ele é muito bonzinho, velho. É um cara maravilhoso. Mas assim, eu vou contar porque que eu passei mal. Quando ele falou de Campos do Jordão, eu tava olhando pra baixo. A câmera tá mostrando no YouTube. Eu tava olhando pra baixo do celular, tava mexendo em alguma coisa. E aí, quando ele falou Campos do Jordão, eu já estive, não sei o que e tal, eu peguei e olhei pra frente. Aí eu já olhei o Pretzel. O Pretzel tava desmoronando de rir. E o Quesada tentando manter a postura, né? Pô, o repórter tá lá, fazendo um trampo sério, trazendo informação direto do Equador. Põe de novo aí, Michel. A última vez, eu prometo, vai. Eu vou colocar no Esporte Debate de novo depois. O lugar mais alto que eu já tive aí em São Paulo, por exemplo, foi Campos do Jordão. Se eu não me engano, tem 1.200, né? Então mas ainda assim, não mudou muito a vida por enquanto, não. Nesse momento em que Pretzel e João Paulo Capelanes... Milhosa. Milhosa. Não sentiu nada em Campos do Jordão, cara. O quê? Não foi isso que eu falei. Não senti nada por aqui, cara. Eu fui a Campos do Jordão e não senti nada. Não. Programa sério. Pô, eu tô comparando o local mais alto que ele contextualizou que a experiência dele foi... Ô, Miliose, eu entendi. É que os dois foram traíras com você, mas tudo bem. Não responde, não responde. Olhou pra mim e começou a rir, eu não aguentei, velho. Desculpa, Miliose. Pô, Campos do Jordão é uma das cidades mais altas do Brasil, né? Pois é. Ai, cara. Fala, Coy, fala. Não, são 3 momentos que são sensacionais. É o Miliose perguntando. Qual que é a gracinha? Qual que é a gracinha, Capelanes? Isso o Pretzel rachando aqui. Eu tava ainda tentando me segurar, tava escorrendo lágrima, mas o Pretzel tava cascando. Qual é a gracinha, Capelanes? Eu falei, porra, velho. E o Pretzel, a resposta dele é assim, não sentiu nada em Campos do Jordão. Tem a risada do Pretzel, só a risada do Xandão. O Xandão dá uma gargalhada tão sincera e faz... Campos do Jordão, se eu não me engano, tem 1.200, né? O Quesada querendo fazer um meio de campo ali. A cidade mais alta do Brasil, né? Não sentiu nada em Campos do Jordão, cara. Não foi isso que eu falei. Não senti nada por aqui, cara. Eu fui a Campos do Jordão e não senti nada. Não. Programa sério. Pô, eu tô comparando o local mais alto que ele contextualizou que a experiência dele foi... A risada do Pretzel é a melhor, velho. Tem que separar essa risada aí. Separa essa risada, põe na pasta pra mim aí, por gentileza. Ai, meu Deus. Bom, gente, ó. Ai, cara, Luciana Reis falou que foi hilário aqui. Valeu, Lu, beijo pra você. Williams Araújo, Capela virou bagunça, kkkk. Rindo até amanhã à tarde, Capela, kkkk. Felipe Carreira, tá rachando o bico também. Bruno Pedroso, Quesada tentando cortar o barato. Alguém tem que ser sério aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então, ó. Última pausa no apito final. Na volta, ó, eu vou fazer o seguinte. Na volta, eu vou colocar uma mensagem atrás da outra no WhatsApp. E vai ter mensagem no escuro. Então, por favor, o meu emprego depende disso. Não mandem palavrão, tá bom? Nosso ouvinte tem muita etiqueta, tem muita elegância e muita educação. Então, quantos minutinhos aí, Michá? 2 minutinhos, a gente vai voltar com o Alô Torcedor, o momento que você vai mandar pra cá sua participação e a gente vai registrar tudo isso no ar. Até já, Brasil! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Qual
Qual é o papel da água na sociedade nipônica? Entre mares, rios e lagos, o Japão encontra na água não só a base para a vida cotidiana, mas também a fonte que inspira sua cultura, tradição, ciência, economia, tecnologia e espiritualidade. Descubra essas conexões na exposição Fluxos, o Japão e a Água, em cartaz na Japan House São Paulo, de 21 de outubro a 1º de fevereiro de 2026. Visite. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Se é CIO pode confiar. Dia 26 a história será escrita no Disney Plus. Os dois gigantes voltam a se enfrentar. Real Madrid e Barcelona. Mbappé, Vini Júnior e Bellingham contra Lamine Yamal, Ferran Torres e Pedri. Rivalidade, talento e apenas o melhor no futebol mundial. Clássico, que espetáculo de jogo! La Liga, Real Madrid e Barcelona. O mundo para assistir esse clássico. Domingo, 12h15, ao vivo no Disney Plus. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 1h03, estamos de volta, tudo ao vivo, viu, gente? Tem nada gravado aqui, não. Estamos ao vivo, Rádio Bandeirantes, nesta quarta-feira. Ontem, tá? O Flamengo venceu o Racing por 1-0 e hoje, quinta-feira, tem Palmeiras em campo, LDU e Palmeiras. Estaremos ao longo de toda a quinta-feira focadaços nessa partidaça, claro, que terá transmissão da Bandeirantes. Chegou a hora, o Alô Torcedor é a voz e a vez do ouvinte da Bandeirantes. A partir de agora, uma atrás da outra. Vambora! Alô, é com você. Alô, torcedor. Capelano. Aqui quem fala é Chaga de Jardim São Norberto, Parelheiros. O Flamengo não vai aguentar esse time lá. O Flamengo vai ser desclassificado. Boa noite, Capela. Sou Douglas Santana, de São Bernardo do Campo. Sou irmão do Conrado Santana, comentarista, jogador de futebol, igual você. Você é meia boca, né? O Conrado joga melhor. Não, sou meia bomba. Brincadeiras à parte. Tô gordo. Sou seu fã. Te vejo quando posso lá no Jogo Aberto. Ouço você no debate aí com a galera às 7h30 e tamo aí junto. E agora vamos até 1h30 da manhã ouvindo o Capela aí. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Capela. Gilmar Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou santista. Eu tô achando que esse placar de 1-0 pro Flamengo é muito pouco, hein? Lá eles não vão aguentar uma pressão não, hein? Pode escrever aí, ó. Racing 2-1. Você quer o Flamengo, mas não teve jeito. Capilanes, Ricardo Almeida de Praia Grande. Assistiu o jogo, um belo jogo. Ouvi a narração do Martelli, ficou melhor ainda. Estou falando baixo que minha esposa está dormindo. Boa noite para vocês. Eu sou Valdir Ribeiro do Goiânia, Paraná. Eu achei que o time do Racing, o poder ofensivo é fraco, muito fraco. Defende bem, mas o poder ofensivo é fraco.
Capelanes, boa noite, Moacir de Mogi das Cruzes. Infelizmente, o nosso futebol está perdendo a credibilidade. Um gol legítimo do Racing anulado em favor do Flamengo. Uma vergonha. Flamengo e Palmeiras na final, garantido. Jogo parelho, jogo foi legal. Flamengo e Palmeiras na final. Foi muito parelho o jogo. Flamengo e Palmeiras na final, tá garantido. Amanhã o Palmeiras acaba de isolar lá o LDU, que deu uma morrida lá com o São Paulo. Olha aqui, um abraço pra galera também, o Felipe Carreira, que mandou mensagem pra gente, o rádio é incrível. O cara falando baixo pra não acordar a esposa, kkkk. Amo ouvir essas pessoas, sensacional. João Scrat, meu xará aqui, ó, da Paraíba, não tem nada ganho ainda. Cuidado, Flamengo, abra-te o olho. Luciana Reis, Bruno Pedroso, é a galera que sempre manda mensagem pra gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Meus amigos, hora de descansar, correto? Estaremos juntos em breve, porque já estamos na quinta-feira, uma quinta-feira de grande jogo, LDU e Palmeiras. Você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Coin, um abraço, até daqui a pouco. Abraço, Capela, até mais. Falou Michel também, abraço a todos os ouvintes aí. Grande Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes, com Roberto Dias e com as imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Temos aqui o nosso querido Alexandre Marques. Um abraço pro meu parceiro Bigão. Bigãozinho tá sempre na escuta, grande Bigão. Torcedor do Palmeiras, viva o Caxingui, tem que chamar nós pra voltar a jogar na várzea aí, viu, Bice? Acorda, Bice, outro palmeirense também feliz da vida com o momento do palestra. Um abraço para todos vocês e mais uma vez estaremos juntos, se Deus quiser, nesta quinta-feira com muita emoção, com muita bola rolando e, claro, com a sua participação. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.